Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Alô, meus amigos, alô, minhas amigas, tudo bem aí com vocês? Que legal, hein? Que legal! Campeonato Brasileiro Série B aqui nos canais Futebol Interior. Meu nome é Gustavo Marques e eu conto mais uma jornada esportiva, mais um capítulo na história do Bravo Bugre, o verde que te quero verde, aqui nos canais Futebol Interior. Direção executiva dele, Elcio Paiola, direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias, a mesa de áudio, ele, Felipe Marques, meu primo, hein? Rádio Valinhos FM 87,9 também. Você vai ouvir aí a narração do jogo entre Guarani, Ituano e Guarani. A Rádio Valinhos 87,9 tem o diretor de programação, o Ismael Neto, o presidente, o Wagner Faneco, a equipe técnica, Maila Siqueira e Gustavo Baldezinho. Jornada esportiva nos canais Futebol Interior e Valinhos FM 87,9. E a meu lado, meu parceiro, que saudade que eu estava, hein? Que saudade que eu estava de Albert Cavalcante, o homem de Valinhos, o homem de Vinhedo e agora para toda Campinas, o homem verde e branco. Alô, Albert! Daqui a pouquinho o Bugre busca a primeira vitória no Campeonato Paulista. Campeonato Paulista 2024. Vai jogar fora de casa as duas primeiras partidas contra o Corinthians. Ruim, vamos colocar a minha opinião. Mas contra o São Bernardo eu acredito que também faltou alguma coisa. E vamos agora buscar a vitória contra o Ituano. Boa noite para você, Albert Cavalcante. Albert Cavalcante. Aí sim, hein? Sobe o som, Felipe Marques. Show de bola, hein? Opa, legal! Boa noite, boa tarde, boa noite a você, amiga internauta, conectado nos canais Futebol Interior e também a você na Rádio Valinhos FM 87,9, sempre ouvindo a voz da nossa gente, Gustavo Marques, hein? Que honra, hein? Desde 2021, fizemos a temporada 2021 que o Guarani bateu na trave, né? O jogo contra o Vasco, que está aí, né, bombando nas redes sociais, e ali o Guarani não conseguiu o acesso. E lá pra cá, ali só via zap, né?
você também que brilha também na TV, e fazia tempo que nós não tínhamos esse contato, né, dividir o microfone como fazíamos desde lá do começo, né? Nós ficamos aí 2 para 3 temporadas, é uma honra, seja bem-vindo novamente aqui, né, a nossa casa, os canais Futebol Interior. Mas dito isso, né, os nossos amigos que estão aí, ó, não esquece, hein, estamos no YouTube, no Facebook, na Rádio Valinhos FM 87,9, compartilha, manda aquele like, mandem mensagens no YouTube, porque ele, Gustavo da Flechada Marques, irá ler enquanto eu estarei aqui no Facebook. Felipe Marques, não esqueça, hein, estarei no Facebook. Dito isso, o Guarani que vem, né, de dois jogos que ele não conseguiu lograr êxito, como diria o outro, né? A primeira partida foi derrotado contra o Corinthians, jogando bem, é verdade, porém, entretanto, o que vale é bola na rede. E o Guarani não conseguiu ali balançar as redes. Depois, jogando sobre os seus domínios, contra o São Bernardo na última rodada, o Guarani até tentou. Mas eu vou falar pra você, meu amigo, tá difícil da bola entrar. Dito isso, o Guarani está a 10 jogos. 10 jogos sem vitória, né? Nessa temporada, obviamente, 180 minutos sem marcar um gol. E também temos o problema extra-campo, né? Que ali agora o Lima, né? O volante Lima foi emprestado, né, para a Inter de Limeira. Todos estão na expectativa para poder saber qual que é a situação do Regis, se o Regis ele vai ser inscrito ou não. Para essa partida, o Regis não foi inscrito, viu, o Gustavo Marques e amigos. E acabei de receber, depois eu vou passar até pro meu amigo, você já não tem mais isso, né? Eu vou passar pra você, vou mandar pra você, tá? O Guarani pra essa partida contra o Ituano que vem de vitória contra o Corinthians dentro de casa, acabou depois de 17 anos, acabou vencendo o Corinthians, o gol dele, né? O gol dele do Léo, né? O lateral, porém, entretanto, quem deu passe para o gol é o Pierre que veio, ele começou, né? Ele brilhou na equipe do Grêmio. Depois ele foi jogar no Bragantino e ele ficou 448, né, dias sem jogar, né? Tudo por conta de uma depressão e por causa de, né, um tratamento de um câncer. Então o Ituano ele vem definido e escalado, mas vamos primeiro passar ele, o bravo Bugre Guerreiro. O Guarani vem definido e escalado assim, Gustavo Marques. Vamos lá. Douglas Borges, Heitor, Léo Santos, Ryan e Mike. O Mike que hoje completa 50 jogos com a camisa do Guarani. Ele que chegou ali, né, para substituir o Jamerson, era o titular do Guarani. Ali o Eliel, o menino Eliel da base, que também já foi emprestado, né, ele que sofreu na época uma lesão séria no joelho, passou por cirurgia, e o Mike acabou vindo ali para cobrir, né? E ali agora ele acabou ali sendo titular da lateral esquerda. Os homens do meio-campo do Bugrão, Anderson Leite, Camacho, capitão, esse joga muito, hein? E o cérebro pensante, o camisa número 10, o Chay. Os homens de frente do Bugrão, Reinaldo, é ele mesmo, hein? Reinaldo do Rabisco, o Derek, o Lewanderick, o Derek, que todos sabem, né? Ele está, né? Ele joga com uma função de 9, como matador. Porém, entretanto, no jogo contra o São Bernardo, o técnico Humberto Louso gostou muito da movimentação dele pelas pontas, ele que é de ofício jogador de ponta, ele estará na ponta, né? Jogará de ponta no lugar do João Vitor também, que vai fazer 10 jogos também, que não faz gol, mas ele está no lugar do João Vitor, vai jogar de ponta. E lá na frente, hein? Ele, Bruno Mendes, depois de um tempo aí, né, figurando entre os bancários, ele acaba ali estando entre os titulares. Então, o repeteco do Guarani no pique do rádio. Douglas Borges, Heitor, Léo Santos, Ryan e Mike, Anderson Leite, Camacho e Chay, Reinaldo, Derek e Bruno Mendes, Gustavo Marques. Vamos lá, Bugre, em busca da vitória flechada neles, Guarani, pra cima deles. Só dando uma passadinha também no Campeonato Paulista, terceira rodada, Red Bull, Bragantino e Botafogo empatam em 1-1. São Paulo vai vencendo a Portuguesa, placar de 1-0. O jogo, nesse exato momento, está acontecendo, começou aí às 18 horas, ao vivo para você. Red Bull, Bragantino e Botafogo vai empatando em 1-1. São Paulo vence a Portuguesa e ainda hoje tem São Bernardo e Corinthians e Guarani e Ituano
e Guarani. Tá certo, meus amigos? Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho para falar um pouco mais do Guarani. Tem Arthur Eugênio Matias com história e tem mais tudo do Guarani. Ituano e Guarani aqui nos canais Futebol Interior. Rápido intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos. Flechada neles, Guarani, canais Futebol Interior e Rádio Valinhos FM 87,9. Rápido intervalo, voltamos já já. Valinhos FM. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. Futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87,9. Futebol Interior. Futebol. Gustavo Marques. Esse sou eu desde 1994, fazendo o que eu mais gosto, é narrar futebol. 7h13, 19h13 em Campinas. Daqui a pouquinho tem Ituano e Guarani. O Guarani precisando da vitória, precisa alcançar aí a primeira vitória nesse campeonato paulista 2024. Ô Albert, você que acompanhou aí, você que é o repórter setorista do Bravo Bugre Guerreiro, nesses dois jogos, aliás, né, que na minha opinião não foram resultados que alegraram o torcedor, né, que tivesse algum engajamento, vamos falar na linguagem de hoje, fala engajamento que eu falo, o Guarani jogou bem contra o Corinthians, jogou bem contra o Ituano, contra o São Bernardo, tem chance de ganhar contra o Ituano, mas eu queria a sua análise nas coletivas do técnico Humberto Louser. Ele acredita, o que ele fala nesses dois jogos que o Guarani aí não conseguiu a vitória, não conseguiu o resultado positivo? Primeiramente o que se bate muito na tecla, né, que é o famoso capricho. Eu acredito que até o último terço, né, ou seja, na frente do gol, ali é o dedo do treinador, né? Ele trabalha variações técnicas, né, as táticas, ali aonde, né, as suas peças podem correr em campo, né? E ali quando chega na cara do gol, ali depende de totalmente do jogador, ali vai a qualidade do jogador. E só lembrando que o Derek foi o último artilheiro, né? No último Campeonato Brasileiro, o artilheiro do Guarani no Campeonato Brasileiro foi o Derek. E você tem o Bruno Mendes que ficou logo atrás. Então o Guarani, ele cria chances. O Guarani vai criando chances e o técnico Humberto Louser, foi isso que ele disse, né? Que precisa caprichar. Não só a sorte, também tem hora que falta sorte, viu? Que a bola explode no travessão, não entra. Nego chuta uma vez, a bola vai.
né? E assim, ele vai tentando as suas variações, né? Em cima do que ele fala, né? Ele fazer mudanças. Um exemplo na escalação que nós passamos aí, né? Que saiu, o Matheus Bueno. O Matheus Bueno, ele começou primeiro, ele é volante de ofício, mas nas últimas partidas ele estava jogando como um falso meia, né? Porque assim, ele começou sua carreira no Curitiba como meia. Porém, entretanto, ele foi indo, né? Foi andando e acabou virou volante. Ali é a sua especialidade. Tanto que agora o Guarani vai, né? O Matheus Bueno está no banco de reservas, né? E ele está disputando posição com o cara da posição, que é o Anderson Leite, que chegou, é um jogador de confiança do técnico Humberto Louser, e ele achou que melhor, né? Não só a saída de bola, né? Porque o Ituano vai estar em casa, vai vir em cima, vai para cima, e ele, com esse jogador na frente da área, ali o Léo Santos, que desce muito, o Léo Santos ele faz essa jogada, né? Ele é um cara que ele cai mais pelos lados, tenta fazer a dobra, principalmente com o Heitor, né? Ele tenta dar aquele famoso lançamento, né? O famoso Bumba Meu Boi. Mas, assim, né? Você precisa estar com a sua defesa guarnecida. Você precisa estar com a sua defesa, né? Ali bem postada. E ali agora o Guarani, né? Com essas mudanças, com o técnico Humberto Lousa, ele quer literalmente fazer, né? Mexer. Ele quer mexer nominalmente na equipe, mas ele não quer ali mudar a estrutura do Guarani. O Guarani joga com 3 volantes. E agora, em algumas, eu acredito que com esse trio de ataque, né? Com o Reinaldo, com o Derek e o Bruno Mendes, né? Ele possa aí ter mais poder ofensivo. Porque jogador de qualidade tem. Pô, você tem o Chay. Ah, mas o Chay vai fazer... Não interessa, é o Chay. Sabe, o Chay tem qualidade. A primeira partida ele não aguentou fisicamente, mas a gente vê que ele tem qualidade. Pisa na área, criou chances, finalizou. E você tem o Derek. O Derek que é o artilheiro, né? Foi artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, assim como o Bruno Mendes, que tem toda a qualidade. Acredito, né? Acredito que contra o Corinthians seria mais fácil do que você jogar contra o Ituano. O Ituano que no Campeonato Paulista foi muito bem o ano passado e acabou aí no Campeonato Brasileiro não fazendo uma campanha tão boa. O Guarani não fez uma campanha tão boa no Campeonato Paulista, mas com o Bruno Pivetti, depois da chegada do técnico Humberto Lousa, o Guarani postulou entre os 4, né, que poderia subir para a Série A. Porém, entretanto, na 30ª rodada o Guarani caiu de ponta cabeça. Então acredito que na partida de hoje é o divisor de águas, né? Você vai enfrentar o Ituano, que você enfrentou na Série B. O Guarani faz 3 anos, né? 3 anos aí que o Guarani não consegue vencer o Ituano fora de casa. E assim, olhando bem, né? Foi perguntado até na entrevista coletiva sobre balançar no cargo. E o Humberto Lousa, tranquilamente, ele disse que não teria problema nenhum, que ele vive no meio do futebol e ele acredita no trabalho. Eu também acredito. Mas vamos aguardar, né, Gustavo Marques, ver como o Guarani vai se comportar, porque querendo ou não, o Guarani está no grupo muito difícil, né, o grupo B. Você tem ali o Palmeiras com 4 pontos, o Água Santa com 3, Guarani e Ponte Preta com 1 ponto. O Guarani só está na 3ª colocação com a mesma pontuação da Ponte Preta por conta de saldo de gols. Então agora o Guarani precisa dos 3 pontos. O Guarani precisa fazer, né, os 3 pontos, não importa se é de 6-0, gol do Douglas Borges, gol do Camacho, não importa. O Guarani tem que pontuar pensando primeiramente nos 12 pontos. Para mim, a número-chave, né, é os 12 pontos, que seria o número que te mantém, né, na série A1. Agora vamos ver aí também, né, com os adversários, né, se esse número não possa ser, né, acrescido, né, que o Guarani o ano passado, com 14 pontos, ele foi lanterna da sua chave. Foi 2 empates, 6 derrotas e 4 vitórias. Que o Guarani, na partida de hoje, Gustavo Marques, o Guarani possa aí galgar passos maiores, pensando primeiro em se manter. Tá certo, esse é Albert Cavalcante. Albert, você sabe que hoje o Guarani vai reencontrar alguns jogadores que vestiram a camisa do Guarani. Não sei se você lembra, Jefferson Paulino, Pablo, aquele mesmo, né? Que fez aquele gol contra o Vasco, que nós vibramos quase como loucos aqui no futebol interior. E eu acredito que o Persson também, exatamente. Eduardo Persson, camisa 10, também vestiu a camisa do Guarani, jogou muito bem. Eu acho que esses 3 jogadores, acho que fizeram nome aqui no Guarani. Jefferson Paulino, né, sem sombra de dúvidas. Eduardo Persson, ele teve algumas contusões, mas eu acredito que agregou bastante. Quando entrou, performou, exatamente. E o Pablo naquele gol inesquecível
né, que o Guarani fez contra o Vasco, lutando aí para o acesso, para subir para a Série A, e acabou batendo na trave, como você mesmo disse. Mandando um abraço para quem tá no YouTube. Alô, Carlos Lemos Matozinho. Ele disse que vai dar Ituano, hein, o Albert. É o Carlos Silva, hein? Dizendo assim: Paralheiros Capital com Guarani Sampa Bugre, amor ao Guarani. O Carlos Marques diz assim: boa noite, a lenda está de volta. Gustavo Marques, flechada neles, Bugre. O verde que te quero verde. O Danilo 8, boa noite, boa jornada esportiva. Obrigado, Danilo. É um prazer imenso ter você aqui nessa audiência, tá bom? O Carlos Silva diz assim: Regis é bom de bola, só falta vontade de jogar. Falta tudo, né, Albert? A vontade de jogar falta tudo, né? Então, não, mas então, aí ele acabou ali matando o Regis. O Regis que chegou aí com aval de todo mundo, né? Todo mundo aprovou. Ó, o Regis vai vir, é o diferente. Realmente, ele é um jogador diferenciado. Porém, assim, né, no sistema do Louser, né, o Louser que gosta, no time com muita intensidade, o Regis ele não conseguiu ainda, né, mostrar para que veio. Mas eu acredito que, né, depois de todo esse imbróglio aí, né, diz que me diz que, né, nós temos 3 lados, né, o Juliano Camargo, né, explicando, jogando, né, panos quentes. Temos o técnico Humberto Louser contando o fato e o jogador que, muito inteligente, o Regis, hein? Ele não apareceu, não disse nada, treinou na semana, vem treinando na semana, vai aí, né, se adaptando novamente, né, ele ficou 3 dias aí, entre aspas, aí, fora, mas agora ele vai voltando a carga de treinos, pra quem sabe, né, agora na próxima partida aí ele possa figurar aí, pelo menos no banco de reservas, porque, sabe, querendo ou não, o Guarani fez uma força tremenda para que ele viesse, e é um ativo do clube. Obviamente apareceu o propósito, aí começa a espinafrar, né? Isso que dá, né? Aconteceu a famosa discussão, aí a turma começa a espinafrar, falar que se não chegou na mesa do Guarani, não saiu, então isso aí é só boato. Então eu espero que o Lionel Regis, como assim nós chamávamos, né? Ele possa performar da melhor forma possível e obviamente ajudar o Guarani. Com certeza, 19 horas mais 22 minutos, eu vou para mais um rápido intervalo e na sequência tem Arthur Eugênio Matias e também tem mais uma vez as escalações de Ituano e Guarani. Continua aí o placar de Red Bull Bragantino e Botafogo 1-1, né? O jogo, São Paulo vai vencendo a Portuguesa, placar de 1-0, jogos agora do Campeonato Paulista, terceira rodada, e amanhã tem São Bernardo e Corinthians, aliás, é hoje, 8 horas da noite também, na manhã não. É isso mesmo, a é produção hoje. me corrige aqui no ponto eletrônico, que o São Bernardo e Corinthians é hoje, e também jogo que eu conto mais um capítulo na história do Guarani, Ituano e Guarani. Amanhã tem Ponte Preta e Inter de Limeira, Palmeiras e Santos, clássico, Santo André e Água Santa, Mirassol e Novo Horizontino. Rápido intervalo e eu volto na sequência em definitivo junto com vocês. Canais Futebol Interior e Rádio Valinhos FM 87,9 junto com vocês. Rápido intervalo, volto já já. Valinhos FM. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Portal Futebol Interior.
O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Futebol. Gustavo Marques. Estamos de volta junto com vocês aqui nos canais Futebol Interior. Ao vivo, daqui a pouquinho tem Ituano e Guarani. Guarani e Ituano, terceira rodada do Campeonato Paulista. E é claro, Albert, não posso esquecer, deixar meu agradecimento aqui a uma pessoa que eu amo de paixão. Tenho uma gratidão imensa. Quem? E agradecer a oportunidade, que é o Carlos Corsato. Ah, né? não é só você que Carlos ama ele, Corsato é sensacional. Obrigado por ter confiado. E eu venho estar de volta aqui, né? Claro que o Lucas é o narrador oficial, narra demais. Eu tenho certeza que tem um futuro brilhante, mas hoje ele não pôde estar. E, claro, o Carlos Corsato e também o doutor Arthur Eugênio Matias é outro que eu tenho uma dívida de gratidão, tenho um respeito enorme. Obrigado por me dar a oportunidade mais uma vez de poder pegar esse microfone que é forte, viu? Esse microfone aqui é forte, o futebol interior. Não somente na rádio, mas o portal, o site, é forte demais. Placar ao vivo, que é referência para outras emissoras. Então, futebol interior é uma casa que eu sempre me emociono quando eu piso meus pés aqui. E o mais legal de tudo, né? Você falou do portal, né? Do futebol interior, na Rádio Valinhos FM. Rádio Valinhos FM também. 87,9. Sempre ouvindo a voz da nossa gente. Você que também tem, né? O seu público lá de Valinhos aí. Mandar um abraço pra todo mundo aí. Mandar um abraço, um beijo no coração de todo mundo. Você que nos ouve aí, hein? Pelo radinho, você que está aí no comércio. Tá rodando, né? A festa do Figo lá, mas esquece disso aí, velho. Ixi, já foi. O Jorge Matheus foi ontem, né? Jorge Matheus já foi ontem. Agora aqui é o Gustavo Marques e Albert Cavalcante. Que fazem, Albert? Esse é Albert Cavalcante. E quero mandar um abraço também à minha digníssima esposa, né? A Santa. Que faz, hein? Um abraço para Emanuele Massamboni na sintonia junto com a gente lá na Valinhos FM, hein? Que coisa. Vamos ouvir o Arthur Eugênio, Felipe Marques. O Arthur Eugênio tem história para contar e ele conta a história desse jogo de hoje, desse cenário entre Ituano e Guarani. Vamos ouvir Arthur Eugênio Matias. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, neste início de temporada, estamos gravando em janeiro de 2024. Vamos lembrar quais eram os treinadores há 40 anos atrás, no Campeonato Paulista de 1984. Eu fiz um scout, clube por clube, treinador por treinador. O Campeonato Paulista de 1984 foi por pontos corridos. O campeão foi o Santos. O treinador foi Carlos Castilho, já falecido. Nessa relação que eu vou apresentar aqui no futebol interior, vários são falecidos. Muitos são lendários. O técnico do Guarani era Carlos Alberto Silva. O técnico da Ponte Preta era José Luiz Carbone. Ambos também falecidos. O Corinthians foi vice-campeão paulista. O treinador era Jair Pisserni, mas na primeira rodada não foi Jair Pisserni o técnico do Corinthians. Vamos abordar equipe por equipe, treinador por treinador. Quais eram os comandantes técnicos no Campeonato Paulista em 1984? O Campeonato Paulista de 1984 teve o Santos campeão, o Corinthians vice, Taubaté e Taquaritinga rebaixados. Vamos apresentar os 20 treinadores
do Campeonato Paulista de 1984? O Santos, com Carlos Castilho, um dos maiores goleiros do Brasil, e como treinador, também fez sucesso. O Corinthians, uma curiosidade, começou com o Hélio Mafia, porque o Jair Pisserni estava na seleção olímpica. Mas, na sequência, Jair Pisserni assumiu o time corintiano e foi vice-campeão paulista em 1984. O São Paulo com o Cilinho, o Tacílio Pires de Camargo. O Palmeiras, Mário Travalini. A Portuguesa, José Poi. O Guarani, Carlos Alberto Silva. Olha uma foto minha com Carlos Alberto Silva. Esta foto foi tirada no Hotel Vila Rica, em agosto de 1985. O América com Candinho, a Ferroviária, Mazinho, a Ponte Preta, José Luiz Carboni. O Marília, Paulinho de Almeida. O Santo André, Roberto Correia. Difícil encontrar uma foto do Roberto Correia, mas eu encontrei esta foto do Roberto Correia quando ele ainda era jogador da equipe do Santo André. Roberto Correia. Nesta foto que você está vendo, ele é o terceiro jogador em pé. Roberto Correia não teve sequência como treinador. Comercial com Vanderlei Paiva, 15 de Piracicaba com Galdino Machado, Inter de Limeira com Carlos Gainetti, 15 de Jaú com Dudu, Botafogo com Egídio Nunes, que também não teve sequência como jogador, ele que foi atleta da equipe do Botafogo, jogou também no Corinthians. O retranqueiro, o rei da retranca, Milton Buzeto comandava o Juventus. Nenê Boteco, que foi um ótimo médio volante do São Paulo, treinador do São Bento. Sérgio Clérice, um atacante que fez muito sucesso na Itália, treinador do Taquaritinga. E Bolão, como treinador do Taubaté. Depois Bolão virou um empresário de sucesso, fazendo muitos negócios com o futebol japonês. Interessante, aqui no futebol interior, de todos esses, 13 já são falecidos. Um número expressivo. Num contingente de 20 treinadores, 13 falecidos. Cilinho, Hélio Mafia, Mário Travalini, Carlos Castilho, José Poi, Carlos Alberto Silva, José Luiz Carboni, Paulinho de Almeida, Vanderlei Paiva, Galdino Machado, Milton Buzeto, Nenê Boteco e Bolão são falecidos. Você acompanhou aqui no futebol interior os treinadores que estavam atuando no futebol paulista em 1984, há 40 anos atrás, já que estamos nessa gravação em janeiro de 2024. Infelizmente, vários desses treinadores já são falecidos. São falecidos Carlos Castilho, Hélio Mafia, Cilinho, Mário Travalini, José Poi, Carlos Alberto Silva, José Luiz Carboni, Paulinho de Almeida, Vanderlei Paiva, Galdino Machado, Milton Buzeto, Nenê Boteco e Bolão. Todos esses já são falecidos. Você acompanhou aqui no futebol interior. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no futebol interior, é fake news. Sempre aqui no futebol interior. É isso aí, estamos de volta junto com vocês aqui nos canais Futebol Interior. Daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho a bola vai rolar no Campeonato Paulista. Felipe Marques, coloca um pouquinho do hino do Guarani pra mim matar a vontade. Pra mim matar a vontade, que saudade que eu estava do hino do Guarani. Solta um pouquinho o hino do Bugre aí, ô Felipe Marques.
O Guarani que busca a primeira vitória no Campeonato Paulista 2024. Campeonato Brasileiro. Aliás, Campeonato Paulista. Não é brasileiro, mas tem ainda, né? Campeonato Paulista 2024. Aqui nos canais Futebol Interior você acompanha comigo, Gustavo Marques e Albert Cavalcante. Na mesa de som ele, Felipe Marques. Daqui a pouquinho o negócio vai ficar sério. Daqui a pouquinho tem Bugre no Campeonato Paulista, terceira rodada. Vamos, Bugre, pra cima deles, Guarani, flechada neles, Bugre. Eu acredito e essa eu afirmo. Essa vai ser a primeira vitória do Guarani, hein? Hoje acontece a primeira vitória do Guarani neste Campeonato Paulista 2024. Não deu contra o Corinthians, não deu contra o São Bernardo, mas contra o Ituano vai dar. O Bugre vai vencer. Deixa eu abraçar aqui o Danilo, dizendo boa noite, boa jornada. Ele diz assim: a Rádio Futebol Interior está muito bem servida de locutores e comentaristas. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Danilo. Um torcedor verde manda assim: boa noite, Felipe Conceição, que saudade. Melhor atacante do brinco, Rafael Sub-20. Ele manda aqui um monte de mensagens. Um torcedor verde aqui no YouTube. 19 horas mais 36 minutos. Daqui a pouquinho a bola vai rolar no Campeonato Paulista. E nós estamos ao vivo também, gente, lá pela rádio Valinhos FM 87,9. Você que está ouvindo a Valinhos FM no seu automóvel, você, minha amiga dona de casa torcedora, né, que gosta de futebol, tá assistindo, você, meu amigo chefe de família, tá ouvindo a Valinhos FM, obrigado pelo carinho da audiência. Agora você que tá pelo YouTube no Futebol Interior, muito obrigado. Você que está pelo Facebook no Futebol Interior, muito obrigado. Comigo, vamos lá, Facebook, e aí, o Albert Cavalcante. Mandar um abraço para o Cláudio Labate, hoje e sempre Guarani, é isso mesmo. Cláudio Labate que não perde, um abraço ao Cláudio Labate. É isso mesmo, HSG. Mone Fernandes, boa noite, pessoal, ótima transmissão. E ele tá pedindo pra galera compartilhar, então, por favor, compartilhe, faça como o Mone Fernandes, que é o Marcelino. Marcelino, um beijo no seu coração. E segunda-feira a gente vai conversar, levar aquele lero-lero. É isso aí, aqui no Facebook dos canais Futebol Interior, você que está na Rádio Valinhos FM 87,9 e também no YouTube. Só lembrando, Facebook é comigo, no YouTube é com ele, Gustavo Flechada Marques. É isso aí, então compartilha a live, marca aí o amigo, a amiga Bugreira e vamos juntos no Só Pensamento, mandando energia positiva para o Guarani. Vamos, Bugre! Flechada neles, Guarani, em busca da primeira vitória no Campeonato Paulista. O Bugre que já está escalado, e daqui a pouquinho o Albert Cavalcante vai trazer mais uma vez a escalação do Verde que te quero verde. O Guarani Futebol Clube, campeão brasileiro de 1978. O Bugre, o Verde que te quero verde, daqui a pouquinho entra em campo com transmissão dos canais Futebol Interior e Valinhos FM 87,9. Mais uma passadinha no Campeonato Paulista, terceira rodada. Red Bull Bragantino continua vencendo o Botafogo, aliás, empatando, Red Bull Bragantino 1, Botafogo também 1. Nosso amigo Rochinha, Wilson Rocha, está narrando esse jogo. Logo depois do Wilson Rocha, aí vem eu, Gustavo Marques e Albert Cavalcante, trazendo o Ituano e Guarani. O São Paulo vai vencendo a Portuguesa. O jogo no Morumbi, o São Paulo vence a Portuguesa placar de 1-0. E ainda hoje tem São Bernardo e Corinthians. E Ituano e Guarani, com transmissão dos canais Futebol Interior e Rádio Valinhos FM. Amanhã, dia 28, com transmissão dos canais Futebol Interior e Rádio Valinhos FM. É a equipe
do Carlos Corsato, Marcelo Corsato. Vai trazer aí Ponte Preta e Inter de Limeira. E depois também tem Palmeiras e Santos. É o clássico paulista, Palmeiras e Santos amanhã às 18 horas. E Santo André e Água Santa. E Mirassol e Novo Horizontino. Essa primeira fase, terceira rodada, você acompanhando aqui nos canais Futebol Interior. Alguma informação daqui a pouquinho, a escalação do jogo daqui a pouquinho, Guarani e Ituano mais uma vez, mas vamos lá com o repórter Albert Cavalcante. Sempre tem uma boa informação para trazer para você, amigo telespectador. O Guarani que busca, né, de terminar, né, esse jejum de 10 jogos. A última vez que o Guarani terminou um jogo com 3 pontos foi em setembro. Isso mesmo, torcedor bugrino, você que nos acompanha por todas as plataformas, né? Setembro foi o 2-1 diante do Novo Horizontino. Desde então, o Guarani somou 5 empates e 5 derrotas. O resultado positivo em Itu é importante para apaziguar, né, aquele momento de agitação que existe no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tudo por conta do Regis, né? Do problema entre o Regis e também Humberto Louser. Mas, naquela, né? Vamos aguardar aí para ver. Depois, nós já passamos aí a escalação do Guarani. O Guarani que tem suas novidades, né? O Guarani que... O Heitor, que está na lateral direita, ele jogou na última partida, é verdade. O Diogo Matheus acabou ali sentindo a lesão contra o Corinthians e não conseguiu jogar contra o São Bernardo. Ali o Matheus Bueno, que era ali um homem de confiança ali do técnico Humberto Louser, vinha, né? Performando na equipe, ele está no banco de reservas. O Anderson Leite, isso mesmo, Anderson Leite está na volância no lugar do Matheus Bueno. E lá na frente, Lewanderick, isso mesmo, artilheiro do Guarani na Série B do ano passado. Ali ele jogando sempre de pivôzão, ele está jogando, agora ele está na função do João Vitor, né? Ele está jogando mais pelos lados. Então agora aguardar e esperar para ver se a equipe reage, né? A equipe precisa reagir. O Guarani precisa da vitória, lembrando que o Ituano venceu na última partida nada mais nada menos que o todo-poderoso Corinthians, que o Guarani perdeu por 1-0, o Ituano foi lá em casa e acabou vencendo também por 1-0. E pensando em classificação, né, Gustavo Marques, o Guarani precisa pontuar, hein? Precisa pontuar, porque... Urgentemente, hein? É 12, o número que eu vou bater em cima é 12. 12 pontos. E mais uma informação, o Lima, volante Lima, ele foi emprestado para a Inter de Limeira, ele que tem contrato com o Guarani, né? E o salário vai ser pago pela Inter de Limeira 100%, hein? Ele tem aí o salário 100% pago. O Guarani aproveita, né? Empresta o jogador que ele não irá utilizar. Lembrando que o Guarani também está com um leque muito bom, né? De jogadores para a função. Então é isso, Gustavo Marques. A expectativa da partida é que o Guarani possa jogar como nunca e vencer. Essa é a nossa expectativa. O Guarani precisa dos 3 pontos, independentemente da situação. Jogando bonito. Se jogando bonito, jogou bonito contra o Corinthians. A bola não entrou. Jogou aí razoavelmente contra o São Bernardo. A bola não entrou. Até o goleiro adversário tirou a bola no gol. Porém, entretanto, o VAR não marcou nada. Ninguém olhou, não tem chip na bola. E ficou por isso mesmo. E agora contra o Ituano. O Ituano que é um rival direto. Lembrando que eles vão se enfrentar na Série B desse ano. Esse Albert Cavalcante trazendo as informações do Guarani Futebol Clube. O Bugre, como você disse, precisa vencer. E é hoje a oportunidade, o Albert Cavalcante. O Guarani aí só não está na lanterna por causa da Ponte Preta. Também não vem bem no campeonato. O Bugre precisa da vitória, precisa vencer. É um jogo complicado, é um jogo difícil. Acredito que seja. Como eu disse pra você, o Ituano tá com uma equipe redondinha. Você pode ver alguns jogadores, mas dá pra vencer. O Guarani já mostrou aí nesses 2 jogos, já viu a pegada. Agora é hora de entrar pra vencer, é hora de entrar pra ganhar. Campeonato Paulista é um campeonato curto. Você tem que começar a pontuar logo no começo da competição. Não pode deixar pra última hora, porque esse negócio fica tenso. Fica tenso. Vai ficar lutar, vai jogar, vai lutar pra não cair no campeonato. E você tem um jejum contra o próprio, né, Ituano, que faz 3 anos. Apesar do retrospecto, né, geral, o Guarani ter 38 jogos, tem 19 vitórias, 9 empates e 10 derrotas, né? O Guarani faz, né, 3 anos. 3 anos o Guarani não vence o Galo Rubro-Negro aí, né?
fora de casa, no Novelli Júnior. Então o Guarani, além disso, né, além de tudo que envolve, né, a partida, né, voltando a dizer, o Guarani tem uma bela equipe, o Ituano está redondinho também, o Guarani precisa, né, o Guarani precisa dos 3 pontos, até caravana, né, foi liberada aí pela diretoria, né, do Guarani, uma caravana para os associados. Exatamente, né, para os torcedores que queiram aí chegar aí, né, em Itu para assistir, para prestigiar, né, o Guarani precisa de toda ajuda. E a ajuda agora é essa, né? Vamos aí fazer a figuinha, vamos aí usar a camisa da sorte. Eu ainda não consegui os 3 pontos com essa camisa. Se o Guarani não vencer com essa camisa aqui, acho que eu sou obrigado a trocar essa terceira camisa. Que eu acho já linda. Essa aqui tem sorte. Essa aqui tem história, hein? Essa que está no meu corpo tem história. Essa aí tem. Essa já acompanhou muitas vitórias do Guarani, muitas loucuras aqui nessa rádio, muita nesse emoção, palco exatamente. onde nós estamos hoje, muitas histórias que só um torcedor fanático pode contar. O Albert sabe que eu sou um torcedor apaixonado pelo Guarani. Sim. Estou trilhando novos horizontes hoje, mas jamais esqueci do Bravo Bugre Guerreiro. É meu time do coração e quem sabe hoje eu possa dar sorte para esse clube e o Guarani venha vencer aí o Ituano. Flechada neles, Guarani. Gustavo, e falando nisso, se caso houver aí, né, eu torço que sim, se o Guarani vencer, essa camisa não pode sair do estúdio. Não pode. Essa é a sua camisa. Não pode. Você pode, né, ir, voltar, etc. Mas essa camisa aqui eu vou ser obrigado a usá-la. Eu vou ser obrigado a ganhar ela de presente. Com certeza. Você sabe que... Mais uma, já ganhei 2 do Gustavo. Você já ganhou 2 camisas? Duas camisas suas. A Sério? Centenário, a regata, que eu uso na hora do bugre. Você sabe quem que me deu aquela regata? Não, nem imagino. É um jogador do Guarani, que eu não me recordo o nome. Legal, bom, tá sabendo bem. Beleza. Não, foi muito tempo. Você na Rádio Valinhos 87, você tá ouvindo, né? Tá bom, né? Você vai lembrar, aquele que deu o soco, tentou dar um soco no juiz, você lembra? Na Série C. Eu sei quem que é, mas não eu sei quem foi ele. Tá, eu não vou lembrar o nome. Ele ficou louco. Né? Ficou louco. Foi 4x0 lá, 3x0 lá. Foi contra o Boa, final do Campeonato Brasileiro da Série C. Isso, né? Agora eu lembrei. Sim, agora só falta lembrar o nome do jogador, eu vou buscar. Busca aí. Você é um cara influente, conhece tudo do Guarani, vai saber aí o nome desse jogador. Daqui a pouquinho, hein? 19 horas mais 47 minutos aqui nos canais Futebol Interior, que tem a direção executiva de Elcio Paiola, direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias, mesa de áudio e vídeo, ele, hein? Felipe Marques, ele é o cara, ele que aperta os botões, ele que sobe e desce nos áudios do Futebol Interior. Olha, tô muito feliz de poder estar aqui junto com vocês, hein? Então vou pedir, você amigo Bugrino, tô de volta nessa jornada, hein? Compartilha a live, compartilha o Facebook, porque o narrador da flechada tá na área. Pra cima deles, Bugre! O verde que te quer, o verde, vamos, Bugre! Vamos, Guarani, o grupo B, que é o grupo do Guarani, tem o Palmeiras com 4 pontos. O Água Santa é o segundo colocado. Palmeiras é o líder, na primeira colocação com 4 pontos. Segundo colocado, o Água Santa com 3 pontos. Terceiro colocado é o Guarani com 1 ponto. Quarto colocada, no caso, é a Ponte Preta com 1 ponto. É o grupo B, viu, Albert? Viu, e é o Ferreira. Ferreira que te deu a camisa. Tá comigo. Deu um soco no juiz, Ferreira. Tentou dar o soco, foi pra... Tentou, né? Tentou, empurrou. Mas tava bravo, ninguém segurava. O homem é bravo, hein? O homem é bravo. Sabe que o Guarani, ele conseguiu acesso num jogo anterior. E aí iria disputar a final contra o Boa. Exatamente. Nesse jogo do acesso, que eu não me recordo também com quem o Guarani foi contra, deixa eu ver, Juventude, foi isso? Lembrei. Guarani e Juventude. O Guarani conseguiu acesso contra o Juventude. Se bobear, rebaixou o Juventude. Mas uma coisa assim. Isso. No estádio Brinco de Ouro da Princesa com gol de cabeça. Não, esqueci o nome. 1x0. Gol de cabeça, assim, nunca de cabeça pra trás. O Guarani fez o gol, o Guarani conseguiu a vitória. E após o jogo, ele tirou essa camisa e jogou na arquibancada. Adivinha quem estava na arquibancada, embaixo do tobogã? Adivinha quem estava lá, Albert? Gustavo, mano. Eu estava lá e eu falei, essa é minha, ninguém pega. Essa é minha, ninguém pega. Fui lá e peguei a camisa do Guarani. E é essa que está com você. Isso. Não essa aqui não mas que está na sua residência. Exatamente. E tá bem servida, né? Opa, você tá aí? Porra, eu vou falar pra você, o cara é fininho, hein?
cara é fininho, né? Porque coube em mim, o cara é fininho. Hoje já não cabe, né? Não, você não. Devolve lá, que não vai caber. Não, de você não entra. Vai virar e baby look. Casou, né, Albert? Quando a gente casa, a gente dá uma enxadinha. Né? Parte, mas daqui a pouco volta ao agora normal. Cuidar, né? Então, será? Acho que não volta, não. Tendência a piorar, hein? Com as comidas que Emanuele Massaboni faz. Então, boa. É difícil. O Márcio Eduardo mandou assim, ó. Deixa eu ver aqui a mensagem dele. Bora, Bugre, Gustavo Marques. Dando aqui. Não, o Facebook é seu, desculpa. Eu tô você tá, não, é o YouTube. Não, você tá. Me perdoa. Não, peraí. Deixa o YouTube, deixa o Facebook com você, tá bom? Meu Deus Me do perdoa, céu. Albert. Isso não vai acontecer mais. Não, você tá perdoado. A primeira a gente perdoa, tá? A segunda a gente já sabe. Posso lançar um desafio aqui? Lança, ué. Posso lançar um desafio? Claro, você é o homem do desafio. Posso mesmo? Opa. Compartilha a nossa live. Se a gente chegar a 150 simultâneos, eu vou pagar um almoço no restaurante para um dos nossos telespectadores. O que o negócio aí? Do Facebook, tá? E do YouTube. 2 almoços, pode ser? Promessa minha, eu vou pagar. Eu não vou falar o nome do restaurante para falar que é merchan. Não vou falar o nome do restaurante, mas eu pago um almoço aí para 2 pessoas, um do no Facebook, restaurante, um no Facebook e outro no YouTube, se a gente chegar a 150 simultâneos. Mas tem que compartilhar a live, hein? Tem que compartilhar a live, e você que comentar no YouTube, comentar no Facebook, eu vou tomar essa liberdade, depois a direção vai chamar minha atenção, né? Tô vendo. Não sei se pode ou não pode, mas eu vou lançar esse desafio, um presente do Gustavo Marques, Podia tá ser bom? 3 almoços, né? Um para o YouTube, um pro Facebook. Não, e um pra mim. Não, mas você é parceiro. Não, mas então... Mas no dia desse almoço, nós vamos com os torcedores, pode ser? Agora sim. Pode ser? Pode ser. Então tá certo. Então tá, vamos lançar esse desafio? Lançado. Se chegar a 150 simultâneos no Facebook e no YouTube, vocês vão ganhar, aí vocês vão concorrer a um almoço ou um jantar, né? Comigo e com o Albert Cavalcante. Boa, fechou. Tá certo? Tá fechado. Então, beleza. Então, Caramba. compartilha a live. Se chegar a 150 simultâneos, eu vou pagar o almoço pra vocês. Olha aí, ó. Que bom, hein? Essa aqui é minha dívida de gratidão aqui aos canais de Futebol Interior, poder estar de volta junto com vocês. Faltando 8 minutos pra bola rolar. Bugre. Olha o Bugre, todo de branco, hein? Eu consigo, é isso mesmo? Eu tô vendo aqui meio que embaçado, Albert, que eu tô sem o meu óculos, né? Mas você pode falar com mais propriedade, né? O Guarani vem todo de branco mesmo, ô Albert? Todo de branco. Que camisa linda essa. É todo de branco, com detalhe na manga, né? Verde. Muito bonito o uniforme do Guarani. Quando ali vem, né? O seu tradicional, né, listrado ali, né, nas verticais, a equipe do Ituano, né? Lindo, né? Os uniformes, o futebol raiz, ele continua, a gente respira o futebol raiz. E não esquece de eu preciso passar a escalação, viu, meu comandante? Sim, com certeza. Já que você pediu, é com você, Albert Cavalcante. O Bugre tá pronto, Albert? Definido. O Ituano está pronto, Albert? Escalado. Então é com você, com o hino e tudo, Albert Cavalcante. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Humberto Louser vem definido e escalado assim. Douglas Borges, o goleiro, camisa número 31. Na lateral direita, Heitor, o camisa número 2. A dupla de zaga do Bugrão, Léo Santos, o camisa número 3, e Ryan, o 4. Na lateral esquerda, ele que vai completar 50 jogos com a camisa do Bugrão, Mike, o camisa número 6. Os homens do meio-campo do Bugrão, Anderson Leite, o camisa número 5, o capitão Camacho, camisa 14, e ele, o cérebro pensante, pai, eu, Vilchay, camisa número 10. Os homens de frente do Bugrão, Reinaldo, o camisa número 20, Derek, o Lewanderic, o camisa número 11, e ele, o matador na partida de hoje, é o Bruno Mendes, o camisa número 9. Repeteco do Bugrão, Douglas Borges, Heitor, Léo Santos, Ryan e Mike, Anderson Leite, Camacho e Chay, Reinaldo, Derek e Bruno Mendes. Caso o técnico Humberto Louser queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas
Vladimir, Márcio Silva, Helder, Matheus Bueno, Lucas Araújo e Wenderson, Marlon, João Vitor, Gabriel Santos, Iago Teles e Pablo Tomás. Vamos, Bugre! É isso, Albert Cavalcante. Ô, Albert, sabe o que eu dei risada? Porque o Fael diz assim, essa escalação tá certa? Tá certo disso? Sim, Fael, é essa escalação, por isso que eu dei risada e deu uma o Guarani que está na última, né, na última colocação do seu grupo, o Guarani que tem um empate, né, uma derrota e nenhum gol a favor e um gol contra, o Guarani está na terceira colocação do grupo B, viu, Gustavo Marques? Tá certo. E ele ainda ele pergunta assim, Albert, o Guarani joga com dois jogadores mesmo na marcação, é isso, né? O Anderson Leite e o Camacho, né? São os dois volantes e o Chay é o cérebro pensante. Lá na frente o Reinaldo, o Derek e o Bruno Mendes. O trio de ataque, viu, o Gustavo Marques? Tá certo, é o Campeonato Paulista. Vamos escalar o Ituano, Albert. Ituano do técnico Marcinho. Vem definido e escalado assim. Jefferson Paulino, goleiro, camisa número 12. Léo Duarte, o lateral direito, camisa número 2. A dupla de zaga do Ituano. Claudinho, camisa número 3. E o Marcel, camisa número 4. Na lateral esquerda, ele, Cauã Richards, o camisa número 6. Os homens do meio-campo do Ituano. José Aldo, capitão, camisa número 5. Eduardo Persson, ele mesmo, camisa número 10. Ian Rolim, camisa número 8. Os homens de frente do Ituano. Tony Anderson, camisa número 7. Pablo Diogo, camisa número 11. E Salatiel, camisa número 9. Repeteco do Ituano. Jefferson Paulino, Léo Duarte, Claudinho, Marcel, Cauã Richards e José Aldo. Eduardo Persson, Ian Rolim, Tony Anderson, Pablo Diego e Salatiel. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje é ele, hein? Luiz Flávio de Oliveira, com seus auxiliares Danilo Simão Maniz e o Rafael Albuquerque Lima. O quarto árbitro, Ricardo Silva. Na sala da TI, o árbitro de vídeo é o Thiago Duarte Peixoto. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Como eu adoro esse som da torcida no fundo. Vamos, Guarani. Ô, Albert, uma curiosidade, né? Você sabe que eu pensei que, nossa, esse árbitro Luiz Flávio de Oliveira não fica velho, né? Mas você sabe que ele tem um irmão, parece. Parece, né? Parece você demais. Você olhando assim, parece, né? É pra você ver, né? E a linhagem, e todos eles, né, apitam bem. Com certeza, a bola vai rolar, o Guarani todo de branco, verde, quero verde, o Bugre, o Ituano de vermelho, hein? Listras, que coisa, é isso mesmo? Né? Isso mesmo, de vermelho, listas verticais pretas, né? Ali e quando aparece, né? O Eduardo Persson, ele que passou por aqui, ele que fez quando ele fazia gol aqui no Guarani, era golaço, né? De fora da área. O problema é que no Guarani aqui as lesões acabaram atrapalhando muito. E com o técnico Mozart Santos, né, no final de 2022 para 2023, o Mozart Santos contava com ele no elenco, né? Mas ele foi buscar mais minutagens. Aí ele acabou aí acertando com o Ituano, até que o Ituano fez um ótimo campeonato paulista no ano passado. E o Persson tá aí, né? Na plena saúde física, né? Que é isso que o jogador precisa, né? Aí é a saúde, né? Todos nós precisamos, mas para você poder exercer o seu trabalho, nada mais, nada menos que você estar inteiro. E assim está o Eduardo Persson. Tomara que hoje o pé dele esteja descalibrado, assim como todo o time do Ituano. Agora sim, a bola vai rolar para Ituano e Guarani. E atenção, torcedores, vem comigo na mesma emoção, na mesma sintonia que é sempre o futebol interior. O meu coração é verde e branco. E hoje, Guarani, eu vou emprestar a minha garganta.
eu vou emprestar a minha garganta. Eu tenho certeza que você, Bugre, esse clube amado, respeitado, vai sair com a vitória pra cima deles, Guarani. Vamos, Bugre. O verde que te quer, o verde. E o torcedor em casa, acompanhando aqui o futebol interior. Também na Rádio Valinhos FM 87,9. O Valiense acompanhando junto com a gente também essa parceria que já deu certo, viu, Albert? Essa parceria que já deu certo entre os canais Futebol Interior e Rádio Valinhos FM. Você acompanha a emoção de Ituano e Guarani. Vamos, Bugre. O Bugre que precisa a primeira vitória dentro do Campeonato Paulista. Essa é a terceira rodada. O Guarani estreou perdendo para o Corinthians fora de casa, jogou dentro de casa contra o São Bernardo, empatou em 0-0 e agora jogando fora de casa. Só confirma aí, o estádio é Novelli Júnior, é isso? Exatamente, é o Novelli Júnior. Novelli Júnior. Daqui a pouquinho vai ser palco. Vai apitar o árbitro Luiz Flávio de Oliveira. Prepara aí o botão, Felipe. Prepara o botão que eu vou soltar a minha voz. Apita o árbitro. Bola em jogo. Eu tô chegando, vamos agitar. É impressionante, flechada já. Vai meu progrão, simbora pras redes. Gustavo Marques, é a voz dele. A voz é minha, vamos Bugre. Vem tocando bola no sistema defensivo, Jefferson Paulino. O goleiro da equipe do Ituano já vem tocando bola pela direita, abrindo o jogo, vem soltando a equipe do Ituano, toque de bola lá no círculo central, sobe de cabeça, um perde ganha, a bola volta, ainda reboteada com o José Aldo. O José Aldo volta a bola para o sistema defensivo, vem tocando bola a equipe do Ituano no sistema defensivo, vem trabalhando essa bola, vem tentando achar alguém, tocando bola ali com camisa de número 4 da equipe do Ituano, já trabalha essa bola, fez o toque, a bola volta para a equipe do Bravo Bugre. O verde que te quer, o verde, vem tocando bola, o Bugre, lançamento, Bruno Mendes subiu a bandeira, não tá valendo mais nada, Bruno Mendes estava na banheira, Albert. É a primeira, né, tentando o Guarani sair do sufoco, né, o Ituano vai tocando a bola, vai chegando com mais volúpia, 1 minuto do primeiro tempo, ali tentou, né, aquela famosa escapada pelo lado direito, ali o Bruno Mendes estava debaixo da saia, marcado ali o impedimento, segue no Novelli Júnior, Ituano 0, Guarani também 0. Volta outra vez a equipe do Ituano, inverte o jogo da direita para a esquerda do Leme ao Pontal, vem tocando bola aqui na ponta com o Cauã, volta essa bola, vem tocando, vem o Ituano de novo, com o José Aldo, lançamento lá na grande área, passa por todo mundo e vai embora, tiro de meta, o primeiro tiro de meta do Bugre, José Aldo dominou, fez o levantamento dentro da grande área, foi torto para fora, tiro de meta, o primeiro tiro de meta do jogo. Vamos, Bugre, comecinho de jogo, 2 minutos e 25 passados desse primeiro tempo, lançamento lá pro campo ofensivo, consegue recuperar essa bola, vem com Jefferson Paulino, a equipe do Ituano, faz o levantamento, inverte a bola, vem caindo aqui na ponta, outra vez com a equipe do Ituano que vem trabalhando, vem tocando essa bola, lançamento feito, recupera a bola a equipe do Bugre, no círculo central, fez o toque aqui na ponta, domina ali com a dupla de zaga do Guarani, o Bravo Bugre, o Cauã já fez o toque, abre o jogo na ponta, vem o Guarani outra vez, lançamento, vem trabalhando na ponta, outra vez a equipe do Guarani, já abre o jogo, sai, fez o toque para Mike tentou fazer o toque errado, recupera a equipe do Guarani, volta de novo Mike, e pra sai, ergueu a cabeça, passou no primeiro, recupera a bola a equipe do Ituano, o Bugre tentou com Sai, com Mike, não deu certo quase, mas o Ituano
Ituano vem com o Pablo. O Pablo tentou driblar, sofreu o toque, a arbitragem marcou nada. Caiu e não marcou nada, hein, Albert? O Pablo caiu lá na frente e o Chay também caiu no campo de ataque ali, né? Na troca de passes entre o Chay e o Mike. Quando o Chay foi fazer a ultrapassagem, está com a mão ali no tornozelo direito. Está rolando de dores, né? Ali acabou tomando o famoso pisão. O juiz não marcou nada e ali o Ituano saiu no contra-ataque. Pelo lado direito do campo de ataque, o Pablo foi levando. Ele acabou ali, muita velocidade, mas pouca perna. Acabou piscinando, nada foi marcado. Segue no Novello Júnior, hein? Ituano 0, Guarani também 0. A informação para Café Canecão. 0, Ituano 0, Guarani. O Guarani jogando fora de casa, Novello Júnior. Estádio Novello Júnior, a torcida do Guarani cantando. Vem tocando bola outra vez a equipe do Bravo Bugre Guerreiro. Douglas Borges, o goleiro já fez o toque caindo aqui na ponta. Vem dominando com Léo Santos, botou essa bola aqui, curtinha, fez o toque na lateral, a bola volta outra vez para a equipe do Bravo Bugre Guerreiro com o Anderson Leite. Ele já fez o toque, tentou ali driblar, tá caído. Marca a falta pro Guarani. Falta pro Bugre em cima do Reinaldo. Caiu, ganhou falta, mas perde a bola e recupera o Ituano. Vem tocando bola com o Marcel. Marcel já fez o toque para Claudinho. Claudinho no sistema defensivo faz a abertura aqui na ponta direita. O lançamento passa por todo mundo e vai embora. Se perde em linha lateral. É arremesso manual que vai ser cobrado pelo Bugre lá pela esquerda. Comecinho de jogo. Quase 5 e atenção, torcedores. E atenção, meus amigos amantes do futebol. Informo para os canais Futebol Interior e Valinhos FM o tempo e placar de jogo. Campeonato Paulista, terceira rodada, Estádio Novello Júnior. O Ituano tem 0. Guarani também tem 0. E também no Campeonato Paulista, Red Bull Bragantino e Botafogo vão empatando em 1-1. São Paulo vence a Portuguesa dentro de casa no Morumbi. Olha o Bruno Mendes, vem o Bugre na ponta direita. E agora Bruno Mendes, ele para, olha. Vem tentar, soltou curtinha, já abre o jogo. Lançamento na ponta. Heitor tentou fazer o cruzamento. Reinaldo, camisa 20, não consegue. A bola explodiu ali na zaga. A bola volta outra vez com o Guarani, com o Anderson Leite. Anderson Leite dominou, volta a bola para o sistema defensivo, para o Ryan. Ryan já abre o jogo, fez o toque para Léo Santos. Léo Santos abre o jogo com o Mike. Mike pela esquerda, já fez o toque na ponta. Vamos Bugre, é agora. Olha o Derek, pegou, vai tentar fazer o cruzamento. Inverteu, parou, olhou, 2 jogadores do Ituano para cima dele. Ele soltou curtinha, vai pintar, bola na área, cruzamento, sobe de cabeça. A zaga do Ituano tira o perigo. Camacho já recupera a bola. Vem tocando bola no círculo central. Já abre o jogo com o Heitor. Heitor domina, volta a bola para o sistema defensivo ali com o camisa número 3, que é o Léo Santos. Léo Santos já fez o toque ali pro Ryan. Ryan na ponta esquerda, vem trabalhando com o Mike. Mike fez o toque, domina para Derek. Derek, a devolução, vem o Bugre. Outra vez para Derek, cruzamento, pintou o primeiro gol do Guarani. Tira a zaga do Ituano. Tira a zaga do Ituano, a bola vai pra fora. É escanteio pro Guarani, Albert. Guarani vai chegando pela ponta, hein? Ali pelo lado esquerdo, ele, hein? Lewanderic, tabelinha, bola de pé em pé. Ali os jogadores do sistema defensivo do Ituano só ficaram olhando. O Derek acelerou, colocou a terceira, a quarta marcha e fez o cruzamento. A bola pegou na zaga do Ituano, a bola foi pela linha de fundo. Escanteio pro Guarani, o primeiro do jogo. Sai na bola. Sai na bola, camisa 10 é agora, vamos, sai. Cruzamento na grande área, o toque de cabeça, a bola tá viva, tira o Ituano. Tira o perigo de qualquer maneira, o Bugre vem forte, um escanteio quase, Albert. O escanteio na segunda trave, cheio de veneno. Ali o Mike, do outro lado, hein? Ele cabeceou para dentro da grande área, ali a zaga do Ituano se engolou, hein? Acabou tirando mal, a bola acabou sobrando para o ataque bugreno. Lá vem o Guarani, lá vinha, né?
Perdeu todo ali Reinaldo. o camisa 20, o Reinaldo. A bola vai pra fora, tem arremesso manual que vai ser cobrado pelo Ituano, que já vem tocando a bola lá no sistema defensivo, abrindo o jogo ali com camisa 4, que é o Marcel. Marcel domina, trabalha essa bola, sistema defensivo ainda pela esquerda, vai tentar se alguém driblou primeiro, abriu o jogo ali ainda com Marcel. Marcel solta a bola pro José Aldo. José Aldo conseguiu fazer o lançamento, veio o Ituano, chegou batendo pro gol, pega o goleiro Douglas Borges, a bola volta, cruzamento, passa por todo mundo e vai embora. Nossa, que perigo, Albert, que perigo. O Ituano vem forte, defesaça do goleiro Douglas Borges, que deu rebote, quase o primeiro gol do Ituano, hein? Pela meia direita veio chegando ele, hein? O volante. O Ituano joga com 3 volantes barra meias, né? Ali o José Aldo, ele veio fazendo a costura, foi levando para o meio e ali, hein, na meia-lua, ele soltou o sapato da perna esquerda. Ali estava ele, Douglas Borges, ele fez a primeira defesa parcialmente. A bola acabou escapando. Ele acabou fechando ali o ângulo, mas ali já estava marcado. O bandeirinha ergueu, acabou marcando o impedimento. Olha só, Ituano chegando, soltando as suas asinhas do Novelli Júnior. Segue Ituano 0, Guarani também 0. A informação para Restaurante do Dadá. Canais Futebol Interior e Valinhos FM, você escuta aqui. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. É isso aí, aqui nos canais Futebol Interior. Guarani e Ituano vai empatando em 0-0 pro Ituano, 0 pro Guarani. Heitor já domina na ponta direita, ele abre o jogo, fez o toque, vem trabalhando nessa bola com Camacho. Camacho tem a posse de bola, fez o toque na ponta pra Derek, deu certo e agora vai fazer, pintou o gol, bateu na trave! A bola explodiu na trave, o Derek ficou livre, bateu pro gol, a bola explodiu na trave, quase o primeiro gol do Bugre, Albert. Camacho joga muito, Lewanderic joga demais, porém, entretanto, a trave. Mais uma vez o sobrenatural, a trave não deixa o Guarani fazer seu primeiro gol no Campeonato Paulista. O Camacho, ele deu bote no meio campo e viu o Derek, mais uma vez jogando de ponta. Olha o Guarani de novo. Vem o Guarani outra vez, conseguiu passar Reinaldo, pintou o primeiro gol do Guarani, lançamento, ali o gol, bateu pra fora! Bruno Mendes pra fora do gol, fez tudo certinho o Reinaldo, falou pro Bruno Mendes, toma o presentão, faz, Bruno Mendes não conseguiu fazer, mas faltou isso, hein, Albert, pra bola não entrar. Primeiro o Derek, recebeu do Camacho, explodiu a trave. Bateu cruzado, a bola bateu na trave, o Jefferson Paulino não podia fazer nada. Agora, bela jogada do rabiscador. Ele, Reinaldo, mais uma vez, pelo lado esquerdo. Ele chegou na frente da zaga, fez o drible, viu ele entrando, Bruno Mendes, livre, leve e solto. Ele teve tempo de ajeitar o corpo, de escolher o canto. Jefferson Paulino já estava batido. Ele bateu pela rede, pelo lado de fora. Quase, agora ele faz o primeiro gol, lá veio o Bugrão de novo. Vem Derek, soltou pra Reinaldo, linha de fundo, cruzamento, a bola vai pra fora, tiro de meta. E atenção, torcedores, atenção rede, atenção rádio Valinhos FM 87,9, canais Futebol Interior, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Paulista, terceira rodada, estádio Novelli Júnior. 12 minutos e 20 passados, primeiro tempo. E o placar está assim: Ituano tem 0, Guarani também tem 0. E ainda no Campeonato Paulista, terceira rodada, Red Bull ainda vai vencendo o Botafogo. São Paulo vence a Portuguesa, placar de 1-0. E está jogando nesse exato momento São Bernardo e Corinthians. Aqui nos canais do interior você não perde nenhum lance. Ô Albert, quero o seu comentário, né? Quase 15 minutos, eu quero o seu comentário no jogo
e o Bugre, Albert. Comecinho de jogo, teve 2 chances, 3 chances, já era pro Guarani estar vencendo, né, Albert? Exatamente, né? O Guarani vai acumulando chances, né? E não pode perder mais uma vez. O técnico Beto Louser, ele bate nessa tecla, ele tem razão, né? Até o último terço, concordo, ali é o treinador que, né, tem que colocar a sua equipe, montar a sua equipe. Mas quando chega, ó lá, vem o Ituano. E vem o Ituano, a bola volta ali com o Cauã Risser de cruzamento na grande área, passa, toca por todo mundo, toque de cabeça, tira ali a zaga da equipe do Guarani. Vem forte o Ituano também, a bola tá viva, tira de qualquer maneira a equipe do Guarani. Vai tentar fazer ali o contragolpe na ponta esquerda. A equipe do Guarani com camisa 20, que é o Reinaldo, não conseguiu perder o cruzamento, mergulha nela, Camacho, manda a bola pra fora, escanteio para o Ituano, Albert. Quando saiu o primeiro cartão amarelo da partida pro Ryan, ele que fez uma falta, né? Precisou fazer a famosa falta técnica em cima do Salatiel, ele acabou levando o cartão amarelo, o primeiro cartão amarelo da partida. O Guarani vai tentando sair, né, de forma organizada. O Ituano assustou, hein? Depois das 2 chances que o Guarani teve, o Ituano vem pra cima, e o fator casa, né? O fator casa vai pesando e o Guarani vai tentando aí se segurar de tudo quanto é jeito, para que, você sabe, né? Para que o Guarani consiga fazer o seu primeiro gol. Lembrando que o Guarani, nesse campeonato paulista, ainda não venceu. O Guarani, ele na primeira rodada, ele acabou perdendo para o Corinthians, né? De uma forma que muitos acharam que não foi uma forma justa, mas a justiça é bola na trave, é bola no gol, não bola na trave. Assim como foi também com ele, né? Assim como foi agora contra a equipe do São Bernardo. Teve as chances, criou as chances, mas o Guarani não conseguiu transformar as oportunidades em gol. Agora o que o Guarani precisa ter calma, muita calma nessa hora, como diria o outro, e saber controlar a partida, porque vai ser o seguinte, vai ser um Deus nos acuda. O campeonato paulista é um campeonato curto, tem 12, né? Tem 12 rodadas. O Guarani precisa urgentemente começar a pontuar. O Guarani precisa da vitória, simplesmente assim. Precisando da vitória, o Guarani tem que ter, né, o ímpeto, o Guarani tem que mudar, o Guarani tem que virar a chavinha, literalmente, para que possa o Guarani aí performar de maneira melhor. Porque, o Gustavo Marques, o campeonato curto, né, você traz as suas peças e você não consegue, né, performar da melhor forma possível, mais para frente você acaba tendo problemas. É isso que nós não queremos pro Guarani nesse momento, porque uma série A2 é difícil. Estamos na 3ª rodada, é verdade, mas o Guarani precisa já começar a pensar em pontuar o mais rápido possível, porque, obviamente, o seu grupo é difícil e também precisa a classificação. E a dificuldade que o Guarani está tendo, não somente hoje nesse jogo, Albert, mas contra o São Bernardo e contra o Corinthians, não faz gol. Não faz gol. Então, mas começa o sobrenatural. O Derek recebeu o livre, leve e solto, o passe do Camacho. Ali ele bateu cruzado, a bola explodiu na trave. Exatamente, né? Explodiu no lado direito na trave do goleirão Jefferson Paulino, que pulou, mas só para na foto. E depois o Bruno Mendes recebeu a sucarada. Dentro da grande área ali, ele podia ajeitar o corpo, bater de bico, bater de trivela, ele acabou batendo torto. Mandou pela rede, né? Mandou pela rede pelo lado de fora. Então o Guarani vai empilhando oportunidades e não vai marcando. Aí uma bola bandida, você sabe, né, Gustavo Marques? O que seria uma bola bandida, Albert Cavalcante? É aquele chute sem pretensão nenhuma. Vou chutar, não tenho o que fazer, não tenho que, né, pra quem tocar, e chuta. A bola acaba pegando no rim artilheiro, desviando no jogador adversário, ou até mesmo o jogador da zaga do Guarani, acaba matando, né, matando o trabalho. Aí entra naquela parte de treinador. O treinador, ele faz a parte dele, mas também existem outros fatores que a bola não entra, não é só o futebol, né? Tem outros fatores que ajudam a bola a não entrar. E vem o Ituano, toque de bola já foi feito, domina, vem trabalhando com o Persson, e Persson perde, consegue recuperar o Guarani, nossa, na fogueira, hein? Fica ali com Douglas Borges, e fez o toque, conseguiu a recuperação, passa, lindo, 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 vem o Bugre, vai tentar fazer o Hilarie, Bruno Mendes recebeu, tentou recuperar essa bola, não consegue, ficou tranquila pro Ituano, que já vem no lançamento na ponta, tentando achar o Pablo, pega tranquilo, tira.
bola. A zaga Douglas Borges fez o toque, domina o Bugre no sistema defensivo com Léo. Léo já fez o lançamento lá pro campo ofensivo, conseguiu pegar Bruno Mendes, tentou fazer o toque pro Derek errado. Recupera o Ituano ali com Claudinho. Claudinho toca a bola do círculo central, vai trabalhando a bola a equipe do Ituano, vai tentar fazer o Hilari ali. O José Aldo não consegue, daqui a pouquinho tem mudança no Ituano. Mas já, Albert, teve no Guarani. Matheus Bueno, isso mesmo, Matheus Bueno tá prontinho pra entrar. Quem sentiu? Alguém sentiu, hein? Será que alguém sentiu? Não é possível. Ou o Chay, né, com aquela pancada que ele levou, o Matheus Bueno pode fazer a função do Chay, né, como meia. Vamos aguardar aí pra ver qual vai ser a substituição. É isso mesmo. O Chay, com aquela pancada no começo do jogo, tomou uma no tornozelo, então camisa, vamos lá. A informação para concessionária assim, vai embora. Camisa número 10, o Chay. E entra o camisa número 18, o Matheus Bueno. Então o Chay, camisa número 10, vai embora. E entra o camisa número 18, o Matheus Bueno. Matheus Bueno, que é um volante, barra meia, né? Ele vem quebrando o galho. E agora ele será o homem, né? O cérebro pensante do Guarani durante a partida. Essa informação é oferecimento a restaurante do Dadá. E vem o Guarani outra vez, vem tocando a bola. O verde, que te quer o verde com Camacho. Faz a abertura de bola, domina. Abre o jogo, fez o toque, vem trabalhando essa bola. Curtinha na ponta direita. Vem o Bugre. Vamos, Guarani, vamos, verde, que te quer o verde. Heitor já fez o toque no sistema defensivo. Trabalha essa bola com Léo Santos. Léo Santos solta essa bola para Ryan. Ryan já fez o toque lá pro campo ofensivo. Vem trabalhando a bola a equipe do Guarani agora. A devolução. Derek fez o toque, domina, tenta pegar essa bola de qualquer maneira, a bola volta no círculo central, trabalha a equipe do Guarani, já recebeu o Léo Santos para, olha, vai trabalhar essa bola, olha, vê com quem pode fazer o lançamento, tenta ali, tira de qualquer maneira a equipe do Ituano. A bola volta, reboteada. A devolução feita com o Léo Santos. Léo Santos conseguiu recuperar essa bola. Ganha um arremesso manual. Passadinha no Facebook, Albert. É o Márcio Eduardo. Quer imagens, Gustavo? O Márcio Eduardo tá pedindo imagens. Também tem aí a Cláudia Pereira. Vamos, meu bugre. Moni Fernandes, o Marcelino, né? Não pode perder esses gols. Precisa acertar o pé. E o Eliseu Santos, o Bugrão precisa acertar o pé. Caramba, que dificuldade de acertar o gol. O time tá parecendo uns... Eu não vou repetir o que ele disse, mas ele disse que os jogadores do Guarani estão meio estranhos. Os jogadores do Guarani não estão acertando o alvo. Canais Futebol Interior e Rádio Valinhos FM 87,9. Aqui você acompanha o nosso futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Esse é o Felipe Marques na meta de som, ao meu lado, Albert Cavalcante. E tem comentários aqui no YouTube também, viu? O Danilo 8 fala assim: a voz do locutor Gustavo parece com o locutor Cicarelli, da RTC Canal 2, década de 80. Olha tempo, só. hein? Tempo. Mandando um abraço então pro Danilo e o Fael. Cara, esse Reinaldo é ruim demais, pelo amor de Deus. O Danilo não pode perder essas chances, pois em uma hora dessa a bola pode punir. Concorda, Albert? Ah, concordo. Como acabamos de dizer antes, né? A bola bandida, né? O Guarani vai tentando ali, ó, quando o árbitro ali, ó. O Luiz Flávio de Oliveira já tá com o cartãozinho amarelo na mão. Vamos ver para que ele no meio campo, né? Um contra-ataque do Ituano, ele amarelou. Vamos ver para quem amarelou. Estamos esperando aí a geradora de imagens aí, porque eu não consegui observar, só mesmo o cartão amarelo na mão, mas é isso mesmo. O Guarani, quando cria, aí que tá, você acaba aí, quando tem a chance, tem que matar o jogo, né? Porque ali o Ituano acabou sentindo, né? As duas chegadas, o Guarani teve duas oportunidades, assim, claríssimas de marcar e não marcou. Agora o Ituano vem para cima, o Ituano vai tentando colocar as manguinhas de fora. Agora começa, né, o bombardeio do Ituano. O Ituano que joga em casa, venceu o Corinthians na última rodada. O Guarani não conseguiu vencer, pontuou na última partida no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani precisa vencer e não pode de maneira nenhuma perder aí, perder os gols. E o camisa número 3 foi o Claudinho.
por reclamação que tomou cartão amarelo. Tem falta, Persson bateu pro gol, a bola volta, reboteada, tenta outra vez o Ituano, tira de qualquer maneira, afasta a zaga do Guarani. E atenção, torcedores, e atenção, amantes do futebol, para os canais Futebol Interior e Rádio Valinhos FM 87,9. Vem comigo para o tempo e placar de jogo. 22:50 passados, é primeiro tempo. Estádio Novelli Júnior. Ituano tem 0. Guarani também tem 0. 87.9, a voz da nossa gente. Gustavo Marques. Placar ao vivo, Futebol Interior. Red Bull Bragantino 1, Botafogo também tem 1. São Paulo 1-0 na Portuguesa. Esses dois jogos encerrados, hein? Red Bull Bragantino empatou em 1-1 com o Botafogo e o São Paulo vence a Portuguesa jogando dentro de casa. Jogo nesse exato momento, São Bernardo 0, Corinthians também tem 0. E esse jogo aqui, Ituano 0, Guarani também tem 0. Comentários de Albert Cavalcante, 23, quase 23:50. E aí, primeiro tempo. E aí, Albert, o que você achou do Guarani? 23 minutos do primeiro tempo, o Guarani começou, né? Sim, agora aparece aí o Chay ali, ó. A imagem do Chay colocando a mão na cabeça ali, desolado. Ele que está ali com a proteção no joelho. Vamos ver, tomara que ele tá chorando, viu? O Chay tá chorando, alguma coisa aconteceu, parece ser grave. E a contratação, né? Uma da grande contratação do Guarani não conseguiu aí, né? Acabou aí não fazendo seu golzinho e ficou pouco tempo, o Matheus Bueno acabou entrando. O Guarani, ele começa, né? Começa soltando suas manguinhas de fora, tem as melhores chances. E olha o Bugrinho, Albert, Derek, cruzamento na grande área, passou, se girar, vai fazer, partiu, bateu, furou, Bruno Mendes. Furou o Bruno Mendes. Furou literalmente o Bruno Mendes. Era a chance de empurrar pro fundo da rede. Você já empurrou pro fundo da rede, Albert? Lá ele. Mas que chance perdeu, né? O Derek, né? A ponta, jogando como ponta, tá indo bem o Derek, hein? Pelo lado esquerdo, ele fez o cruzamento. Ali o Bruno Mendes estava livre, leve e solto, de costa. A marcação ali ficou a ver navios. Ele dominou com a perna esquerda, girou o corpo para bater com a direita, para tirar um 10. Ele acabou furando. A bola saiu um traque. Mais uma vez o Guarani vai chegando em cima do que no meu comentário, 53% de posse de bola para a equipe do Guarani, 42% para o Ituano. O Guarani teve 2 finalizações, né? O Ituano teve 3 finalizações, mas o Ituano não foi finalizações tão perigosas. Fora o chute do José Aldo, que bateu de fora da área. O Douglas Borges fez a defesa em 2 tempos. O Guarani teve 3 chances. 3 chances para abrir o marcador e não abre. Esse é o problema. Depois a culpa é do treinador, é da iluminação e por aí vai, né, Gustavo Marques? Que coisa é esse Albert Cavalcante. Canais Futebol Interior e Rádio Valinhos FM 87,9. Aqui você escuta o futebol. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Vem o Ituano, cruzamento na grande área, tiro de meta. Você quer sua marca em destaque? Mais uma vez vou repetir, hein? Quer que sua marca fique em destaque? Então você tem que anunciar na Rádio Futebol Interior. Entre em contato agora com o nosso departamento comercial. DDD 19 98989 3526. Chame no WhatsApp e faça um ótimo negócio. Tem escanteio, Albert. O Ituano, né? Pelo lado esquerdo, o Eduardo Persson, isso, cobrou curto. Mas o Ituano vai tentando pelos lados, né? Pelo meio não dá. O Guarani bem postado. Mas agora pelas pontas o Ituano vai trabalhando a bola, não sabe o que fazer. Vai tocando a bola, olha essa bola cruzada, olha aí, Gustavo. Olha o José Aldo, cruzamento, a bola voltou, partiu, bateu pro gol, pra fora. Passe, vai embora, teve uma oportunidade bela, o Ituano que foi desperdiçada, ufa. Que beleza, que bom que essa chance foi desperdiçada, hein, Albert? O Tony Anderson, né, ali a bola fatiada. Da esquerda para a direita, ali a zaga do Guarani tirou mal e veio ele, né? O camisa número 7, Tony Anderson. Ele bateu a bola e não ajeitou muito bem o corpo. A bola veio um pouco alta, ele teve que fazer a alavanca, né? Erguer um pouco a perna. E acabou pegando muito embaixo da bola, a bola subiu um pouco.
e a bola passou ali, né? Pertinho do travessão do goleiro Douglas Borges, a finalização da equipe do Ituano. Ituano vai chegando como pode. O Guarani parou de atacar, né? Depois da chance perdida. O Guarani só se defende, vai esperando o Ituano no seu campo de defesa. Isso é perigoso. Não trazer o Ituano pro campo de defesa, lembrando, hein? O Ituano venceu o Corinthians. Lá vem o Bugrão. Lá vem o Bugre pro Derek. É agora. O Derek já fez Heitor. o toque pra Heitor. Heitor, cruzamento sozinho, vai pintar o gol. Cruzamento na grande na bola com o Camacho. Partiu, bateu pra fora. Pra fora do gol. Várias chances desperdiçadas, hein, Albert? Mais uma vez, o Guarani vem, né, na rotação. A gente estava reclamando que o Guarani não descia. Quando desce muito bem, mas na hora da finalização, meu Deus do céu. Camisa número 2, Heitor, hein? Diogo Matheus que se cuide, hein? Diogo Matheus que se cuide, que eu acho que o Heitor chegou, vestiu a camisa número 2 e é o dono da lateral direita. Fez o cruzamento. A bola jogada na pequena área. 3 jogadores do Guarani. A zaga do Ituano tirou mal e lá estava ele, Camacho. Fora da grande área ali na meia-lua. Ele dominou no peito na hora de tirar o 10. Ele acabou batendo a famoso traque. Acabou chutando no chão. A bola foi quicando sem direção. Quase. O Guarani tem a oportunidade, mas o Guarani não consegue abrir o marcador. Segue no Novelli Júnior. Ituano 0, Guarani também 0. Olha o Eduardo Persson, recebeu, fez o lançamento, tentando achar o Pablo. Tira de qualquer maneira a zaga do Guarani. A bola volta ainda com o Persson. Recupera o Guarani. Teve um combate ali com o Bruno Mendes. Está caído, pediu falta. A arbitragem disse que não foi nada, hein, Albert? Segue o jogo, né? O Bruno Mendes ali tentou sair no contra-ataque. Ali acabou acertando o jogador do Guarani, porém, entretanto, pegou a bola também. Então não é falta. Segue no Novelli Júnior 0-0 e no Guarani. Trabalha o Bugre com o Raigan. Raigan já fez o toque aqui na ponta esquerda. Vem carregando essa bola a equipe do Guarani lá na ponta. 2 jogadores pra cima do atleta do Guarani. O Léo Duarte conseguiu recuperar pro Ituano. Vem trabalhando essa bola, faz a inversão. Vem tocando bola no círculo central. Fez o toque, domina ali com camisa número meia dúzia da equipe do Ituano, que é o Cauã. Cauã já falta essa bola, domina com o Marcel. Marcel no sistema defensivo, fez o toque, vem trabalhando a bola com Claudinho. Claudinho abre o jogo para Léo Duarte. Ele fez o toque com Claudinho, outra vez no círculo central, sistema defensivo, solta a bola com o Marcel. Marcel já abre o jogo, vem tocando bola com Cauã. Cauã fez o Hilari, conseguiu passar, recupera o Bugre. E agora vem no contragolpe, o círculo central, vem Derek. Derek abriu, vai tentar criar jogada, Reinaldo na ponta. Reinaldo recebeu, recolheu, cruzamento na grande área, tira de cabeça. Tira de cabeça ali a zaga do Ituano. A bola volta outra vez com a equipe do Bugre. Já fez o toque, vai tentar fazer a abertura com Camacho. Camacho já fez o toque para Anderson Leite. Anderson Leite tem liberdade, tem o Heitor aqui na ponta. Ele preferiu voltar nessa bola. Fez o toque para Camacho. Camacho já abre o jogo com Mike. Mike volta a bola ainda no sistema defensivo. Vem trabalhando a equipe do Guarani com Léo. Léo já fez o toque, abre no jogo. Agora ele recebeu o Léo. Ele vem na correria total. O Léo Santos fez o toque na ponta, domina com o Heitor. Heitor para Reinaldo. Reinaldo vai tentar fazer o cruzamento de carrinho, tira de qualquer maneira. A bola vai para fora. Escanteio pro Guarani, Albert. O Guarani vai tocando a bola, vai tentando abrir a zaga do Ituano. Agora, hein, a bola da direita para a esquerda, o Guarani vai trocando passes, hein? Envolvendo a equipe do Ituano. A bola ali sobrou pro Reinaldo, que na velocidade tentou o cruzamento. A bola acabou desviando na zaga do Ituano. A bola vai pela linha de fundo. Escanteio para o Guarani pelo lado direito. Mike, o camisa número 6 na bola. Mike, camisa número 6 na bola. Cruzamento na grande área. Sefer, São Paulino. Sobe nela para fazer defesa. E atenção, torcedores, e atenção, amantes do futebol, para os canais Futebol Interior e Rádio Valinhos FM. Vem comigo para o tempo e placar de jogo.
Campeonato Paulista, 32 passados, primeiro tempo. Estádio Novelli Júnior, Ituano tem 0, Guarani também tem 0. Placar ao vivo, futebol interior, jogo finalizado na terceira rodada, Red Bull 1, Botafogo também 1, São Paulo vence a Portuguesa, placar de 1-0. Jogo em andamento, São Bernardo 0, Corinthians também 0. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Bruno Mendes fez o toque para Derek na ponta, vai tentar driblar 2 jogadores para cima dele, não conseguiu dominar para Mike domina, abre o jogo, vem tocando bola, tenta fazer a jogada ali com o Camacho, camisa 14, trabalha essa bola, fez o toque com o Léo Santos para Camacho, outra vez, Camacho fez o toque para Derek, curtinha, para Mike, cruzamento na grande área, a bola explodiu na zaga, vai para fora, é arremesso manual que vai ser cobrado pela equipe do Guarani. O Mike, lateral esquerdo na bola, já fez a cobrança, vem trabalhando a equipe do Guarani com o Camacho no círculo central, já abre o jogo, outra vez ali, domina a equipe do Guarani com o Mike, ele dominou, fez o toque, deu certo para Matheus Bueno, fez o drible, o corte, bateu pro gol em cima na zaga do Ituano, a bola volta outra vez, reboteada, vem o Guarani, vamos Bugre, eu tô sentindo que o gol vai sair, Albert. Eu tô sentindo que o gol vai sair, o Bugre precisando da vitória. Não deu, né, Derek? A bola vai pra fora, tem arremesso manual para a equipe do Ituano. Eu quero o seu comentário, chegando quase 34 minutos desse primeiro tempo, Albert. O Guarani consegue agora, né? Depois dos 20 minutos, sofreu aquela pressão, né? O Guarani apertou, teve as chances, né? Primeiramente com o Derek, depois com o Bruno Mendes, que acabou perdendo a chance. Depois o Guarani demorou um pouquinho para engrenar. Ali nos 30 minutos ali conseguiu com o Camacho, o Guarani vai apertando, olha o Guarani. Olha o Derek, conseguiu recuperar, mas tá marcando falta ali o Luiz Flávio de Oliveira. O Albert, o nosso amigo Bruno Basolini diz assim: vocês narradores aí do futebol interior não comentam os posts dos ouvintes? Então vamos lá, Albert. Então, aí que tá, né? Aí você acabou dançando, né? Porque você está no YouTube ou está no Facebook? Facebook, então, né? Facebook é meu, então vamos... por isso tô te dando a letra, então tá bom, então vamos lá, né? Primeiro o Moni Fernandes, eu achei que você tava no YouTube. Viu? Não. Não, no YouTube você não tá, né? Então tá bom, vamos lá no Facebook, né? O Bruno Busolini, né? Não, né? Bruno Busolini, parabéns pela transmissão FI. E o Moni Fernandes perguntando qual foi a última vez que o time marcou gol, né? Foi em setembro, pela Série B contra o Novo Horizontino. Foi 2-1. Acho que até o último gol também do João Vitor da Lapada. Ele também faz 10 jogos que também não marca, 8 anos. Vem o Ituano, lançamento, batida pro gol pra fora. Tiro de meta que vai ser cobrado pelo Guarani. Douglas Borges na bola. Comenta aí, Albert. E aqui, voltando aqui para os nossos ouvintes, né? Que essa mensagem aí que você passou não chegou para mim. Mas tudo bem. O Moni Fernandes não consegue entrar em forma. Por que será, né? Que o Bruno Mendes está, né, ali sofrendo, né? Diz o torcedor do Guarani. E Albert, será que o Mike tem algum problema com o Derek? Ele prefere voltar a bola para trás do que tocar para ele? Aí é posicional, né, o Marcelino? É posicional. Né? Ele tem que achar o jogador que melhor está ali posicionado, por mais que o Derek esteja, né, entre a linha de frente, mas ali a jogada é treinada, né? E ali é o seguinte: caso um contra-ataque, nós lembramos aí as últimas partidas, o gol do Fagner foi onde? Nas costas do Mike, numa jogada que o Guarani estava com o Reinaldo, ele veio livre, leve e solto, ele perdeu a chance, né? Ele recebeu um lançamento primoroso, né? E ele acabou chegando, perdendo a força, a zaga do Corinthians tirou e a bola acabou sendo enfiada nas costas do Mike. E aí contra o São Bernardo também, né? O Silvinho, camisa número 88, né? Fez o forfé nas costas do Mike, o Mike não conseguia descer com tanta volúpia. Até que o Léo Santos, ele zagueiro, ele que estava dando aqueles famosos lançamentos, porque o Guarani não conseguia sair. Agora com o Derek, que é um jogador que você pode ter certeza que não vai ajudar para marcar. Ele é um jogador que fica lá na frente, o Mike ele tem que ter a certeza. É o toque de bola, o Mike tem muita qualidade, mas tem que ter a certeza que caso o jogador perca essa bola, o contra-ataque, porque o time do Ituano está prontinho para dar o bote, pode ser mortal.
Tá certo, os comentários de Albert Cavalcante. Canais Futebol Interior e Rádio Valinhos FM 87,9. O futebol você acompanha aqui. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem o Ituano na ponta do perigo, vai fazer o cruzamento na grande área, o Cauã tira de qualquer maneira, a zaga do Bugre, a bola vai pra fora, é escanteio para o Ituano, Albert. O Ituano vai chegando, sempre pelos lados, agora pelo lado esquerdo, pelo lado direito que nós estávamos falando, né, que seria o lado esquerdo, que o lado do Heitor que desce mais, né, e o lado direito do campo de ataque é o lugar do Mike, e ali ninguém joga pelo lado do Mike. Agora aqui pelo Heitor, que está descendo e não está tendo ali a cobertura, vai chegando a equipe do Ituano. E ele está na bola, né? O grande Persson, camisa número 10. Vai para a cobrança, Eduardo Persson, cruzamento lá na grande área, lado esquerdo, passa por todo mundo e vai embora. Vai ele se perdendo pelo lado direito, tiro de meta já cobrado. Desce o Bugre da ponta esquerda, vamos Bugre, vamos Bugre. Vamos Guarani, flechada neles, Guarani, perde a bola, desce o Ituano ali com o José Aldo, dominou, abriu, fez o toque, tira ali a zaga do Bugre, a bola volta, reboteada, a posse de bola ainda favorece a equipe do Ituano, tocando bola no sistema defensivo, lá com o Léo Duarte, já fez o toque, abre o jogo no círculo central, vem trabalhando essa bola com o Ian já fez o toque aqui na ponta para a equipe do Ituano ainda, trabalhando essa bola, fez o toque, vem dominando ali com o Cauã fez o toque pro Persson, cruzamento lá dentro da grande área, tira de qualquer maneira a zaga do Guarani, a bola volta com o Persson, conseguiu fazer o toque lá pro Salatiel, tira de qualquer maneira a zaga do Guarani. O tempo vai passando e o Bugre não consegue fazer o primeiro gol, desce outra vez a equipe do Ituano, dominou, correu, José Aldo tentou fazer o toque, cruzamento, toque! Passe, vai embora. Teve o desvio do Douglas Borges ou Albert foi direto pra fora? Pelo jeito aqui foi direto pra fora, porque o camisa número 9, o Salatiel, que jogada pelo lado direito, Tony Anderson, hein? Tony Anderson pelo lado direito, ele parou, dominou, tinha 3 jogadores do Guarani, ele fez a famosa cavadinha. Da direita ali para a esquerda e o Salatiel entrou no meio da zaga do Guarani. Todo mundo ficou olhando a bola. Faltou isso aqui, hein? Faltou isso aqui, hein? Aquele tiquinho. Se ele encosta a bola, a cabeça na bola, poderia ser o primeiro gol da partida. Quando ali também o Bruno Mendes, hein? Está sentindo ali. Ele acabou um encontrão. E aqui no YouTube, já que você gosta, né? Você tá no Facebook, você tá dando uma cutucada em mim. Exatamente. Então tá bom. Então eu vou dar uma passada no YouTube, né? Agora aqui, ó. O Eduardo Nascimento, é o Dudu. Dudu falou que só vai sair gol quando o Albert se animar. Tá difícil, viu, Dudu? Tá difícil, nós estamos muito nervosos hoje, né? O Danilo 8, o Ituano continua muito nervoso. Se o Guarani tiver mais qualidade, já estaria a vencer a partida. Esse técnico também, o José Maduro agora. Esse técnico também já tá na hora de pegar o boné e partir. Eu não acho não, na minha opinião não, mas eu respeito a opinião do amigo. Esse time do Guarani não treina finalização, Antônio Luiz da Silva, e o Guarani. E vem o Bugre, cruzamento, toque! Gol! Reinaldo Bugre! Dentro da grande área, o toque de Bruno Mendes, Reinaldo bateu no canto direito de Jefferson Paulino, que nada pôde fazer. A bola morreu no fundo do gol, a bola morreu lá dentro do gol. Reinaldo tem o número 20 estampada em sua camisa. Abalou, sacudiu, balançou. Meu coração é só felicidade. Abalou, sacudiu, balançou. Isso sim é amor de verdade por você, Guarani. Reinaldo é o nome dele.
Diga aí, Albert Cavalcante, o que você viu que eu não vi? Pelo lado esquerdo, o Guarani vai martelando pelo lado esquerdo. O Guarani vai martelando com o Mike, com o Derek, dessa vez foi o Camacho. 3 jogadores em cima dele, ele viu o Bruno Mendes dentro da grande área. O Bruno Mendes, que já havia perdido 2 oportunidades, agora ele pensou, o quê? Eu vou finalizar? Vou nada! 2 jogadores em cima dele, ele dentro da grande área, de frente, ele viu entrando ele, o herói improvável, Reinaldinho Gaúcho, isso mesmo, camisa número 20 do Bugrão, ele recebeu, ele dominou e bateu firme, bateu forte, bateu cruzado no canto direito do goleiro Paulino, que até pulou, mas nada pôde fazer, Jefferson Paulino. Pode pular, jogar a luva, pode chamar outro goleiro, porque assim você não pega. Agora o Guarani vai vencendo no Novelli Júnior. O Guarani vai conquistando a sua primeira vitória no Campeonato Paulista. Agora, Ituano 0, Guarani 1, Gustavo Marques. Ai, que felicidade, que felicidade, que felicidade! Lançamento, lá vem o Bugri outra vez na ponta esquerda com Derek. Derek dominou, vai tentar ganhar um escanteio. Ele conseguiu driblar, fez o Hilarie, fez o toque pra trás. Vai tentar mandar essa bola não dentro da grande área, não, preferiu voltar, hein? Raio já fez o toque pro camisa número 3 da equipe do Guarani com Léo Santos. Léo Santos já fez o toque, abriu o jogo com o Ryan Camacho. Camacho domina na ponta esquerda, vem trabalhando a equipe do Guarani com o Mike. Mike fez o toque, a devolução foi feita no círculo central, vem trabalhando essa bola, vamos Bugri, vamos Guarani, vamos Bugri, vamos Guarani, olha o Léo fez o toque, a abertura de bola, e Camacho fez o toque no círculo central, vem trabalhando pra Mike dominou, lançamento, botou pra correr, vamos Bugri, tentou lançamento pro Derek, ganha um tiro de meta a equipe do Ituano. Canais Futebol Interior e Rádio Valinhos FM, aqui você acompanha o nosso futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. E atenção torcedores e atenção amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Estádio Novelli Júnior, 44:30 passados desse primeiro tempo. Ituano tem 0 no placar. O Bugri tem 1 gol de Reinaldo. No Campeonato Paulista, jogos em andamento, São Bernardo 0, Corinthians também tem 0. Amanhã com a equipe aqui da Ponte Preta, nos canais Futebol Interior e Rádio Valinhos FM, tem Ponte Preta e Inter de Limeira. Valinhos FM 87.9. Gustavo Marques. FM, esse sou eu desde 1994, hein? Diga aí, Albert, você chamou, falou. É o Enzo Morandi, aqui no Facebook tá bombando, hein? Facebook tá bombando o Enzo Morandi, falando que estão vindo de Ribeirão Preto, Luiz Aparecido Rodrigues e Rodrigues dizendo ufa, Bruno Buzulini está aqui gritando gol. E no YouTube, né, nosso YouTube Futebol Interior, o Danilo 8, né, a sorte do Guarani que o time do Ituano não está acertando o seu contra-ataque. O Albert, é até estranho você falar que Mike é um bom jogador. O cara só tem músculo, não consegue cruzar uma bola certa. Não disse que o Mike é um ótimo jogador, né? Eu disse que o Mike na partida de hoje está fazendo a sua função, né? Que ele fazer tanto o ataque, né? Ajudar no ataque também como na defesa, na recomposição. Voltando a dizer que nos jogos contra o Corinthians e contra o São Bernardo, ele acabou sofrendo muita bola em suas costas. O Corinthians ali conseguiu o seu gol, o primeiro gol, numa bola nas costas dele, né? O Fagner acabou cruzando, né? Lá ele, e depois também, isso aí que você imaginou, né? E também depois o Silvinho, né? O Silvinho jogou muito no lado do Mike, né? Pelo lado esquerdo, né? Pelo lado direito, né? Do campo de ataque do adversário. Então o Mike vem fazendo uma partida segura. E o resultado, até agora, o resultado pelas chances criadas, sim. O Guarani chegou com mais volúpia e conseguiu. Ele teve 4 oportunidades para poder fazer um gol. E o Guarani, então assim, uma coisa que o Guarani precisa, né, e urgente, é
Cara, a casinha é lá dentro. O que vale é os 3 pontos. É mandar a bola pra dentro da rede. E mais 3 minutos de acréscimo, viu, Gustavo? Tá certo. Deixa eu mandar um abraço pro Márcio Carvalho, impressionante. É o cantor e compositor oficial do Guarani. Ele manda um áudio pra gente, deixa eu ouvir. Impressionante na narração, hein? Quebra tudo, meu amigo. Tô aqui na escuta aqui do futebol interior. Abraço do cantor e compositor Márcio Carvalho. Ah, Márcio, um abraço pra Val também, a sua namorada. Alô, Márcio Carvalho, acompanhando os canais Futebol Interior e a Rádio Valinhos FM. Cadê a vinhetinha da Rádio Valinhos FM? Vamos quebrar protocolos, Albert. Valinhos FM 87.9. Você acompanha aqui, olha o Eduardo Persson, vem utuando o lançamento, passa por todo mundo, passa pro Tony, passa por todo mundo e vai embora, é tiro de meta pro Guarani, diga aí, Albert Cavalcante. Saudade da latinha, né, Gustavo Marques? Hoje você tá aí tirando o pé da lama, hein, meu amigo? Chamando vinheta na hora que não é pra chamar, né? Tá rindo à toa, isso que faz, viu? Eu tô falando pra você. Essa felicidade é de um homem recém-casado. Exatamente, quando ali, ó, o recém-casado ali, ó, acabou de apitar ali, viu, Gustavo Marques? Apita o árbitro, termina o primeiro tempo e o Bugre vai vencendo parcialmente, gol de Reinaldo. Bugre 1, Ituano tem 0. Final de jogo e você acompanha o intervalo de jogo aqui, ó, no Futebol Interior. 8 horas mais 50 minutos. Jogador, fala, a gente ouve o jogador? Vamos ouvir o autor do gol do Guarani, Reinaldo. Acho que a equipe tá fazendo um bom primeiro tempo e agora tentar fazer um segundo e sair com a vitória. Boa aí. Tá aí o Reinaldo, o rabiscador, né? Ele que chegou na frente, faz o rabisco, vai pra cima, todo mundo achando. Ele que veio, né? Ele que veio no lugar do Bruno José. Bruno José que era do Cruzeiro, não acertou, né? O Cruzeiro pediu o jogador de volta, né? Acabou aí negociando ele para o futebol japonês. E aí chegou o Reinaldo, desconhecido Reinaldo chegou e na sua terceira partida já estufou as redes, viu, Gustavo Marques? Tá certo, Albert Cavalcante, final de jogo, final de primeiro tempo, né? Intervalo de jogo aqui nos canais Futebol Interior e você acompanhando, né? Albert, que coisa, hein? Que coisa. Muito tempo, né? Tamo junto e misturado, viu? E a minha expectativa nesse primeiro tempo, que eu gostei desse primeiro tempo, não é expectativa, né? O que aconteceu nesse primeiro tempo, o Guarani, ele criou, né, Gustavo Marques? Criou com muita qualidade, né? Achávamos que o monstro era um e acabou sendo o outro, porque o Guarani se impôs, o Guarani soube se impor em campo, apesar de jogar fora de casa, longe dos seus domínios, né? Alguns problemas que ocorrem, né? Ocorreram durante a semana, que muitos achavam que poderiam até estar atrapalhando o Guarani dentro de campo. O Guarani mais uma vez mostra que não é bem isso. O Guarani chegou muito bem com as oportunidades, acabou perdendo oportunidades. Isso é verdade, né? Que pelo amor de Deus, né? O Bruno Mendes teve 2 chances claríssimas e acabou não marcando. E ali o herói improvável, né? Como dissemos aqui, né? O Reinaldinho Gaúcho, né? Ele, o rabisco, ele tá pelo lado direito, pelo lado esquerdo, ele tá ajudando na marcação. E o Guarani acabou saindo nesse primeiro tempo justo. A vitória do Guarani nesse primeiro tempo é justo. Tem que melhorar, ajustar? Sim. Que quando chega em bloco a equipe do Ituano, chega com seus volantes /meia, né? Ali você pode dizer ali que o Eduardo Persson ele joga de meia, mas ele faz a função de volante. Quando eles chegam ali também com o capitão, o camisa número 5, o José Aldo, né? O Ian Rolim fica mais preso, segurando mais ali na frente, né? Na frente dos zagueiros, liberando o Tony Anderson, jogadores que ali estão, o Guarani acaba sofrendo, porque vai abrindo os espaços e o Guarani tem essa dificuldade ainda, mas, né, temos aí, vamos dizer aqui, com o Chay, perdemos o Chay no começo do jogo, o Chay acabou sentindo, eu achei primeiro foi por conta da lesão no calcanhar, no calcanhar, que ele tomou um pisão, mas depois ele acabou sendo substituído pelo Matheus Bueno, e o Matheus Bueno ele vai fazendo a dele, vai alternando. Ora vai o Camacho na frente, fazer a função, entre aspas, né, de carregar a bola até o ataque, e ali vai sobrando, vai vindo jogadores mais, né, que tem um melhor trato com a bola. E ponto positivo mais uma vez, hein?
O Guarani vai vencendo, o gol do Reinaldo, o Derek mandou a bola na trave, o Bruno Mendes ali teve 2 finalizações, mas que partida segura do Camacho, hein? O Camacho, camisa número 14, ele chegou na segunda partida, já tá com a tarde de capitão. Que volante, hein? O Guarani acertou no olho da mosca com a contratação do Camacho, viu, Gustavo Marques? Tá certo, esse é o Albert Cavalcante nos comentários aqui dos canais Futebol Interior e também Rádio Valinhos FM. Lembrando que a direção executiva do Futebol Interior é de Elcio Paiola, a direção geral de Arthur Eugênio Matias, mesa de áudio e vídeo é de Felipe Marques. Lá no Valinhos FM 87,9, o diretor de programação é o Ismael Neto e o presidente Wagner Faneco, a equipe técnica Mayra e o Gustavo. Dando uma passadinha aqui nos resultados, nos jogos que em andamento, né? Jogos aqui nesse exato momento em andamento, é só apenas o São Bernardo e o Corinthians vão empatando em 0-0. Mais cedo, o Red Bull Bragantino, jogando dentro de casa, empatou com o Botafogo, o Fogão, lá com narração do Rochinha. E o São Paulo venceu a Portuguesa pelo placar de 1-0. 8 horas e 53 minutos, ou seja, mais conhecido como 20 horas e 53 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida com os canais Futebol Interior e Rádio Valinhos FM. Valinhos FM. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. Futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Futebol. Gustavo Marques. Estamos de volta junto com vocês aqui nos canais Futebol Interior e Rádio Valinhos FM 87,9. Campeonato Paulista, terceira rodada, o Bugre vai vencendo parcialmente o Ituano, intervalo de jogo, gol de Reinaldo. Nesse primeiro tempo vai dando a vitória, a primeira vitória para o Guarani nesse Campeonato Paulista, terceira rodada. Lembrando que os jogos em andamento, São Bernardo 0, Corinthians também tem 0, amanhã tem Ponte Preta e Inter de Limeira, Palmeiras e Santos, e também vamos ter também a partida entre Santo André e Água Santa e Mirassol em Novo Horizontino. Diga aí, Albert. Se caso o campeonato terminasse hoje, o Guarani está na segunda colocação com jogo a mais, é verdade. Mas o Guarani está empatado com a equipe do Palmeiras com 4 pontos. Então, em primeiro vem o Palmeiras com 4 pontos e em segundo o Guarani com 4. O Água Santa com 3 pontos e a Ponte Preta vai fechando o grupo B com 1 ponto. Já no grupo A, o Santos vem primeiro com 6 pontos, em segundo vem a Portuguesa com 3 pontos, e Ituano, que vai sendo derrotado, vai ficando na terceira posição com 3 pontos, e na última colocação o Santo André com 1 ponto. No grupo C, o RB Bragantino vai liderando o seu grupo com 4 pontos, o Corinthians, que vai jogando agora, vai empatando
vai vir na segunda colocação com 3 pontos. O Mirassol, terceiro colocado com 2 pontos, a Inter de Limeira nenhum ponto. E no grupo D, fechando, né, os grupos do Campeonato Paulista, o São Paulo é líder com 7 pontos, junto com o São Bernardo também com 7 pontos. O Guarani que empatou na última rodada com o São Bernardo. E fechando o grupo na terceira colocação, o Botafogo por enquanto com 4 pontos e o Novo Horizontino fechando aí na última colocação com 2 pontos, Gustavo Marques. Tá certo. Para você que tá ouvindo agora a Rádio Valinhos FM 87,9, tem uma informação. A treinadora valiense Ana Lúcia Gonçalves, de 58 anos, ela foi contratada para comandar o time feminino do Atlético Paranaense para a temporada de 2024. O anúncio foi feito pelo clube em suas redes sociais na tarde da última quinta-feira, dia 25. Então, informação aí para os ouvintes da Rádio Valinhos FM. Ô, Gustavo. Oi. E só lembrando, quem perguntando aqui, né, a turma aqui tá perguntando, né, a Mônica Fernandes perguntando do Reinaldo. O Reinaldo, ele foi contratado por empréstimo, né, junto ao Santa Clara de Portugal. O atacante Reinaldo tem 22 anos, ele foi revelado pelo Criciúma antes de se transferir para o Atlético Paranaense. O Reinaldo também defendeu o CSA em 2021, 119 jogos e 8 gols. Ele que voltou recentemente de lesão, ele que foi negociado pelo Atlético Paranaense para o time lá do Santa Clara. Então ele está por empréstimo, Santa Clara de Portugal, viu? Um jogador de 22 anos que aí, né, chegou e já chegou marcando aí, após aí, ó, no Guarani não fazia gols. Quem disse? Primeiro gol da temporada do Guarani nesse campeonato paulista dele, Reinaldo, ele que vem emprestado do Santa Clara de Portugal. Tá certo, deixa eu mandar um abraço aqui pro repórter feliz, hein? O repórter feliz André Luiz, é aquela vinheta? André Luiz, o repórter feliz assim, alô meninos. Abraço, André. Alô meninos, Gustavo Marques e Albert Cavalcante, bela transmissão, hein? Um forte abraço do repórter André Luiz, o repórter feliz. E o Danilo 8, tá assim no YouTube, diz assim: concordam com os comentários do comentarista? Abraços. Ele faz a pergunta para os internautas, hein? Ah, bom, então. Você concorda com os comentários nossos aqui, ô Danilo 8? Deixa aí sua mensagem, ou no Facebook, que sou eu, ou no YouTube, que é o Gustavo Marques. E a Maria Aparecida Dami, boa noite a todos do FI, um abraço a todos. Um beijo no seu coração, viu, Maria Aparecida? Um beijo, Maria Aparecida, que tem o mesmo nome da minha mãe, hein? Então, um beijo especial para Maria Aparecida. Vou pedir pro trabalho técnico, que é o Felipe Marques. Tá acabando a bateria aqui do notebook, né? Eu tô tentando colocar o cabo aqui, mas na qual eu não consigo. O Felipe Marques, que é muito esperto, é um técnico, eu vou dizendo, é fora de série. É o nosso Humberto Louser. É Humberto, não, ele é melhor. Não, Humberto, não vai cornetar Humberto Louser, não, pelo amor de Deus. Vai. Aqui só muda uma coisa, a questão é o seguinte, é que os 3 jogos do Guarani, o Felipe conseguiu os 3 pontos aqui na Operária, já o Humberto Louser não conseguiu. Mas ele não joga, né, Gustavo Marques? Ele não joga, ele escala a equipe, não é ele que perde gols, né? Ali contra o Corinthians, ali quem mandou aquela bola na trave foi o Matheus Bueno. O Chamusca, ele era um facilitador. O Chamusca, pro acesso, ele foi bom. Agora, nessa última passagem aqui, o Chamusca não foi bom. Mas ele não joga, né, Albert? Como você diz, ele não joga. Então, mas aí que tá. Mas o trabalho dele me dê 2 limões que eu irei fazer uma bela de uma limonada. Agora, o trabalho do técnico Humberto Louser tem que ser exaltado. Primeiro que ele conseguiu deixar o Guarani, depois de um bom tempo, o Guarani teve uma das suas melhores campanhas na história na Série B. Na 30ª rodada pra frente, o Guarani acabou caindo de cabeça. Assim como o Sport também, que era tido como um dos clubes que iriam subir com o pé nas costas, acabou ficando para trás. E agora no Campeonato Paulista, ele com suas peças agora vai chegando, né? Vai ajustando a equipe. Acredito que o Guarani possa ir agora, né? Essa vitória tem que tirar essa nhaca. O Guarani precisa vencer. Primeiramente vamos conquistar os 3 pontos e depois vamos ver aí que o Guarani possa apresentar no campeonato. Lembrando que se o campeonato terminasse hoje, o Guarani estaria classificado para as 8ª de finais, Gustavo Marques. O Danilo 8 diz assim: infelizmente vocês não leram os comentários acima. Ele tá dizendo se a gente concorda com os comentários que ele fez aqui no YouTube, viu, Albert? Então não é com os seus comentários. Tá, ele fala assim, ó: aproveitar melhor as oportunidades, trocar se necessário por jogadores mais
qualitativos e que saiba se posicionar na área, porque o Bugre criou, mas pecou muitas das vezes em suas finalizações. Ele pergunta, vocês aí comentaristas, concorda com o comentário agora que ele sim, fez ainda acima? bem que você desenhou, viu, que aqui a turma aqui é meio devagar, viu? Olha, eu vou falar pra você que nominalmente eu não mudaria, poderia mudar até mesmo a forma que o Guarani está jogando, mas assim, as chances... Você vai olhar o banco de reservas, né? Você tem o Iago Teles, o Pablo Tomás, o João Vitor. Você tem esses jogadores, né, de frente para poder fazer, né? Para fazer o segundo gol, até mesmo não perder as chances. Eu acho que entre o Bruno Mendes e até o Iago Teles, eu acho que, né, no ataque, eu acho que o Bruno Mendes, ele, por mais que ele tenha, né, alguns problemas, né, físicos, eu acho que ele rende mais. É assim, o começo da temporada é ruim para todo mundo. Isso é verdade. E é a mesma coisa, eu não tiraria o Derek para colocar o João Vitor. Isso aí é fato. Eu acho que o Guarani precisa... não é a qualidade do jogador. O que falta no Guarani é o capricho. É chegar à frente do gol e ter aquela calma. Vamos lembrar aí o lance que o Reinaldo fez. Ele recebeu, né? Que ele joga pelas pontas, né? Tanto pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Ele veio pelo meio, fez o rabisco e achou o Bruno Mendes. O Bruno Mendes, ele entrando dentro da grande área, ele veio, deu um drible de corpo, entre aspas, no goleiro, que o Jefferson Paulino acabou sendo deslocado e na hora de finalizar a bola correu um pouquinho. A questão física ainda pega. Esse time, eu acredito muito no trabalho do Humberto Louser, eu acho que ele tem de melhor aí, fora a saída do Chay, né, por conta de lesão. O que ele tem de peças hoje, vamos esperar que o Regis, né, depois com esse, tomara que não seja nada demais, né, com o Chay, tomara que o Regis voltando também a ser reintegrado à equipe do Guarani, o Guarani continue com essa qualidade, que qualidade tem, o Guarani tem tudo para fazer um bom Campeonato Paulista. Tá certo, esses são os comentários do Albert Cavalcante. A bola vai rolar para o segundo tempo. Apita o árbitro, a bola está rolando para o segundo tempo. Eu tô chegando, vamos agitar. É impressionante, flechada já. Vai meu burrão, simbora trazer. Vem, Felipe Marques. Esse sou eu, Gustavo Marques. Olha o Reinaldo, vem descendo o Guarani lá pela ponta direita. Comecinho do segundo tempo, vai tentar ganhar um escanteio e não ganhou, foi nada, Albert. Ficou tranquila para o Jefferson Paulino, que tem um bigodinho invocado, hein? Parece aqueles bigodinhos dos policiais antigos. O Matheus Bueno também, ele usa um bigodão, né? Ele usa um bigodão também, o Pablo Tomás também usa um bigodão, mas eu não vou deixar o meu crescer, porque senão eu vou ficar parecendo com eles, viu, Gustavo? Tá certo, então, positivo, trabalha essa bola aí, equipe do Ituano, o sistema defensivo, vem trabalhando dessa bola na ponta esquerda, trabalha, vem com quem joga, toca aqui no círculo central, vem trabalhando a bola com o José Aldo, ele tenta fazer o toque, vem caindo curtinho aqui na ponta, tem o camisa 2, que é o Léo Duarte, ele recebeu, fez o toque, deu certo, vem trabalhando outra vez o Tony pro Ituano, toque pro Léo Duarte na ponta direita, ele vai tentar fazer o toque, a posse de bola ainda é com o Ituano, trabalha, faz o toque, abre o jogo, faz a abertura, é com o Ian fez o toque do sistema defensivo, vai tentar fazer o Hilarie, preferiu fazer o toque outra vez, domina com Claudinho, Claudinho recolheu, abre o jogo, solta a bola aqui na ponta com o Léo Duarte, volta a bola pra Claudinho, Claudinho no círculo central, volta a bola pro sistema defensivo lá com o goleiro Jefferson Paulino, faz a devolução, domina para Claudinho, Claudinho na ponta, volta a bola para Jefferson Paulino, é o sistema defensivo do Ituano tocando a bola no comecinho de jogo, já fez o toque, domina lá na ponta, trabalhando a bola, Jefferson Paulino outra vez, manda o balaio para frente, o lançamento ficou tranquila, com a zaga do Guarani, que já vem trabalhando a bola com o Mike já fez o toque, lançamento feito, volta a bola com Claudinho, volta a bola, domina ali, tocando a bola para a equipe do Jefferson, do Ituano pro Jefferson Paulino, Jefferson Paulino já recebeu, recolheu, fez o toque, domina na ponta esquerda, trabalha outra vez o Ituano, inverte da esquerda para a direita do Leme, apontar o Ituano, trabalha essa bola no sistema defensivo, voltou para correr na ponta direita, olha a equipe do Ituano, Léo fez o lançamento lá na grande área, afasta a zaga do Bugre. Ô Guga, diga.
O Ituano não consegue ganhar um jogo de virada há 833 dias. A última vez foi dia 16 de outubro de 2021, na Série C, quando venceu o Paysandu por 3-1. A informação para Café Canecão. Ah, você tá bom nas informações, hein, Albert? Olha, aonde você levantou essa informação? Do nada, Albert. Aqui nós estamos aqui conectados aqui, né? Ah, bom. Aqui vamos atrás da Opa, informação. legal, né? Opa, legal. Posso roubar esse bordão seu lá? Me ajuda, pode. Já peguei emprestado. Já peguei emprestado. Esse é o Albert Cavalcante. Trabalha essa bola, a equipe do Guarani no sistema defensivo. Vem o Bugre tocando a bola. Tenta ali fazer o giro, lançamento feito lá pro campo ofensivo, tentando achar alguém. Vem caindo ali Bruno Mendes, recolheu, girou o corpo, deu certo. Domina o Bugre, vem na correria, sofreu a falta, arbitragem em cima, marca falta pro Bugre. E falta perigosíssima pro Bugre. Essa vai ser direta, hein, Albert? É o Marcel, né? Pelo lado direito, acabou encontrando, pelo lado esquerdo, acabou encontrando ele, né? O nosso menino Reinaldo, o camisa número 5, pelo lado direito. Mais uma vez, na velocidade. Esse joga muito, hein? Esse corre muito. Ali acabou deixando o camisa número 4, o Marcel, a ver navios. Ele não teve jeito. Teve que fazer a falta, acabou puxando a camisa do jogador do Guarani. Falta marcada, ele está na bola, hein? O camisa número 20, Reinaldo, está na bola. O Mike, que faz hoje, completa 50 jogos com a camisa do Guarani, também está na bola, ali perto do pico da grande área. Olha só, o Guarani pode, nem tem a chance de fazer o segundo gol, Gustavo Marques. Na bola, vai, partiu, bateu, gol! Gol! Mike! E que golaço, Mike! E que golaço, Mike! Você é o cara! Mike com a perna direita! A bola morreu no fundo da rede de Zé São Paulino, que nada pôde fazer! É gol, é gol, é gol, é gol! É gol, mas que felicidade! Mike, você é o cara, Mike! O Bugre tem 2, Ituano tem 0. O detalhe do gol é seu, hein, Albert? Mike! Simplesmente o Mike Silva da Silva Ferreira, o lateral esquerdo de 22 anos, 1,72 de altura, 50 jogos completados com a camisa do Guarani hoje, isso mesmo, nessa partida hoje, 50 jogos feitos com a camisa do Guarani. Ele tinha 3 assistências e agora marcou um golaço de falta pelo lado direito do campo de ataque. Ali a bola, alguns metros do bico da grande área. Ele estava na bola junto com o Reinaldo, mas ele pediu para bater com a sua perna esquerda. Ele fez o arco, a bola passou por cima da barreira, a bola foi morrer na gaveta, lá em cima, lá na gaveta. Jefferson Paulino até pulou no seu canto esquerdo, mas nada pôde fazer. Que golaço do Mike! Isso mesmo, o Guarani vai vencendo. O Guarani vai conquistando seus 3 pontos. O Guarani vai atrás, vai conseguindo a sua primeira vitória no Campeonato Paulista. Agora, no Novelli Júnior, fazia 3 anos o Guarani não vencia aí, hein? O Guarani vai vencendo por 2-0, Gustavo Marques.
Mike, autor do gol, e vem o Derek na ponta esquerda, na correria total, cruzamento, defendeu o Jefferson Paulino no rebote, tira a zaga do Ituano. Nossa, Albert! Na ponta esquerda, o Derek veio sozinho, ergueu a cabeça, Jefferson Paulino fez a defesa e evita o que seria o terceiro gol do Guarani, Albert. Pelo lado esquerdo, no pique do moleque doido, ele, Lewanderick, tá jogando muito o Lewanderick também, hein? Ele veio na diagonal, ele entrou dentro da grande área e cruzou na marca penal ali, o Jefferson Paulino fez a defesa em 2 tempos. Quase, se a bola passa, o Reinaldo estava lá prontinho para mandar a bola pro fundo da rede. Segue no Novelli Júnior, Guarani 2, Ituano 0, Gustavo Marques. Ele vai tocando a bola, a equipe do Ituano na ponta direita, cruzamento na grande área, sobe de cabeça, tira a zaga da equipe do Guarani, a bola volta outra vez, reboteada, vai tentar girar o corpo, batendo pro gol, passa, pega tranquila lá o goleiro do Guarani, Douglas Borges. O Bugre vai vencendo, o Bugre vai vencendo 2 pro Guarani, 0 pro Ituano, 0 pro Ituano, 2 pro Guarani. O Bugre vence, gol de Reinaldo e Mike. Reinaldo no primeiro tempo e Mike no segundo tempo. Guga, oi. Aqui no Facebook, aqui, ó, muita gente aqui, ó, nunca critiquei. Thiago Bugrino, manda um alô para o Bugrinos de Sumaré, Bugrinos de Hortolândia, um abraço. Moni Fernandes, nunca critiquei. Ali o ASEC Campinas, sabe quem que é a ASEC Campinas? É o presidente. Exatamente. Guga Flechada voltou com tudo. Guarani divide a liderança do grupo com o Palmeiras. Amanhã tem Palmeiras e Santos. Vitória do Peixe pode dar a liderança ao Bugre, dependendo apenas do saldo de gols. Ô, presida, já sabe, né? Amanhã, terça-feira, hora do Bugre. Conto com a sua presença. E Bruno Buzolini, golaço. Que falta bem batida. O Mike, quem criticou, depois você passa aí no YouTube, né? Que estavam falando do Mike, etc. O Mike hoje é a melhor partida do Mike com a camisa do Guarani desses 50 jogos, né? Vai ser completado. É hoje a melhor partida do Mike. Que golaço! Saudade do presidente, hein? Presidente, grande presidente. Baita de um comentarista, hein? Aqui eu sou cover, né? O presida é o cara, ele entende do riscado. Canais Futebol Interior e Rádio Valinhos FM 87.9. O futebol você acompanha aqui. Café Canecão, o café no seu melhor momento. É isso, Felipe Marques, é isso, torcedor ligado e conectado. Teve mudança no Ituano ou vai ter ainda, Albert? Vai ter ainda, né? Eu vi aqui o Miqueias e o Jean-Pierre, que é o jogador que ficou 443 dias sem jogar, né? A depressão também é uma luta contra o câncer, né? E quando teve a chance, quando vai mudar ali também, o Derek quase fez um golaço de cobertura, quando estamos vendo o camisa número 7, o Tony Anderson, com cara de poucos amigos, né? E o Ian Rolim também vai embora. Então o Tony Anderson, camisa número 7, vai embora, vai entrando o 20, Jean-Pierre. E vai embora o Miqueias. O Miqueias entra no lugar do camisa número 8, Ian Rolim. Então vamos lá. Ian Rolim, camisa número 8, vai embora, entra o 21, Miqueias. E vai embora o Tony Anderson, camisa número 7, com cara de poucos amigos. Vai entrando o camisa número 20, Jean-Pierre. A informação para a concessionária Sim. Jean-Pierre, deixa eu informar então, pegando aí o gancho do Albert Cavalcante, só confirma para mim, Albert, então o Ian, camisa 8 sai e entra o Miqueias, camisa 20. Exatamente. 20 ou 21? 21. 21, então Miqueias, camisa 21, isso. Em campo no lugar do Ian, e saiu o Tony para a entrada do camisa 20, Jean-Pierre, é isso? Exatamente, a informação para Café Canecão. E a cobrança de falta foi maravilhosa, hein, Albert? Mais uma vez aí, nós Perfeição. estamos revendo aí o replay, mas bateu consciente com a perna direita no ângulo do goleiro Jefferson Paulino, que nada pôde fazer. Vitória do Guarani parcialmente vencendo o Ituano, placar de 2-0, Albert. E primeiramente, né, dizer ali que o Jefferson Paulino ali, ele pulou. O Jefferson Paulino foi pra bola mesmo, mas a cobrança do Mike com a perninha esquerda, com a canhotinha, ele mandou na gaveta. O lado esquerdo mesmo ali
no ângulo. Ali o Jefferson Paulino pulou, ele se esticou todo, mas foi com a perfeição, bateu firme, bateu forte. Fazia tempo, hein? E eu até estava conversando com alguns amigos de WhatsApp, né? Quanto tempo o Guarani não conseguia cavar essas faltas assim, né? Frontais, quase frontais, né? Um pouquinho pro lado, é verdade, quase perto do bico da grande área, mas o Guarani não tinha batedores. Sempre ficava em cargo do Diogo Matheus. E essa aí do Mike aí foi sensacional. O Guarani, que em 3 partidas não havia feito, né? Em 2 partidas não havia feito gol, já fez um gol para cada tempo. Tomara que continue assim, né, o Gustavo Marques? Exatamente. Vem comigo, torcedores. Vem comigo, amantes do futebol, para o tempo e placar de jogo. Campeonato Paulista, terceira rodada, estádio Novelli Júnior, 13 minutos passados desse segundo tempo. O Ituano tem 0 no placar. O Guarani tem 2, Reinaldo no primeiro tempo. E Mike, uma cobrança linda de falta, vai dando a vitória para o Guarani sobre o Ituano, jogando fora de casa. Jogos em andamento no Campeonato Paulista, terceira rodada, São Bernardo 0, Corinthians também tem 0. 87.9, a voz da nossa gente. Gustavo Marques. Você se liga aqui nos canais Futebol Interior e Rádio Valinhos FM 87.9. Eu quero o seu comentário, Albert Cavalcante, chegando aí na marca de quase 14 minutos desse segundo tempo. Alívio, né? Alívio. O Guarani conseguiu fazer seu primeiro gol, né? Acabou ali abrindo a lata no Novelli Júnior, 3 anos sem vencer a equipe do Ituano fora de casa. E o Guarani abriu a lata e foi com mais tranquilidade para o segundo tempo. Voltando ao segundo tempo, o Ituano até tentou ali fazer ali tentou, né? Tomar as ações. Mas numa jogada de contra-ataque, o Guarani foi cirúrgico, né? Mais uma vez o Derek ele é jogador de ofício pelos lados, né? E joga, né? Ele quebra o galho, entre aspas, como atacante, né? Como centroavante. Ele teve uma chance agora, quase fez o gol de cobertura, né? Ia ser seu primeiro gol nessa temporada também. E o Guarani vai jogando livre, leve e solto. O Ituano vai tendo a dificuldade. O Guarani hoje se superou. O Guarani vem jogando muito bem, o Guarani vem compacto, o time está compacto, né? O time, o meio campo, zaga, ataque, quando vai entrar ali, ó, estamos vendo 2 jogadores ali prontinhos para entrar do Guarani, o Lucas Araújo e também o João Vitor. Então, com certeza, o Derek acabou cansando e o Lucas Araújo vai entrar no lugar do Reinaldo, pelo jeito. Acho que vai mudar a turma da frente, vamos ver se eu estou certo. Não, tô sabendo bem, hein? Camisa número 5. Vai embora, né? Que é o Lucas Araújo, o volante, né? Então vai tirar o Anderson Leite e vai entrar o camisa número 5, o 21, o Lucas Araújo. Lucas Araújo, volante, vai embora. O Anderson Leite vai embora, vai entrar no camisa número 21, o Lucas Araújo. E vai embora ele, né? Agora sim, Derek, camisa número 11, vai embora. E vai entrando no 19, João Vitor da Lapada. Então Anderson Leite, camisa número 5, foi embora. E entrou o camisa número 21, Lucas Araújo. Repita. 21, Lucas Araújo entra no lugar do 5, Anderson Leite. E vai embora o Derek, camisa número 11, entra o 19, o João Vitor da Lapada. Né? Então o Anderson Leite sai para a entrada do... Quem? O Anderson Leite saiu, o 21, assim. Lucas Araújo. 21, Lucas Araújo. Isso. E o Derek, Levan Derek, camisa número 11, foi embora e entrou o 19, João Vitor. Então ele troca, né, nominalmente, né? Ele vai trocando, vai colocando os jogadores para dar aquela famosa, né, descanso para os jogadores, né? Porque o ritmo que o Guarani está jogando é o ritmo mesmo de atrás de 3 pontos, né? O Guarani jogou assim na primeira partida, né? Muito o desenho, né? O desenho da partida, o Guarani em cima, marcando em cima, não deixando o adversário respirar, mesmo sendo o Corinthians numa fatalidade, né? Acabou ali num erro de marcação, acabou tomando o gol. Agora o Guarani jogando, né? O Guarani fez o 1-0 e acabou esperando um pouco o Ituano. O Ituano, quando pensou, né, em começar a tocar a bola, até mesmo chegar com um pouquinho mais de volúpia, ali o Mike, né, aquela falta maravilhosa, o Mike acabou batendo aí 50 jogos, né, e agora o Guarani coloca nas suas páginas, né, nas suas redes, né, 50 jogos com a camisa do Guarani, 3 assistências. Presente hoje com gol, hein? Exatamente. E apresenta um golaço, né, o Mike que para muitos, né, ele, o Speedy Jamerson, ele acaba
ele acaba, como o Jamerson deixou saudade, isso é verdade, né? E o substituto todos esperavam que seria o Mike. E o Mike não é o Jamerson, tá? O Mike é o Mike, mas ele deixou a marca dele. E vem o Ituano na ponta esquerda, cruzamento, olha o perigo, mergulha nela, zaga do Guarani, manda a bola pra fora, escanteio pro Ituano, Albert. O Ituano vai tentando, né? Aí diminuiu o placar, acabou de, né? Tomou aí 2 cacetadas, né? Acabou aí, está atrás, né? Do seu gol de diminuir o placar para tentar o empate. Ali o cruzamento pelo lado esquerdo, ali ele, hein? Camisa número 3, o Léo Santos mandou a bola pela linha de fundo, de capoeira. Escanteio, lá vem os homens. Cruzamento na grande área, Persson na cobrança de escanteio, tira a zaga do Guarani, a bola vai voltando ali, reboteada, tocando a bola no sistema defensivo ali com o goleiro, que é o Jefferson Paulino, fez o toque, atrapalha essa bola, domina ali com camisa 5, que é o Claudinho, Claudinho já abre o jogo, fez o toque na ponta esquerda, vem carregando essa bola, tentando ali criar a jogada, o Ituano vai perdendo o placar de 2-0, 2 pro Guarani, 0 para a equipe do Ituano, gol de Reinaldo, gol de Mike, Reinaldo no primeiro tempo, Mike no segundo tempo, um golaço do Mike. Canais Futebol Interior e Rádio Valinhos FM, aqui você acompanha o futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você curtindo, você ligado, você conectado aqui nos canais Futebol Interior e na Rádio Valinhos FM. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado, amigo torcedor, amigo amante do futebol. Vai trabalhando essa bola, domina aqui na ponta direita. Abre o jogo a equipe do Ituano, que vai perdendo o jogo. José Aldo já recebeu, recolheu, fez o toque na ponta. Domina com Léo Duarte. Léo Duarte domina, preparou, abre o jogo, fez o toque, a bola volta outra vez. Reboteada para o José Aldo fez o toque, domina na ponta esquerda, outra vez vem trabalhando essa bola, o Ituano aperta, consegue roubar essa bola, o Guarani vem no contragolpe, mas o segundo, o árbitro Luiz Flávio de Oliveira, foi falta pra cima do camisa meia dúzia do Ituano, falta ali pra cima do Cauã Richard, hein, Albert? A falta marcada, né, falta do Reinaldo, que vem jogando bem. Ele vai ali substituindo bem o Bruno José, obviamente, né, que é muito cedo, mas a gente vê que ele tem qualidade, vai pra cima e não tem medo não, e faz falta também, sabe também marcar. Isso, Albert Cavalcante, atenção torcedores, atenção amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Informando para a Rádio Valinhos FM 87.9, canais Futebol Interior. 20 minutos passados desse segundo tempo. Estádio Novelli Júnior 0 para o Ituano, 2 para o Guarani. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou. Vai, Guarani! Vai, Brigão! Alô, Arthurzinho, que saudade, Arthurzinho! Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. O Arthurzinho tá em casa, vibrando esse resultado, e vem mais Guarani na ponta esquerda, desce, fez a abertura, vem tocando a bola outra vez aí, equipe do Guarani, trabalhando, abre o jogo, já faz a devolução para Camacho, Camacho para Matheus Bueno olhou, fez o toque, tenta criar ali a jogada, domina no círculo central, vem trabalhando outra vez pro verde, que te quero verde no sistema defensivo, no pique, tenta fazer o toque, Heitor recupera a bola, o Ituano já vem trabalhando com Persson tentou criar a jogada e fez ali a escora, domina, trabalha o Ituano, recebeu ali pra cima do atleta do Ituano, que é o camisa número 20 do Ituano, ele sofre a falta para a equipe do Ituano, pra cima do Jean-Pierre, hein, Albert? O Jean-Pierre, né? Ele tentou girar o corpo em cima do Matheus Bueno. Eu vou falar pra você, hein, Gustavo, você perde o pelo, mas não perde o vício, hein? Essa marcação sua aí, só você, é hebraico que o menino escreve. Meu Deus do céu. Mas ali o Jean-Pierre tentou sair no contra-ataque e ali estava ali, né, a falta marcada. O Matheus Bueno acabou fazendo a falta. A informação para a Pizzaria do Dadá. Que coisa. Tem mensagens aí no Facebook, Albert? Opa, tem sim. Opa, legal, né? Ali o Bruno Busilini, golaço. O Adriano Alexandre Poleto.
Vamos lá, meu bugre. Felipe Silva, seca mais. Não posso falar o resto. E o Cláudio Oliveira. Boa noite a todos do Futebol Interior. Estamos ligadinhos aqui de Indaiatuba. Flechada neles, Guarani. Aquele abraço para Gustavo Marques e Albert Cavalcante. Que golaço do Mike. É isso aí. Um abraço para vocês aí, todos que estão nos ouvindo de Indaiatuba, Valinhos, Campinas, do mundo inteiro, aqui pelos canais Futebol Interior e também pela Rádio Valinhos FM. Tá certo, esse é o Albert Cavalcante, canais Futebol Interior e Valinhos FM 87.9. Aqui você acompanha o futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Comentarista, em sua opinião, o jogo no segundo tempo ficou morno? O Guarani agora espera. O Guarani está agora usando da arma que todos os outros, né, adversários fazem, né? Principalmente na primeira rodada perdemos para o Corinthians. Fez o gol, sentou em cima do resultado. Né? Contra o São Bernardo, o Guarani propôs o jogo, não conseguiu abrir o marcador. E depois o São Bernardo, vendo, né, que o Guarani começou a descer pouco, também acabou ali esperando só o Guarani para ver o que o Guarani poderia fazer para sair na boa. E agora, meu amigo, 2-0 no bolso, o Ituano vai tocando a bola, o Guarani só vai, né? Vai ali cercando o Ituano que se vire para fazer um gol, o segundo gol até o terceiro gol. Lembrando que desde a Série C, hein? Desde a Série 883 dias, o Ituano não vira a partida. Esse é Albert Cavalcante, vem o Bugre, João Vitor, abre o jogo, fez o toque para Reinaldo, dominou, abriu, bateu, é gol! Gol! Do Bugre! Flechada! Que golaço, Reinaldo! Que golaço, Reinaldo! Ele recebeu, recolheu, invadiu a grande área, foi o Mike, hein? Batendo pro fundo do gol, acho que não foi não, foi o Reinaldo. Quando a TV quebra a gente, né? Quem fez o passe foi o Mike, mas quem fez o gol foi o Reinaldo, camisa 20. Bota essa bola pro fundo do gol. Reinaldo é o autor do gol. O Bugre tem 3 agora no placar, o Albert. O Ituano tem 0. Uma estocada. Bola jogada no contra-ataque. E o Ituano vinha rodando ali pelo lado esquerdo, ali apareceu uma bola bandida. Pra ele, João Vitor. Ele engatou a primeira no campo de defesa. Engatou a segunda. Foi levando e foi vendo os jogadores do Guarani vindo como um bloco de carnaval. Ali estava ele pelo lado direito. Reinaldinho Gaúcho, isso mesmo. Ele recebeu a bola do João Vitor. Ele dominou e foi levando dentro da grande área. Ah, é? Ninguém vai vir, eu vou mandar sapatada. Assim bateu com toda a curva. Mandou mais uma vez a bola na gaveta do goleirão Jefferson Paulino, que até pulou, mas nada pôde fazer. Que golaço do Reinaldinho Gaúcho. Olha só, fez o primeiro, fez a barba, fez agora o cabelo e provavelmente o Guarani com esses 3-0 vai fazendo o bigode. Agora no Novelli Júnior o Guarani vai vencendo, vai fazendo 2-0, vai quebrando o tabu, hein? Vai quebrando o tabu, o Guarani não vencia. O Guarani fazia 3 jogos sem vencer no Novelli Júnior. Agora o Guarani 3. Guarani, isso mesmo, torcedor. Guarani 3.
O Ituano não tem nada, Gustavo Marques. 3 pro Guarani, 0 pro Ituano. Situação de momento, os resultados do Campeonato Paulista, terceira rodada. Adivinha, Albert? O que aconteceu? Adivinha, Albert? Não tem São Bernardo 1. Corinthians 0. Olha só, aí sim, hein? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Mudanças. Vamos lá. Na equipe do Ituano vai embora o Léo Duarte, o camisa número 2. E entra o camisa número 13, Aloísio. Léo Duarte, camisa número 2, lateral direito, vai embora. Entra o camisa número 13, Aloísio. Cauã Richard, o camisa número 6, vai embora. E entra o camisa número 15. Achou que ia me atrapalhar, né? A camisa número 15, Viale, o camisa número 15. Foi embora. No Ituano também? Vamos lá. É, no Ituano que eu tô falando. Desculpa, repita. Léo Duarte, camisa número 2, foi embora. Sim, entrou anotado. camisa número 13. Foi embora o Cauã Richard, camisa número 6. Entrou camisa número 15, o Viale. E foi embora o Pablo Diego, ele mesmo, o Pablo que passou por aqui. E entrou camisa número 19, Matheus Candorim. A informação para Café Canecão. Quando vai mudar também o Guarani, para me ajudar, vai embora. Matheus Candorim. Isso, vai embora o camisa número 6. Ele merece 50 jogos e um golaço. Isso mesmo, 50 jogos e um golaço. Vai entrando ali o Wenderson, camisa número 23. Wenderson, o camisa número 23, volante, vai entrando no lugar do capitão. Capitão 14, o Camacho, joga muito, hein? E foi embora o camisa número 6, o Mike. O camisa número 6, o autor do golaço, vai embora e vai entrando o camisa número 16, Helder, o lateral esquerdo, fazendo sua estreia com a camisa do Guarani. Quer que eu repasse? Pera aí, repassa. O Wanderson entrou no lugar de o Wenderson. O Wenderson entrou no lugar do capitão Camacho, camisa número 14. E o camisa número 16, Helder, vai fazendo sua estreia com a camisa do Guarani. Entrou no lugar do camisa número 6, Mike Gustavo Marques. A informação para concessionária Sim. Concessionária Sim e Café Canecão. Campeonato Paulista, terceira rodada. O Bugre vai vencendo, Canais Futebol Interior e Rádio Valinhos FM. Aqui você acompanha o futebol. Café Canecão, o café no seu melhor momento. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Informando para a Rádio Valinhos FM 87.9, Canais Futebol Interior 29 agora, 30 passados desse segundo tempo. Estádio Novelli Júnior, 0 para o Ituano, 3 para o Guarani. 2 gols de Reinaldo e 1 de Mike, 3 para o Bugre, 0 para a equipe do Ituano. Situação de momento nos jogos do Campeonato Paulista, terceira rodada. O São Bernardo vai vencendo o Corinthians dentro de casa, placar de 1-0. 87.9, a voz da nossa gente. Gustavo Marques. Esse sou eu desde 1994, 30 deste segundo tempo. E aí, Albert Cavalcante, os seus comentários. O Guarani tá fazendo barba, cabelo e agora fez o bigode, né? 3-0, um resultado importantíssimo para o Guarani nesse começo do campeonato. O Guarani que estava aí em busca dos 3 pontos, né? Estava começando quando aparece a torcida do Guarani, que saiu de Campinas, né? Guerreiros da Tribo. Exatamente. A torcida do Guarani foi, né? Foi prestigiar o Guarani que precisava dessa vitória. O Guarani acabou mexendo, né, nas suas peças aí. O Derek, vou dar um exemplo do Derek, entrou o João Vitor. E o João Vitor que puxou o contra-ataque, né? Ali pro gol do Reinaldo, nosso Reinaldinho Gaúcho. O Guarani consegue. O Guarani consegue, né? Mais, né? Por incrível que pareça, o Guarani teve 4 chances no primeiro tempo e ali ele acabou perdendo as suas chances, né? E quando sobrou, quando menos esperava, ali o Reinaldo acabou fazendo o primeiro gol. Ali deu toda a tranquilidade para a equipe do Guarani, que aí o Ituano veio para cima, veio com força. Mas na primeira, né? Nas primeiras vaciladas do Ituano, o Mike fez um golaço, 50 jogos, vai sair, tá no banco de reservas. Ele saiu para ganhar aplauso. Correu muito, como eu disse no começo da partida. Olha o Ituano, toca de cabeça pra fora, tiro de meta, escanteio, complete o comentário. Como disse, né, sobre o Mike, pra mim a melhor partida do Mike na sua passagem, nos seus 50 jogos é essa.
O Mike foi muito bem na parte defensiva, na parte ofensiva foi lá, guardou dele. E o Guarani vai vencendo por 3-0 com tranquilidade. Agora tem que ficar esperto, hein? O Guarani tem que ficar esperto, né? 32 minutos do segundo tempo, agora não vacilar, né? Não dá aquela famosa, né? Aquele famoso apagão. Lá vem os homens. Olha o Persson, cruzamento na grande área, tira de qualquer maneira o Bugre. Vem pro contra-golpe agora, Bugre. É agora, Guarani. O João Vitor dominou, vai tentar criar a jogada. Abre o jogo, tentou, olha o Léo. Fez o toque na ponta direita para Reinaldo. Reinaldo abriu a devolução, pintou, bateu, perdeu! Perdeu a oportunidade, o Helder, 16. Parou. Mas não estava valendo mais nada, hein? Mais uma baita de uma oportunidade, hein, Albert? É, mais uma vez, o Guarani de pé em pé, né? O Helder ali também dá bem que ele estava impedido, hein? O Léo, né? O Léo Santos saiu no contra-ataque, na velocidade, engatou a sexta marcha. Ali, né, no subidão, quando ali, ó, desabou. Acho que é o Reinaldo, acho que acabou cansando, hein? Acho que acabou cansando. O Reinaldo ali está ali passando mal, né? Acho que foi pedir substituição. É, isso mesmo. Correu também o contra-ataque. Monstro. O Léo, né? O Léo zagueirão. Foi levando. De um lado ele tinha o próprio Reinaldo, do outro lado tinha o Helder. O Reinaldo ele recebeu e fez o cruzamento. Só que ali o Helder estava ali debaixo das traves, só que ele estava impedido. Mesmo assim no carrinho, ele tentou finalizar, mas não tinha nem goleiro, tá? Ele mandou a bola para fora, o Guarani perde uma grande chance, mas que sorte, hein? Que sorte que estava impedido, senão seria aquele gol perdido para ser, né? Lógico, o resultado 3-0 para o Guarani está sendo, né, favorável, graças a Deus, mas se caso é um resultado que o Guarani está precisando de um gol e não sai, né, caso essa chance não fosse concluída a gol, daria problema depois, hein? A culpa cai no técnico Humberto Dozzi. Canais Futebol Interior e Rádio Valinhos FM 87.9, aqui você acompanha o nosso futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Trabalha a bola, a equipe do Guarani vai vencendo em placar de 3-0, virou goleada, hein, Albert? O placar é padrão, né? 3-0 o placar, é goleada, pra mim é goleada, né? Mas tá faltando um golzinho ainda, viu? Eu gostaria muito aí que o Bruno... que mais um gol? Merece, né? Eu preferia que o Bruno Mendes, né? O Bruno Mendes pudesse fazer aí, hein? Já pensou? Bruno Mendes? Aí sim, Você aí gosta do Bruno Mendes? eu gosto do Bruno Mendes, né? Agora nós estamos o Reinaldinho Gaúcho, o Bruno Mendes, o B9, seria, né, sensacional. Você viu o toque na meta de som de Felipe Marques. E atenção, torcedores, e atenção, amantes do futebol, para os canais Futebol Interior e Rádio Valinhos FM 87.9. Você acompanha o tempo e placar do jogo. Campeonato Paulista, terceira rodada, Estádio Novelli Júnior, 0 para o Ituano, 3 para o Guarani. Resultados em andamento no Campeonato Paulista, terceira rodada. O São Bernardo, jogando dentro de casa, vai vencer o Corinthians. 1 para o São Bernardo, 0 para o Corinthians. Amanhã, a equipe de Carlos Corsato narra Ponte Preta e Inter de Limeira, no Estádio Moisés Lucarelli. Palmeiras e Santos, o clássico desse Campeonato Paulista. Palmeiras e Santos, Santo André e Água Santa, Mirassol e Novo Horizontino. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Esse sou eu desde 1994. Olha o Bugre, Matheus Bueno domina, vai tentar ali 2 jogadores para cima do Matheus Bueno. A arbitragem em cima marca falta para a equipe do Guarani, lá pela ponta esquerda, Albert. E o Matheus Bueno, ele fez o famoso platinado, não é platinado, fez luzes, né? O Matheus Bueno tá todo, né? E quando o Humberto Loser tá com aquela famosa jantada, né? Em cima dos jogadores do Guarani. É pra frente, não é pra ficar toquinho do lado. Tá certo, né? O Guarani tem que ir pra cima, tem que fazer o terceiro. Fez o terceiro, tem que fazer o quarto, o quinto gol. Não pode bobear. Saldo de gols também conta, viu? Quando o Guarani toca a bola com toda tranquilidade. Quanto tempo nós não víamos o Guarani, né, tocar bola desse jeito? Ó, quase perdendo a bola. O Guarani desde setembro, hein? Setembro, vou dizer um negócio pra você. Pode dizer. Com toda certeza. Sim. Sem temer de errar.
essa camisa aqui tem mais vitórias do que derrotas. Ah, não, isso aí sim. Essa camisa... Essa aqui quase subiu o Bugre, por isso que eu falo que tem mais vitórias do que derrotas. É verdade, mas essa aqui, ó, essa azul aqui é a primeira vitória dela, hein? A primeira vitória mais sorte que você traga mais... e o Lucas vêm arrebentar Exatamente. com o Guarani Campeão. conquistando o acesso ou sendo campeão. Campeão, acesso, nós temos que ganhar. Lá vem os homens. Lá vem o Ituano, tira, afasta de qualquer maneira. Ô, Albert, eu sei que tá um pouquinho cedo ainda, mas chegando aí quase 35 minutos desse segundo tempo, na sua opinião, quem está sendo o craque do jogo até esse exato momento? Ah, não tem como dizer, né? Menção honrosa, tá, o Mike, mas o Reinaldinho Gaúcho hoje, ele acabou com o jogo, né? 2 gols, jogando muita movimentação, muita disposição, me fez lembrar os bons momentos do Bruno José. Porém, entretanto, o Bruno José, para finalização, só no final, né, no final da sua passagem aqui no Guarani, que ele acabou conseguindo aí ter êxito, né? Agora o Reinaldinho aí, ele mostrou para que veio, hein? Ó, grata surpresa, no começo achei que ia ser só, no primeiro jogo contra o Corinthians ele teve a chance e acabou perdendo. Agora hoje, o que ele não fez contra o Corinthians, ele acabou aí fazendo aí contra o Ituano, mais uma vez, hein? O tabu aí, e um jejum, né, de 3 jogos que não vencia aí no Novelli Júnior, está caindo por terra, viu, Gustavo Marques? Tá certo. Os comentários do YouTube, o Danilo 8 pergunta, narrador, desculpe, mas você narra desde o tempo do narrador Alexandre Santos? Não lembro do Alexandre Santos, o Danilo 8. Eu tenho 30 anos? Não, ele não. Então, Alexandre Santos, o gol grande. Ele era bom? Era bom? Ele era bom. Ele era do tempo do Gol Grande Momento do esporte, né? Foi o narrador da Bandeirantes, apresentava o programa, o Gol Grande Momento. Grande Alexandre Santos. Não lembro dele, mas... Então, pesquise ele, pra você lembrar. Ah, cavalo! Que coisa, hein? Um abraço pro Danilo 8 acompanhando. O Danilo 8 também fala, Palmeiras e Santos, o clássico da saudade. Vem dominando no jogo ali a equipe do Ituano. Ganha a falta. Em cima, Luiz Flávio de Oliveira. Marca a falta para a equipe do Ituano. O Bugre vai vencendo, vai voando o Bugre no jogo. Que coisa, hein, Albert? Que vitória, hein? Que felicidade. Pois é, né? O torcedor bugrino precisava, né? A zaga perfeita. O ataque, meu Deus do céu. E o importante é o seguinte, né, meu? As chances criadas no primeiro tempo só foi convertida em uma, mas no segundo tempo foi quase 100% de aproveitamento. Quando vem aí ele, camisa número 10, Eduardo Persson, bater a falta marota dentro da grande área. Eduardo Persson, cruzamento, toca de cabeça pra fora. Claudinho nela, a bola vai pra fora. Escanteio pro Guarani. Na verdade, não foi o Claudinho e sim o Marcel cabeceando pra fora em tiro de meta, Albert. Exatamente. Que coisa, hein? Eduardo Persson bateu a falta com efeito. Ali o Claudinho apareceu no meio. Só que aí que tá o problema, o Claudinho né? Tava logo atrás. Exatamente. O camisa número 4 foi o Marcel que cabeceou, não foi o Claudinho. Sim, Marcel. Sim, exatamente, o Marcel. Ele acabou Claudinho cabeceando. É esse aí, ó. Exatamente, é que houve ali. E olha o Bugre quase. Pode completar, desculpa. Eu achei que seria o quarto gol. Então, mas você tá numa fase. Isso é a saudade do sem microfone. Contar que o primeiro gol eu perdi. Mas o nós estamos aqui. O segundo eu mencionei que eu pulei com você. Exatamente. E o quarto eu errei o nome do jogador. Isso, mas tá que bom. O quarto não, porque é o terceiro. É o terceiro, desculpei, agora eu errei de novo. Exatamente, mas isso faz parte, você está voltando com toda a sua emoção nos canais de futebol interior. Mas o Guarani, o Guarani, essa partida aqui eu posso dizer com certeza, até mesmo pelo placar, né, que seja de exemplo para o Guarani durante a temporada, que o Guarani foi muito bem. O Guarani soube aproveitar as oportunidades, por mais que tenha perdido algumas, mas o que vale é isso. Ó. O torcedor não quer saber que a bola bateu na trave, que o Bruno Mendes chutou a bola, o gol livre chutou para fora. O importante é os 3-0, né, o terceiro gol, o Guarani em busca do quarto gol e vencendo, né, tirando o jejum de 3 jogos que não vencia o Ituano fora de casa. Tá certo, esse é o Albert Cavalcante com seus comentários. O Bugre vai vencendo, hein? Placar de 3-0, 3 pro Guarani, 0 pro Ituano. Atrapalha a bola, o Ituano domina ali com o Claudinho. Claudinho no círculo central, fez o toque, trabalha essa bola no sistema defensivo, domina com o Marcel. Lançamento feito, consegue recuperar essa bola. A posse de bola é do Guarani. Tem falta pro Bugre na ponta esquerda, Albert. Com certeza ele será eleito depois o melhor jogador do Guarani, né? O Reinaldinho ajudando lá atrás, ajudando na frente da ponta direita, que disposição.
O meu medo é que, né, você sabe, né? São as lesões. Então eu fico com o meu medo, vamos que nem agora, que pontapé, hein? Vai ser expulso, hein? Vai pra ser cima expulso. do Bruno Mendes. Se eu não estiver enganado, ok, aí o Paulo César ali ele vai dando cartão amarelo, vamos ver pra quem tá dando cartão amarelo. Mas a pancada por baixo em cima do Bruno Mendes ali, pra mim foi agressão, né? Mas tudo bem, o camisa número 3, hein? O Claudinho acabou levando o cartão amarelo. Uma falta dura, hein? A falta dura, ficou só levou o cartão amarelo. Pra mim era pra ser expulso, porém, entretanto, o juizão achou que não era assim. Então, a informação para Café Canecão. É isso aí, você curtindo, você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô leque-leque, nos canais Futebol Interior, exalando a Malbec, hein, Albert? Que fazem, trabalha essa bola, o Bugre, no círculo central, lançamento, nossa, se não pega na coxa, hein? Mas a posse de bola ainda do bravo Bugre, guerreiro do verde, que te quero verde, com o Matheus, ele domina, fez o toque, abertura de bola, jogador caído, a arbitragem tá marcando o quê? Marcando falta, e ali começa o empurra, hein, Albert? Ali começa, né? Porque ali os jogadores do Ituano vai chegando mais fortes, né? Ali em cima do Lucas Araújo, que vai reclamando, Eduardo Persson chega lá, fala, não foi nada, foi na bola. Mas ali os jogadores do Ituano começam a dar aquela famosa, cada enxadada vai subindo sem com minhoca, e os jogadores do Guarani vão pedindo ali calma para os jogadores adversários. Mas é aquela, né? O importante é o resultado, os jogadores do Guarani que não fiquem de toquinho, né? Vai para cima, seja efetivo, vamos mandar a bola para a rede, pô. Você ligado, você conectado junto com a gente, agradecendo o carinho da audiência de todos vocês, amigos torcedores aqui dos canais Futebol Interior. Ituano tem 0, Guarani tem 3, canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9. O futebol você acompanha aqui. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vem trabalhando o Ituano, tira de qualquer maneira, afasta o perigo, vem trabalhando o Guarani 44, vem o Reinaldo, evita a saída, domina não, a bola saiu, tem arremesso manual na ponta direita que favorece a equipe do Ituano. O Bugre vai vencendo, 44-50, o Bugre vai vencendo. Situação de momento no Campeonato Paulista, terceira rodada, você acompanhando no placar ao vivo no Futebol Interior. O São Bernardo vai vencendo o Corinthians, placar de 1-0. Amanhã, domingo, tem Ponte Preta e Inter de Limeira, Palmeiras e Santos, Santo André e Água Santa e Mirassol e Novo Horizontino. Valinhos FM 87.9 é a frequência do Valinhos FM. E você ligado nos canais de Futebol Interior, Facebook e também no YouTube. 45-30. Mais 4. 4 minutos de acréscimo. O Bugre vai vencendo o placar de 3-0. E poderia estar mais, hein, Albert? Poderia, né? O Guarani, depois que fez o terceiro gol, deu aquela famosa segurada, né? Teve algumas chances ainda, descendo, né? Tentou descendo para fazer o quarto gol. Porém, entretanto, ali acabou esperando, né? Apenas a equipe do Ituano que fez as suas mudanças. O técnico Marcinho colocou sua equipe, né? Fez suas mudanças, tentando colocar a equipe do Ituano com mais volúpia no campo de ataque. Mas ali o Guarani está bem postado, hein? O Guarani, que partida de encher os olhos. Parabéns ao técnico Humberto Louser e também aos seus jogadores. Que o Guarani apresentou, tanto que agora subiu a bandeira. Hoje está dando nada certo pro Ituano. O Ituano tenta, esquece. É uma noite para se esquecer, graças a Deus. E o importante é o Guarani marcando os 3 pontos. E um detalhe, né? Que muita gente não vai notar, né? Mas agora eu estou aqui para poder mostrar para vocês. Vamos lá. Se vocês não perceberam, mas o Bruno Mendes ele aguentou acho que é a primeira vez na temporada. Primeira vez desde que ele voltou, ele aguentou os 90 minutos. O Bruno Mendes, então, vai mostrando a evolução física dos jogadores do Guarani. Mas o quê? Ele teve a chance, ele acabou perdendo, assim como o Derek perdeu, assim como tantos outros. Tomou a falta, tá sendo participativo.
Derek, Lewanderic, Bruno Mendes e agora o Reinaldinho Gaúcho vem fazendo ali o forfé no campo de ataque ali na frente. O João Vitor que se cuide, hein? Começou no banco de reservas, entrou, deu um passe, é verdade. Ele é o cara, saiu um cara com qualidade, entrou outro cara com qualidade. Humberto Loser vai achando a equipe melhor, né? E quem criticou o Reinaldinho Gaúcho, por favor, a fila do perdão te espera. Trabalha a bola a equipe do Guarani, lançamento feito, sobe de cabeça para fazer o corte, a bola volta ali, reboteada, o jogador tá caído, falta para a equipe do Ituano. O Ituano vai perdendo o jogo, tá acabando o jogo, o Bugre vai conquistando a vitória, 3 pro Guarani. 3 pro Guarani, 0 pro Ituano. O Bugre consegue a primeira vitória neste Campeonato Paulista 2024. É isso aí, Bugre. O Guarani enfrenta aqui na próxima rodada, o Albert. O Guarani joga dentro de casa naquele horário que todo mundo gosta, né? Às 21h30 contra o Mirassol. Dentro de casa, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, mas agora o Guarani vai lindo, né? Brinco de Ouro da Princesa vai estar lindo, sendo que Mirassol e Guarani, é isso? Mirassol e Guarani. Mirassol e Guarani às 21h30 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vinha descendo, o Guarani consegue a recuperação, a equipe do Ituano vem trabalhando a bola aqui na ponta esquerda, vai tentar fazer a inversão de bola, falta para a equipe do Ituano. O toque de bola do círculo central já faz a abertura, toca a bola aqui na ponta direita, o Ituano vem tocando bola, vai tentando ali criar alguma jogada, descontar aí, fazendo gol para descontar, porque a vitória é do Guarani. E Salati é o cruzamento na grande área, tira de qualquer maneira a zaga do Bugre, agora Bugre, é agora Albert. O Guarani, nossa, que lari-lari é lindo! Que lari-lari é lindo! Acabou. Ergue os braços, Luiz Flávio de Oliveira! Bota o hino do Guarani aí, Felipe Marques! Pode acabar que acabou, Luiz Flávio de Oliveira. O Guarani vence o Ituano fora de casa, 2 gols de Reinaldo e 1 de Mike. 3 pro Guarani, 0 pro Ituano na terceira rodada do Campeonato Paulista. Valeu, Bugre! Valeu demais, Guarani, obrigado, Bugre. Você é sensacional, meu Bugre guerreiro. O Bugre venceu o Albert Cavalcante. Agora, o fim de jogo com você. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Gustavo Marques. Alguém fala aí, Albert? Ainda não, vamos ouvir, né? Vamos esperar daqui a pouquinho qual jogador do Guarani que irá aparecer aí para desfilar aí nos canais Futebol Interior e também na Rádio Valinhos FM 87,9, mas eu tenho quase certeza que é ele, né? O autor dos 2 gols do Guarani nessa vitória por 3-0, ele, né? O Reinaldinho Gaúcho, ou também conhecido como Reinaldo. Ele, jogador de 22 anos, 1,78 m, ele que veio do Santa Clara, está emprestado, ele é do Atlético Paranaense, ele foi repassado para o Santa Clara e dali ele veio parar aqui no Guarani. E todo mundo chegou, né? Achando que ele não iria performar conforme o Bruno José. O Bruno José demorou também um pouquinho para poder, né, engrenar, e agora aí nada mais, nada menos que ele faz 2 gols. E que golaço, né? O Reinaldo, sensacional. Se tiver que escolher o craque do jogo para mim, né? Obviamente iremos depois as notas do jogo, mas para mim o Reinaldo, ele foi fora de série. 2 gols, né? 2 gols numa partida do Guarani que não vencia, não marcava gols. Aí agora ele fez aí o barba e cabelo. Você que gosta tanto de barba, está aí, ó. Feito os gols aí, ó. Os 2 gols, a torcida do Guarani que veio, né, de Campinas para Itu, comemorando ali a Fúria, ali também os guerreiros. Então é o seguinte, o Guarani hoje, o estádio Brinco de Ouro da Princesa fora de Campinas, hein? Parabéns aos envolvidos, parabéns ao técnico Humberto Loser, que até, né, um tempo atrás aí, até ontem, estava aí, né, tendo problemas, né?
Agora o Guarani consegue a sua vitória, tão sonhada vitória, primeiro do campeonato, e ele que sai rindo, né, para ser entrevistado. E só lembrando, o Meia Chay, ele saiu, né, e sofreu uma torção no joelho direito. Ele será reavaliado, né, nos próximos dias. E vamos lá, né? Vamos ouvir ele, Felipe Marques, o craque do jogo, o Reinaldo. E a torcida gritando seu nome ali ainda. Fala um pouquinho sobre esse momento pra gente, fazer 2 gols, essa vitória que tanto faltava, 10 partidas que não triunfava aí. Foi um momento muito feliz, né? Agradecer a Deus por nos ajudar na vitória, feliz pelos 2 gols. Quero agradecer a minha família, meus amigos. Todo mundo sabe o tanto que eu sofri nesses 2 últimos anos por conta de lesão e momentos muito difíceis familiares. Quero dedicar esse gol para meu pai e minha mãe, que são guerreiros, e seguir, né? Primeira vitória, agora trabalhar. E que quarta-feira nós temos mais uma batalha dentro de casa. O que você falaria para aquele cara sofrendo com lesões, vendo marcar agora 2 gols? É fruto de trabalho, né? Confiei em Deus, trabalhei e quem trabalha, Deus ajuda, não tenho o que falar. Agora me tira uma dúvida, 3 gols, é goleada ou não? Pode se contar como goleada, mas pezinho no chão que quarta-feira tem mais. É isso? Aí sim, é isso mesmo, 3-0 é o goleada clássica, né? Pezinhos no chão que quarta-feira... Tem mais, é isso aí, E que camisa linda do Guarani é essa aí, hein? Meu Deus do céu, a capa vem fazendo cada uniforme. Aí meu 13º foi consumido, né, por conta dessa camisa, e meu cartão de crédito obviamente irá explodir. Já vou avisar já turma em casa, porque eu vou comprar a camisa branca do Guarani. Que camisa maravilhosa. E o Guarani aí presenteando o seu torcedor, né, em Itu com essa vitória 3-0. É isso mesmo, pezinho no chão, porque fazia exatamente 10 partidas que o torcedor do Guarani, que o Guarani não sabia o que era vitória. Gustavo Marques. Positivo, Albert Cavalcante, jogo que começou às 20 horas, está finalizando. São Bernardo venceu o Corinthians, jogo finalizado, São Bernardo 1, Corinthians 0. A vitória do Guarani venceu a equipe do Ituano, placar de 3-0. Amanhã tem Ponte Preta e Inter de Limeira, transmissão aqui nos canais Futebol Interior e Rádio Valinhos FM. Palmeiras e Santos, Santo André e Água Santa, Mirassol e Novo Horizontino. E com esse resultado, né, com esse 3-0, por conta do saldo de gols, obviamente o Palmeiras irá jogar na rodada, o Guarani ele é líder do seu grupo. Isso mesmo, o Guarani está com 4 pontos, mas por conta do saldo de gols, né, sofreu 1 e marcou 3. O Palmeiras fez 4 e sofreu 3, então, né, 2 contra 1. O Guarani está na primeira colocação do Grupo B do Campeonato Paulista. Olha só como a vitória não faz, hein? Por isso que é saldo de gols. Além de vencer, saldo de gols. É isso mesmo, Guarani na primeira colocação, o Gustavo Marques. Tá certo, esse é Albert Cavalcante nos comentários aqui dos canais Futebol Interior. Rápido intervalo e nós voltamos em seguida com o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração.
futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Gustavo Marques. Esse é o Fim de Jogo aqui nos canais Futebol Interior. Nós transmitimos a vitória do Guarani, vencendo a equipe do Ituano, placar de 3-0. Os gols foram marcados pelo Reinaldo, 2 gols, no primeiro tempo, no segundo tempo, e um golaço de falta do Mike. Vitória do Guarani para cima do Ituano, que agora, olha lá, o Guarani é líder do grupo, até amanhã, porque o Palmeiras joga, né, mas o Guarani vai dormir na liderança do grupo B, né, Albert? E pode acontecer o Palmeiras perder também, vai jogar o Sansão, né, perde, toma uma goleada. Vamos torcer agora, né? Agora todo mundo aí secando, secador ligado. Se meu secador eu não trouxe. Cadê o secador? Meu secador ele ficou em casa, viu? Só pra momentos, né, decisivos o secador. Então nesse começo, exatamente, esse começo do campeonato aí, aí da partida, assista a rodada pra frente, aí começa a ligar o secador, né? Porque, vou falar pra você, eu achei que o secador ia dar sorte, acabamos dançando, né? No segundo turno, aí no final do segundo turno do Campeonato Paulista. Mas agora aí, eu acho que agora dá até aquele alívio, né? Hoje, nós, torcedores bugrinos, iremos ali dormir tranquilos, né? Você aí na rádio Valinhos FM 87,9, mandar aquele abraço pra vocês aí, você que acompanhou, vá acompanhando a nossa jornada esportiva. É um prazer enorme, é uma satisfação muito grande estar com todos vocês nas nossas redes sociais, nos canais de áudio, no Facebook, no YouTube, enfim, em todas as plataformas dos canais Futebol Interior. Você, torcedor do Bugrino, pode dormir sossegado, hein? O Guarani venceu e convenceu com o golaço dele. Mike, 50 jogos com a camisa do Guarani. O Mike que estava fazendo uma partida quase perfeita, né? Alguns né, cornetaram aí se o Mike estava jogando tão bem assim. Não, o Mike ele fez sua função, né? Ele cumpriu sua função, tanto na frente, fez um golaço e também como atrás, viu, o Gustavo Marques? Tá certo, vitória do Guarani então, placar de 3-0, Bugre dormindo na liderança. Esse é o verde que te quero verde, é esse futebol, essa garra, essa vontade, e o resultado veio, o Bugre vence e o torcedor está feliz da vida, como você mesmo disse, Albert Cavalcante. 3 pro Guarani, 0 para o Ituano. Agora eu quero os seus comentários, o Albert Cavalcante, começando pelo primeiro tempo. Quero que você faça uma análise do Guarani no primeiro tempo e uma análise do Guarani no segundo tempo. Teve posturas diferentes, ou seja, o Guarani era um no primeiro tempo, foi outro no segundo tempo, o Guarani manteve a mesma intensidade, estava ali plantando aí esse resultado e concluiu, olha, bonito, hein? Concluiu aí no segundo tempo. Diga aí, Albert. Gustavo Marques, você está numa fase, hein, meu amigo? Eu sei o que é, você quer marcar sua ficha técnica, então deixa comigo aqui. Peguei você no pulo. O Guarani começou a partida, eu achei até mesmo que o Guarani ele começou um pouquinho acanhado, né? Esperando as oportunidades. Mas quando ele viu que o Urso não era tão bravo assim, ele começou ali a arriscar. E mais pelas pontas, pelo lado esquerdo. Por incrível que pareça, achei que, por mais que o Heitor na última rodada, foi um dos destaques do Guarani pelo lado direito. E ali o Guarani começou ali daquela forma pensa, né? Só jogando pelo lado esquerdo, onde havia a dobra entre o Mike e também o Lewanderick. O Lewanderick é um jogador de ofício, né? Ele joga pelas pontas, tá? E ele foi colocado, né? O técnico Humberto Louser foi colocando ele para ele sendo um jogador grandão, né? Ele ser ali o matador, o camisa número 9. E ele saiu muito bem, não desaprendeu, hein? O homem joga em qualquer lugar. E ali ele teve a primeira chance, né? Uma bola ali que o Camacho também, né? Menção honrosa a ele. O Camacho, que esse homem joga, que volante, hein?
Fazia tempo que eu não via o Guarani com um volante assim tão bom, né? Eu lembro do Bruno Silva, né? O Bruno Silva fazia o arroz com feijão, mas ele fazia muito bem temperadinho. Mas o Camacho é fora de série, né? O Camacho dá combate, vai lá na frente, chama, vai tabelar junto com o meia, e ali foi o passe dele, né? O Camacho deu um passe, né? Na diagonal, ali o zagueiro não sabia se acompanhava o Derek ou se combatia a bola acabou sobrando com o Derek encheu a perna e acabou explodindo na trave, né? E ali o Guarani teve outra chance, logo na seguidinha, ali o Reinaldinho Gaúcho, ele que joga ou na ponta direita ou na ponta esquerda, ele se movimentava, um jogador ali que ele tem a liberdade na frente do ataque a se movimentar, então ele recebia a bola nas pontas ou até mesmo vinha de trás para ajudar ali o Chay que saiu no começo do jogo, acabou sentindo, né, torção no joelho. Primeiro ele tinha tomado uma pancada no tornozelo, depois ele acabou torcendo, sofreu a torção no joelho, e o Matheus Bueno entrou, Matheus Bueno que fez o papel de meia/volante. E ali começou os jogadores do Guarani fazer a famosa, né, a flutuação. Começou a sair do meio para frente, começou ali a se infiltrar ali na grande área. E ali numa dessas, né, um erro de marcação com a movimentação dos jogadores. Ali o Reinaldo chegou de frente ali na meia-lua e ali ele poderia ter finalizado. Mas ele só fez o teste, viu? Ele pegou com todo carinho, ele só colou para o Bruno Mendes, que ele deu a passada certa, olhou para o gol, mediu, mas na hora de bater, a bola deu a famosa corrida. A famosa deu uma corridinha, ele acabou finalizando com o gol aberto, porém a bola acabou pegando na rede, surfou a rede, só que pelo lado de fora. Ali achávamos que o Guarani iria bater, fazer a mesma maneira que nas outras partidas. Criar chances e acabar desperdiçando. Ali começou, depois dessas duas chances, o time do Ituano foi pra cima. Teve uma finalização do camisa número 5, o José Aldo, que bateu de fora da área, que o goleiro Douglas Borges fez a defesa por 2 vezes, né? E ali o Guarani na sequência. Ali o Reinaldinho Gaúcho. Ele recebeu a bola ali do lado esquerdo. Ali o Camacho e também o Mike estavam ali naquele bololô, fez o passe dentro da grande área. O Reinaldo com toda a tranquilidade dominou e não tem medo de cara feia não. Bateu forte, bateu no canto baixo do goleiro Jefferson Paulino, que até pulou, mas a bola ainda teve por capricho, bateu na trave e entrou. Ali destabilizou o time do Ituano. O Ituano tentava, mas não com muita volúpia, não conseguia transpor o meio campo do Guarani. Anderson Leite também não apareceu muito nominalmente, mas jogou muito. Você disse pouco o nome dele, mas ali dava liberdade pro Léo Santos, né? O Léo Santos sai bastante, tanto que na virada do segundo tempo, né? Agora falando do segundo tempo, ali o Guarani começou de novo pelos lados, pelo lado direito, e ali grata surpresa, né? Ali o Derek, né, puxando o contra-ataque com o Bruno Mendes, a bola virada da esquerda para a direita, o Bruno Mendes sofreu a falta e ali foi ele. O Mike com a camisa número 6, com a perna esquerda. Ele ajeitou o corpo, bateu a falta com perfeição por cima da barreira. O goleirão Jefferson Paulino mais uma vez, hein? Pulou, mas não pôde fazer na gaveta, no canto esquerdo, na gaveta lá em cima. Nada o goleirão pôde fazer. Aí com 2-0 o Guarani só administrou. E quando teve as mudanças, né? O Derek teve uma chance também de fazer um gol de cobertura e a bola acabou não entrando por milímetros. Aí mudança do técnico Humberto Louser. Aí o famoso dedo do treinador. Ali o Derek cansado, ele coloca o João Vitor. Quando ele coloca o João Vitor na primeira, hein? No escanteio foi pra cima, né? O time, a equipe do Ituano foi pra cima. No primeiro escanteio, né? Da equipe do Ituano, a bola tirada, ali o contra-ataque, a bola lá de trás pra frente, ali o João Vitor engatou a primeira, segunda, terceira, saiu do campo de defesa, foi levando e olhou pro lado, estava ele, entrando pelo lado direito, Reinaldinho Gaúcho mais uma vez. Ele dominou com toda a tranquilidade, 3 jogadores em cima, ele não teve dúvida, mandou o sapato. Mandou a bola na gaveta mais uma vez do goleiro Jefferson Paulino, que nada pôde fazer. Aí depois o Guarani teve algumas chances, mas assim, o Guarani descia, dava o famoso belisco e depois voltava para o seu campo de defesa, né? Deixando a bola para a equipe do Ituano. Claro, o Ituano precisando diminuir o placar ou até mesmo virar. Mas lembrando que quando estava 2-0, né, fazia muito tempo, desde 2021, a equipe do Ituano não virava uma partida. E assim o Guarani foi mantendo a partida, foi controlando as ações e a equipe do Ituano não teve força, mesmo com a chamada, né,
O Marcinho ali chamando seus jogadores para ir para cima, mesmo assim a equipe do Ituano não conseguiu diminuir o placar, muito menos conseguir a vitória. E para o Guarani essa vitória é importantíssima. O Guarani agora é o primeiro colocado do seu grupo, Palmeiras e Santos irão jogar amanhã, e amanhã é o dia, hein? Amanhã é o dia de ligar o secador para ali para o Guarani continuar, né? Passar para a quarta rodada na liderança. O Guarani, nada mais, nada menos que enfrenta o Mirassol. Mais um time que o Guarani, o ano passado, né, jogou contra o Mirassol, do técnico Mozart Santos, e vai causar dificuldades para o Guarani no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Mas acredito que o Guarani, se repetir o futebol da primeira rodada e dessa rodada, o Guarani consiga aí galgar passos maiores no campeonato. É isso aí, esse é Albert Cavalcante, vitória do Guarani. Guarani vence o Ituano, placar de 3-0. Os gols aí foram marcados pelo Reinaldo aos 41 minutos do primeiro tempo e 26 minutos do segundo tempo. E o Mike, aos 5 minutos, fez aí o segundo gol. E o Reinaldo, aos 26 aí do segundo tempo, fechou aí o placar de 3-0 para a equipe do Guarani. Lembrando que ainda nessa terceira rodada do Campeonato Paulista 2024, o São Bernardo venceu o Corinthians, placar de 1-0. São Bernardo, então, vence o Corinthians, placar de 1-0. Ituano perde para o Guarani, placar de 3-0. E amanhã tem Ponte Preta e Inter de Limeira, transmissão aqui dos canais Futebol Interior, Palmeiras e Santos, Santo André, Água Santa e Mirassol e Novo Horizontino. Diga aí, Albert. Mandar um abraço para a turma aqui do Facebook, mandar um abraço para o Bruno Buzolini, ele que participou aqui bastante, Luiz Augusto Santolin, né? Ele que estávamos precisando de uma vitória, ainda mais com um resultado expressivo. Parabéns, Guarani. O Moni Fernandes, mandar um abraço para ele. Futebol Interior também, viu? Colocou aqui transmissão show de bola. Muito obrigado, viu? Ricardo Adriano Moraes, repórter do programa Bate-Bola com Tubarão de Limeira. Estamos ligados em você. Então um abraço pra galera, vocês que participaram. A SEC, né, que é o nosso Wagner Ferreira, a Maria Aparecida Dami, o Thiago Bugrino, né, todos, né, a nossa grande audiência dos canais Futebol Interior, também na Rádio Valins FM 87,9. Mandar aquele abraço e muito obrigado aí por acompanhar a nossa jornada esportiva. Rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o final de jogo aqui nos canais Futebol Interior, com notas do jogo. Tem também o craque do jogo, que é a ficha técnica. Rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho junto com vocês. Valinhos FM. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo.
Gustavo Marques. Eu tô leque-leque, aqui nos canais Futebol Interior, exalando a Malbec. Vitória do Guarani, placar de 3-0, o Bugre vence. A primeira vitória, hein, do Bugre dentro deste Campeonato Paulista 2024. Recapitulando, repetindo para você, amigo torcedor, os gols foram marcados pelo Reinaldo aos 41 minutos. Depois o Mike fez o segundo gol numa cobrança espetacular de falta logo aos 5 minutos do segundo tempo. E aí fechou o caixão aí o Reinaldo aos 26 minutos. O Guarani vence o Ituano. Aliás, o Guarani vence e passeia lá no estádio Novelli Júnior. Não venceu por mais porque não conseguiu aí, perdeu muitos gols. Então passeou, respeitou, porque se quisesse fazer mais gol, o Guarani teria feito, mas só apenas não passeou, cadenciou e volta para Campinas com 3 pontos na sacola, né? Agora espera a Armand jogar amanhã dentro de casa para ver se goleia para passar o Guarani, mas dificilmente, né? O Albert Cavalcante, dificilmente, acho que o Guarani fica ainda por enquanto na frente da Ponte Preta. Amanhã a Ponte Preta joga com a Inter de Limeira, tá certo? Albert, vamos lá com o craque do jogo. Tem vinheta aí, ô Felipe Marques. Vamos aí com o craque do jogo. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Vamos lá, Albert Cavalcante. Os amigos que estão aí no Facebook, no YouTube, se vocês aí ainda, é claro que eles estão com a gente, né? Mas se quiser aí, pode comentar aí, na sua opinião, quem foi o craque do jogo. Então, internauta, você amigo do Facebook, no YouTube, você pode voltar para ver quem é o craque do jogo. Coletiva, vamos ouvir o técnico Humberto Loser. Ele tá rápido hoje, hein? Vamos lá, vamos ouvir o técnico Humberto Loser após a vitória sobre o Ituano por 3-0. É um Red Bull Bragantino que precisa acender o sinal de alerta nesse começo de campeonato. Claro que o Caixinha aproveita esse início de temporada para fazer mudanças. É um Red Bull Bragantino jogando com 3 zagueiros, um 3-4-3 é diferente. Não é não. Não é ele não. Não é ele não. Vamos lá. Aonde que é esse canal aí que tá? A luz no finalzinho no Canindé. Então o Red Bull Bragantino... Isso ele tá falando de Red Bull, RB Bragantino, não é... Esse aí é erro deles lá. Estão com imagem do técnico Humberto Loser, porém, entretanto, ali não é o treinador que está falando ali, o técnico Humberto Loser. Mas vamos voltar então aí, né? Qualquer coisa a gente toca o programa. Se tiver alguma coisa aí, chama nós aí, Felipe Marques. Mas o que você pediu, Gustavo? Queria que você votasse no craque do jogo junto com nossos internautas aí no Facebook e no YouTube, que também eles podem comentar na opinião deles quem foi o craque do jogo. Vocês aí no Facebook aí, ó. Quem vocês acham que é o craque do jogo? Eu já vou dar uma volta aqui, não sei se existe outro, né? Menção honrosa tá o Mike, tá? Por conta dos 50 jogos que ele apresentou, etc. Mas o Mike também estava aí, né? O Mike estava desde a Série B do ano passado e junto com toda a equipe ele caiu de produção. E o Reinaldinho Gaúcho chegou agora, hein? Reinaldinho Gaúcho chegou e aí acabou fazendo esses 2 gols, se movimenta muito. Me lembrou o Bruno José, depois estava fazendo esquecer do Bruno José. Pra mim, o camisa número 20, 2 gols. 2 gols, jogou muito, deu passe pro Bruno Mendes, que acabou perdendo a oportunidade. Pra mim, é o camisa número 20, Reinaldinho Gaúcho. E pra você, Gustavo Marques, quem é o melhor jogador em campo? Sem sombra de dúvidas, na minha opinião, o craque do jogo é o Reinaldo, né? Uma partida... diferenciado, um jogador que não só pelos 2 gols marcados, né, mas um jogador que atuou muito bem, ajudou, voltou, correu demais, mostrou vontade, mostrou aí gana. Então, na minha opinião, aí o craque do jogo hoje é o camisa número 20, o Reinaldo Albert Cavalcante. Então beleza, então agora você fecha, você que fecha. Com certeza, você sim, que faz a fecha. Eu, como você, o comentarista, você tem mais alguma coisa a colocar, a comentar em cima
do voto que você evidentemente votou aí no Reinaldo? Nossa, você tá... Votou. Então, exatamente. Eu tô sabendo, hein? Tô sabendo. Mas tudo bem, isso aí é papo pra outra pauta. É o Reinaldo que veio, né? Santa Clara. Ele que veio do Atlético Paranaense. Ele estava no Atlético Paranaense, 119 gols. Ele que passou por alguns clubes no Brasil antes de ir para o Santa Clara. E chegou com toda a desconfiança e mostrou para que veio. Mandar aí, uns parabéns aí pro... obviamente, né? É muito cedo, até mesmo para criticar e muito cedo para elogiar. Mas a partida dele é a primeira impressão que fica, né? Contra o Corinthians gostei muito, né? Na partida contra o São Bernardo eu achei que ele deixou a desejar. Agora fez barba e cabelo, hein? 2 gols e ajudou bastante voluntarioso. E é isso aí. Eu não tenho... Aqui no Facebook eu não tenho... voto pra ninguém. Aí no YouTube você tem alguém aí? Ou... Também não, ninguém quis voltar. Mas lembrando que essa jornada esportiva dos canais Futebol Interior também para a Rádio Valinhos FM 87.9 tem um oferecimento de cafécanecão.com.br, o café no seu melhor momento. E concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. E o restaurante do Dadá, como é que eu tava com saudade, hein, do restaurante do Dadá. Delivery 997883821 3242-3125, chamou, pediu, chegou. Sua marca em destaque aqui na Rádio Futebol Interior. Você pode também anunciar no telefone DDD 19 989893526. Chame no Zap e faça um ótimo negócio. Mais um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho aqui no Fim de Jogo nos canais Futebol Interior. Valinhos FM. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Gustavo Marques. E estamos de volta junto com vocês, né? Quando a gente ganha, a felicidade, ela é demais. Aproveitar, mandar um abraço pro meu amigo Roger Augusto, hein? Que tá narrando o jogo agora também. Roger Augusto, alô Roger! Forte abraço pra você. Rádio Valinhos FM 87.9 e Rádio Futebol Interior, é os canais Futebol Interior em mais uma transmissão. Albert, Corinthians perde pro São Bernardo, hein? E só o Guarani segunda derrota consecutiva, o Corinthians que perdeu para si mesmo, Ituano, o Guarani venceu por 3-0, hein? Então, e o único que não conseguiu, né, aí vencer aí, né, o Guarani, né? E o Guarani teve a chance, bola na trave, enfim, a bola pune, né?
E aí o Corinthians agora vai tomando a segunda chinelada, né? No campeonato, isso é bom, né? Que pena, tomara que piore. Né? E o Guarani teve a chance, hein? Já pensou 6 pontos, agora 7 pontos, né? E como é coisa de louco, né, Albert? O Guarani que tava ali na vice-lanterna, né? Agora chega a liderança. Por mais que tenha um jogo a mais, Palmeiras joga amanhã, mas como o Campeonato Paulista é coisa de louco, né? E outra, e a classificação, né? A classificação geral, o que importa, assim, como o Guarani tinha 14 pontos e não conseguiu disputar a segunda fase, no ano de 2022, o Guarani com mesmo 14 pontos conseguiu. Agora é. Entrevista coletiva do técnico Humberto Loser. Vamos ouvir, Gustavo Marques? Vamos ouvir? Como o adversário está te encaixando, Bora. para que você consiga alternativas. As alternativas a gente tem, tanto em saída curta, média, longa, e com algumas variações que são trabalhadas. Então a gente identificar, saber interpretar o melhor, onde está o espaço para que a gente possa obter vantagem e gerar algum desequilíbrio para o sistema defensivo do adversário. Humberto, a gente já encerrou aí 1/4 do campeonato, né? Pelo menos a fase de grupos, porque é um campeonato de tiro curto, né? E você não conseguiu repetir escalações, né? Em nenhum dos jogos ainda. Você planeja, assim, um momento, rodada X, que você vai ter o time titular que você almeja repetir, ou não te incomoda mudar a escalação jogo após jogo? Olha, não me incomoda. É claro que quando você tem sequência, o entrosamento ele vem, as sintonias ela acaba aparecendo. Mas foi por isso que a gente optou por não ter também os jogos amistosos, né, na pré-temporada. Até porque 13 atletas chegaram, então necessitava desse conteúdo, dessas informações. Então, quando a gente abre para jogos amistosos, você acaba perdendo 3 sessões de treinamento. Então, a gente aproveitou bem para dar conteúdo para todos e mostra a força do grupo. Então, eu sempre encaro dessa maneira. Para mim, todos que estão aqui no grupo têm valores, e para mim são todos titulares, não é demagogia nenhuma. Vai ter atleta que vai jogar menos, natural, mas eles serão muito importantes em jogos capitais. Pelo histórico que eu tenho, mesmo no pouco tempo de profissão, 6 anos, foi sempre assim. E quando eu fui atleta, também da mesma maneira. Então, a gente tem que estar sempre pontuando essa questão da importância desses atletas que jogam menos, para que eles possam também estar sempre bem treinados, para que nos momentos capitais, nos momentos mais difíceis, esses atletas vão ser acionados e eles possam contribuir com a tua capacidade, com a tua qualidade e manter o nosso nível de atuações, e para que a gente consiga ter voos maiores. A gente sabe que para ter conquista você necessita de um elenco, principalmente numa temporada de vários jogos que as equipes hoje no futebol brasileiro fazem. Então a gente tem que ter esse cuidado, ter um olhar para todos, e é assim que a gente trabalha no nosso dia a dia. Claro que a repetição ela te traz uma sintonia, um sincronismo maior, mas nesse primeiro momento a ideia é justamente estar rodando, até para que a gente minimize esse risco aí de lesão, porque a gente sabe que jogar em 6 dias, 3 jogos, e sendo que nessas três noites a gente não dormiu. Então isso carrega também um desgaste, que a gente sabe que o tripé de recuperação do atleta é a alimentação, o descanso e, lógico, o treinamento. Então a gente precisa atacar muito nessas 2 primeiras vertentes para que a gente recupere esses atletas. Colocamos assim esses atletas em condições de fazer um grande jogo na quarta-feira, porque o adversário irá exigir muito da gente, um nível de concentração altíssimo, para que a gente consiga confirmar o dever de casa com a grande vitória. Tanto na quarta-feira quanto na outra rodada, o Guarani enfrentará 2 adversários de Série B, sendo que o foco agora é totalmente no Campeonato Paulista, mas já dá para desenhar algo como vai ser a competição da Série B? Bem distante, né? Muda muito, né? Até porque os estaduais estão ocorrendo, como você bem frisou, as equipes do Campeonato Paulista. No Campeonato Paulista são equipes fortes, que vão vir mais agressivos nesse investimento para essa segunda competição. Temos equipes que desceram de outros estados, também equipes muito bem estruturadas, com poderio financeiro muito grande. Então a gente tem tido a criatividade para poder saber ir ao mercado. Já foi mencionada essa questão financeira do clube pela responsabilidade que tem. Então, cabe a nós continuarmos a trabalhar, vivenciar, canalizar nossa energia somente para essa competição, que é essa que a gente tem em disputa. Então, é assim que a gente vai trabalhar no nosso dia a dia para fortalecer cada dia mais esse elenco, essa equipe, nos tornando uma equipe cada vez mais equilibrada, sabedor de o que fazer com e sem bola. Valeu, obrigado a você. Tá, então, final de coletiva, é Humberto Louser aí,
Hoje, mais cedo, né? Quando ganha é outra coisa, né? Quando perde, aquela reunião, aquele puxão de orelha. Mas quando vence, tá em casa, jogadores liberados. Claro que de Itu pra Campinas é bem perto, né? Ainda vai dar tempo de ir pra baladinha, tomar aquela cervejinha gelada e vida que segue, né? Que isso, não. Se eu fosse jogador, eu iria, né? Mas como eu sou radialista, você é apresentador, jornalista, né? Você é tudo. Não, mas o legal é que o Humberto Louser com os pés no chão, né? Falando do seu grupo de jogadores, né? De todos os titulares. É lógico que, né, nesse momento aí, e obviamente, né? Acredito que seja verdade, né? Porque ele não conseguiu repetir a escalação ainda, né? No Campeonato Paulista. E sempre mudando, hoje mudou o posicionamento, mudou nominalmente alguns jogadores. E o Guarani apresentou um bom futebol. É importante isso, né? Para a sequência da temporada. Para a sequência dos jogos, né? Agora, como ele disse, né, uma pedreira, porque o técnico Mozart Santos, o time do Mirassol é bem encaixadinho, como nós dissemos, né? No intervalo do primeiro para o segundo tempo, o Guarani vai pegar o Mirassol e o Mirassol costuma dar aquele trabalho pro Guarani, né? E o técnico Mozart Santos conhece, hoje todo mundo conhece as equipes, né? Hoje não existe mais aquele famoso bobo no futebol. Mas o Guarani precisa agora voltar a vencer em casa, né? Mais do que nunca, 7 mil e alguns quebrados no Brinco de Ouro da Princesa na última partida. Tomara que com essa vitória o Guarani possa, por mais que seja um horário ingrato, né? Dia 31, às 9h35, graças a Deus, no dia 1º de fevereiro estarei entrando de férias no meu outro trabalho. Né? Então aí eu vou poder aí ficar tranquilo até porque o jogo começa na quarta, acaba na quinta, né? Então é uma jornada difícil e que o torcedor do Guarani possa, né, acompanhar o Guarani, que o Guarani possa exibir, né, ter essa exibição vou dizer ainda, foi exibição de gala por 10 rodadas, né? 10 partidas o Guarani não vencia, 180 nessa temporada, 180 minutos sem marcar um golzinho, fez 3 gols. Com um adversário que vinha bem, que venceu nada mais, nada menos que o Corinthians, por mais que tenha tomando chinelada de todo mundo, mas é o Corinthians. Então isso é um fato de ser comemorado e ser colocado como nível de apresentação. Isso tem que ser colocado. Jogadores do Guarani Futebol Clube, esse aqui é o nível de partida que eu quero. Marcação, concentração, na finalização melhorar, é verdade, mas fez 3 gols, poderia ter feito mais, como disse o Gustavo Marques. Poderia hoje... seguramente que eu vou falar aqui, viu? Podia ter sido uns 4, 5, viu, Gustavo Marques? Também acho e concordo com você. Mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho com as notas do jogo. Depois do intervalo comercial, Albert Cavalcante vai pontuar os atletas do Guarani e pontuar também os atletas do Ituano. Rápido intervalo e eu volto em seguida junto com vocês. Canais Futebol Interior e Rádio Valinhos FM, aqui você acompanha o futebol. Valinhos FM. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração.
futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Gustavo Marques. Positivo, estamos de volta junto com vocês aqui pelos canais Futebol Interior e também Rádio Valinhos FM 87.9. Felipe Marques soltando a vinheta. Vamos para as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Albert Cavalcante, vamos lá então para as notas do jogo, começando com o goleiro Douglas Borges do Guarani. O que você achou da atuação do Douglas Borges e também a sua nota para o goleiro do Bugre? É seguro, né? Quando foi exigido, ele não titubeou, né? Ele vem sendo um goleiro seguro, apesar, né, do goleiro titular, né, o Pegorari. Ele acabou, né, passando uma cirurgia, ele que sofreu ali, rompeu, né? Quebrou a fíbula e está de 5 a 6 meses aí em recuperação. Então o Douglas Borges, que ele até antes, né, de começar a temporada, ele era um jogador que estava ali pedindo minutagem. E obviamente você com o Pegorari, ele é o goleiro titular. E o Douglas, e não é que o Douglas Borges vem, né, vem fazendo bons trabalhos, né, debaixo da meta bugrina. Lembrando que aquele gol do Romero de voleio, que nunca mais o Romero vai fazer na vida dele. Ele não tinha o que fazer. A bola que vem, né, no gol, difícil, ele vai pra bola, faz a defesa. A bola que vem fácil, ele vai pra... Então o goleiro que passa segurança. A nota dele hoje é como no passado, né? É a nota 7, Gustavo. Nota 7 então para Douglas Borges. A nota então aí do Albert Cavalcante, nota 7 para o goleiro Douglas Borges. Heitor, camisa número 2, Albert Cavalcante, a sua nota para o Heitor. O lateral direito. Isso, exatamente. O Diogo Matheus, né, que sentiu a lesão no jogo contra o Corinthians, né? Saiu e ali ele foi substituído pelo Anderson Leite, né, que também quebrou o galho. Mas o Heitor, eu vou falar pra você, hein? Consistência, marca muito bem atrás, né? Sabe preencher os espaços. Lá na frente é um jogador consciente, belo jogador, né? Ele que veio do Internacional, ele que ia vir por empréstimo, né? Mas aí ele acabou rompendo o contrato, e veio em definitivo para o Guarani. Bela contratação do Guarani, muito bom em cima e também embaixo. Ataque e marca muito bem. E a nota do Heitor hoje é a nota 7. 7 também, a nota do Heitor, a mesma nota que você deu aí para o goleiro Douglas Borges, o goleiro do Bugre. Então, Douglas Borges com a nota 7, o Heitor também com a nota 7. Vamos agora com o Léo Santos, zagueiro, o Albert Cavalcante, a sua nota para o zagueiro Léo Santos do Não Bugre. perdeu uma. Léo Santos não perdeu uma, não perdeu por baixo, não perdeu por cima e ainda puxou um contra-ataque. Puxou um contra-ataque e depois houve um impedimento, né? Ele veio levando a bola e ali depois com a batida do Reinaldo, o Heitor, né? O Helder acabou entrando debaixo da trave, ele acabou mandando a bola pra fora, que foi um gol perdido, ainda bem que ergueram a bandeira. O belo zagueiro Léo Santos, fazia tempo que eu não vi o Guarani com um zagueiro tão seguro como ele, né? Mas goleiro, juiz, zagueiro não pode elogiar muito, porque depois da primeira paçocada, assim também tínhamos como o Lucão, né? O Lucão começou muito bem e depois acabou aí cometendo algumas falhas. Olha, vou falar pra você, hein? Léo Santos, ele já é um jogador experiente, né? Passou aí também pelo Corinthians, jogador de 22 anos, se eu não estiver enganado, 22, 23 anos, um jogador muito interessante e assim, não tem bola perdida, é uma nota 7,5 para ele, viu, Guga? Nota 7,5 então para o zagueiro Léo Santos. Agora sua nota também, o Albert Cavalcante, para o Ryan. O Ryan, ele
ele é o segundo homem, né, da zaga, né? Então ele é o cara que fica mais, ele é o responsável da cobertura, né? Enquanto o Léo Santos ele vai para cima, vai para o combate, o Ryan fica na sobra, né? E ali por isso que você tem o Anderson Leite também, que entrou que né, performou, né, nos 11 iniciais, para poder fazer essa transição, né? Para o Léo Santos ficar um pouco mais solto, até mesmo para ser mais participativo, enquanto o Ryan ele fica mais preso. O Ryan que na bobeada que ele teve, o camisa número 9, Salatiel, né, pela ponta, ele acabou ganhando a velocidade. O Ryan que veio do Criciúma, ele subiu, né? Com o Criciúma teve poucas oportunidades, é verdade, no Criciúma, era banco de reserva, sofreu um pouquinho com lesões, mas no Guarani ele é o zagueiro, é isso que precisa. Tem hora que você precisa zagueiro precisa zagueirar, né? Não precisa inventar muita moda. E segundo também, que ele não tem toda a qualidade como o Léo Santos. Então aqui minha voto, e ele levou um cartão amarelo também de bobagem, de bobeira, meu voto é 6,5 para o Ryan. Tá certo, então, 6,5 para o Ryan. Agora a sua nota pro Mike. Mike, número 6, camisa 6 do Bugre, lateral esquerdo. Só a sua nota aí pro Mike. O Mike merecia, né? O Mike merecia. Até nas redes sociais, até no X agora, né? Que fala, né? Não é Twitter, né? Uma enquete que fizeram, né? Quem iria fazer o gol do Guarani, o primeiro gol do Guarani no ano. Né, eu coloquei o Mike Silvan, assim é o nome dele, né? Conhecido também lá no começo de carreira como Van. Então o Mike, né? O Mike que chegou, né, para poder ser o reserva do Jamerson, acabou, né, com o tempo, com a saída do Jamerson, que acabou indo pro Curitiba, o Mike acabou assumindo a titularidade, né? Não foi um jogador regular, né, com a camisa do Guarani, 3 assistências apenas, né? Estávamos ainda com o Jamerson colado, né, na retina, e essa partida, seguramente a partida número 50 do Mike, é a melhor partida do Mike com a camisa do Guarani. E que golaço ele fez, né? Golaço de falta, na gaveta, fazia tempo também que o Guarani não fazia um gol de falta. Eu me lembro do Diogo Matheus fazendo gols de falta, né? E o Mike ali, né, pelo lado direito, com a perninha esquerda, bateu, né, com perfeição, bateu forte, na gaveta. Ali o Mike, a melhor partida do Mike, e aí coroando a boa partida que ele fez no dia de hoje. O meu voto para o Mike hoje é nota 7. Hoje todo mundo vai ganhar nota boa, quase, hein? Nota 7 então pro Mike. E o Helder entrou no lugar do Mike, o Albert Cavalcante. Só a nota pro Helder. O Helder entrou só pra perder aquele gol que não tava valendo nada, né? E só pra dar aquela famosa oxigenada na equipe. O que seria, né, dar uma oxigenada? Dar um pulmão a mais, né? Pelo lado esquerdo, né? Porque o Guarani, o Mike correu muito, fez o gol, então ele cansou. Então, para dar aquela oxigenada, daquele gás a mais, entrou o Helder. O Helder, jogador já experiente, né, de 35 anos, também veio do Criciúma. Ele entrou, ele cumpriu, né? O arroz com feijão, não atacou, não ficou igual o louco querendo, né? Só esse lance que não tinha como, né? O Guarani desceu inteiro, mas lá atrás o sistema defensivo ele montou bem. Mas pelo tempo que ele esteve em campo, Lucas, um abraço pra você, viu? Lucas de Souza, viu? Gustavo Marques, é uma nota 6,5 pra ele. Então nota 6 pro Helder. E meio. 6,5 pro Helder, hein? Que faz, hein, Albert? 6,5 pro Helder e nota 7 para o Mike. Mike que foi substituído pelo Helder. Vamos então, que eu quero a sua nota pro Anderson Leite, camisa número 5 do Bugre, o volante. Muita bola e pouca mídia, né? O Anderson Leite, ele cumpre a função, né? Ele preenche muito bem os espaços, ajudou muito bem o sistema defensivo, principalmente quando o Léo Santos, ele ventava, né, de ajudar ali pelo lado direito, pelo lado esquerdo. E sendo que o Léo Santos é muito participativo, né? E o Anderson Leite, eu lembrei do Alan Santos agora. O Alan Santos está no Novo Horizontino, né? Que entregava Mike, né? Delivery, entregava Mike iFood. E o Anderson Leite, ele cumpriu o que tinha que fazer, viu, o Gustavo Marques. Ele pegou volante, camisa número 5. Ali, o Camacho, ele com o Camacho fizeram um belo trabalho no meio campo, não deixando
a equipe do Ituano criar muito. O Ituano começou a rifar muita bola, que a bola passava no meio campo, né? E o Alan, o Anderson Leite e junto com o Camacho, que nós também iremos votar, eles ali fechavam meio os espaços. Meu voto aqui pro Anderson Leite é nota 6,5. 6,5 então para o Anderson Leite, o voto do Albert Cavalcante, 6,5. O Albert, no lugar do Anderson Leite entrou o Lucas Araújo. Seu voto pro Lucas Araújo. O Lucas Araújo já foi testado, né? Algumas vezes nessa caminhada da Série B. E ele entra mesmo ali ele substituiu bem o Anderson Leite, né? E obviamente o entrosamento entre o Lucas Araújo e o Anderson Leite é bem maior. Mas ele cumpriu somente, né? Cumpriu a sua função. Entrou e o Guarani ele entrou com o Guarani com 3-0, então o Guarani ele fez a sua parte, né? Ele não precisou ter tanto trabalho, apesar do Ituano estar com a bola, o Guarani se fechou bem. É nota 6 para ele. Nota 6 então para o Lucas Araújo. Vamos lá, seu voto também para o Camacho, Albert Cavalcante. Ele é dono do meio campo, né? Camacho, o capitão Camacho, né? E ele que deu passe pro gol, passe para chances do gol, ele que estava na jogada do primeiro gol do Reinaldinho. Então, assim, o Camacho, ele é um jogador inteligente, pegou a tarde de capitão na primeira partida, chama os jogadores para roda, briga com o juiz, sabe fazer a falta técnica, tem visão de jogo. Olha, belo jogador o Camacho. O Camacho que é um jogador inteligente, né? Um jogador que é rodado, é jogador de Série A. É verdade que ele caiu, né, com o Santos, mas a equipe inteira, né, do Santos não foi bem. Mas aqui no Guarani ele vai se encontrando seu bom futebol. Então meu voto para o Camacho é nota 7,5. Nota 7,5 então para o Camacho. Boa nota, hein? Para o Camacho. E o Camacho foi substituído pelo Wenderson. Sua nota para o Wenderson também, Albert. O Wenderson, na primeira partida ele fez ali, né? Ele alternava entre jogar como segundo volante, como primeiro volante e como meia. Então o Wenderson, ele é um jogador que ele é de marcação, mas ele tem mais série de bola, né, do que os três. E ali ele lembra, eu lembro quando ele até, né, quando tinha o Richard Rios, brincávamos que ele lembrava o Richard Rios pelo físico e pelo cabelo, né? Mas obviamente não tem nem comparação. Então o Wenderson entrou para poder puxar mais, né, o Guarani nos contra-ataques. Lembrando que a equipe do Ituano foi para cima, querendo fazer o gol, diminuir o gol, né, diminuir o placar, e o Wenderson se viu ali para poder ajudar o sistema defensivo a puxar a bola, a carregar a bola para o campo de ataque. Meu voto para o Wenderson é 6,5. 6,5 então para o Wenderson. Continua espaçoso, hein, Felipe? Aí que substituiu o Camacho, Felipe, né? Continua espaçoso aqui o nosso amigo eu tenho aqui. os ombros largos. Jesus, né? Amado, eu tô quase caindo aqui fora da mesa. Gordo, pouquinho não, né? Eu tô gordo. Não, você tá fofinho. E aí o que acontece? Aí você já sabe, né, Albert? Sim. Deixa eu falar. Agora vamos lá pro Chay. Chay, a sua nota pro Chay, Albert. O Chay que dói, hein? O Chay que sofreu com lesões no seu clube no Ceará, né? Ele que não conseguiu apresentar seu bom futebol, até causou boa impressão contra o São Bernardo, porém, entretanto, ele tomou uma pancada primeiro por baixo, né? E depois ele pediu para ser substituído e acabou torcendo o joelho. O Chay, pelo tempo que ele ficou em campo, ele fica sem nota, viu, o Gustavo? Sem nota? Sem nota. Matheus Bueno, sua nota? O Matheus Bueno entrou para fazer a parte do Chay, né? Propor o jogo, levar a bola até os atacantes, ser participativo, e ali ele conseguiu. Em alguns momentos ele pegava e tocava a bola, ele se juntava ao Reinaldo, né, que depois nós iremos ali conversar, falar um pouquinho sobre ele. Então o Matheus Bueno, ele fazia a parte defensiva, né, o Guarani estava com um homem a mais, entre aspas, no campo de ataque, né, junto com a movimentação do Reinaldo. Então você não sabia se você marcava o Matheus Bueno, que vinha com a bola carregada, ou se você fazia a dobra em cima do Reinaldo, ou se você marcava o Derek. Então o Matheus Bueno taticamente foi muito importante. A minha nota para ele é 6,5. 6,5 então para o Matheus Bueno, que substituiu o Chay. 6,5 então aí para o Matheus Bueno.
Derek, Lewanderick, como você apelidou, hein? Você Exatamente. É sensacional. É, o Lewanderick que curte as postagens, é louco pra tudo, mas Derek, um abraço pra você. O Lewanderick, ele que na sua carreira, no começo da sua carreira, ele sempre foi ponta, né? E assim, os técnicos foram vendo que ele estava fazendo o gol, tem o tamanho bom, impulsão, chuta bem com a direita, com a esquerda, sabe finalizar. E ele acabou ali fazendo ali, quebrando o galho, entre aspas, né? Ele começou a tomar gosto, né, do ataque, de ser o centroavante, camisa número 9. Só que com a baixa, né, o João Vitor não estava entregando o que o técnico Humberto Loser precisava, e até mesmo no jejum de gols, porque ele tentou tudo quanto é maneira. Ele falou, agora eu vou mexer no ataque. E ali colocou o Derek na sua função de origem e colocou ali o Bruno Mendes, né, lá na frente, preso. E dito isso, o Derek, ele teve várias oportunidades, um jogador forte, né, um jogador rápido, ele teve a chance, né, recebeu a bola do Camacho, explodiu na trave, a bola não entra, ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado pelo Guarani. Então o Derek, ele performou muito bem, até assustei porque o Guarani, quando contratou ele, chegou no Campeonato Paulista, quando ele fez essa função, ele acabou ali se machucando e ficou um tempo fora. Nota 7 para o Derek. Nota 7 para o Lewanderick, como foi ele apelidado pelo Albert Cavalcante, e o João Vitor aqui entrou no lugar do Derek. Ele puxou o contra-ataque, né, pro gol do Reinaldo. Ele entrou, ele que é um jogador de velocidade, saiu do campo de defesa, foi levando, foi rompendo a linha adversária, achou ali o Reinaldo que finalizou, fez o terceiro gol. O João Vitor é isso, né? O João Vitor que também segue um jejum, né? O João Vitor que nunca marcou, né? Nunca havia vencido a sua equipe, sua ex-equipe como em outra agremiação. Marcou, né? 10 jogos de jejum, ele também está sem marcar. E o João Vitor entrou para poder ajudar, para agregar, e assim conseguiu. Nota 6,5 para o João Vitor. Nota 6,5 então para o João Vitor. Agora o Reinaldo, camisa 20, autor de 2 gols, a sua nota para o Reinaldo. O Reinaldo surpreendeu, né? O Reinaldo caindo pelo lado direito, caindo pelo lado esquerdo, pelo meio. Ali ele confusão na zaga adversária. E ele acabou sendo premiado abriu o placar. O primeiro gol do Guarani no Campeonato Paulista de 2024 foi ele, né? Fez um belo gol, né? Recebeu, né, da bola da esquerda para a direita, ali onde o Guarani vinha martelando muito com o Mike e também com o Lewanderick. Ali fazia, né, a dobra em cima da zaga do Ituano. E ali a bola acabou sobrando para ele, né? Dentro da grande área, a bola da esquerda para a direita, ele dominou, bateu fino, bateu forte. O goleirão até pulou, mas nada pôde fazer. E no segundo tempo ele fez aquele golaço, né? João Vitor, já indo para os minutos finais, né? Indo para os 15 minutos finais, ele recebeu a bola do João Vitor com toda a tranquilidade, recebeu e acabou marcando um golaço. Mandou a bola de bico, como diria o outro. O goleirão também nada pôde fazer. Jogador muito inteligente, cavou a falta, chamou a responsabilidade, não tem medo de cara feia. Tomara que assim continue. O voto para ele é 8 pro Reinaldo. 8 pro Reinaldo. 8 então para o Reinaldo. E agora, finalizando com Bruno Mendes, Albert Cavalcante. Espero o Bruno Mendes que nós conhecemos, né? Bruno Mendes teve 2 oportunidades, né? Uma que ele recebeu, limpou o goleiro com o corpo e bateu a bola na rede pelo lado de fora. E aquela furada, né? Cruzamento da esquerda do Derek. Ele dominou com a perna direita. Quando ele foi virar com a perna esquerda, ele dominou com a esquerda. Quando foi virar com a perna direita, acabou ali furando. Então, assim, vai pegando ele. O fato, né, a favor dele é ele ter jogado os 90 minutos, mostrando que está se recuperando fisicamente. Mas, assim, ainda não é o Bruno Mendes que todos nós esperamos. Vai uma nota 6 para o Bruno Mendes. Nota 6 então para o Bruno Mendes. Essas foram as notas de Albert Cavalcante. Deu aí nota 7 para o Douglas Borges, o goleiro. O Heitor ganhou nota 7. O Léo Santos ganhou aí nota 7.
e meio, mas antes de eu falar as notas, né, eu queria que você falasse também as notas aí do técnico Humberto Louser, né, Albert? Ele que apanhou bastante, né? Ele apanhou bastante durante a semana, vem apanhando bastante durante essas 10 jornadas que o Guarani não conseguiu marcar gols, muito criticado, muita gente achando que seria, se uma derrota poderia ser a demissão do técnico Humberto Louser, que pra mim ia ser uma bobagem, né? Porque o trabalho está no começo. Mas não continuidade. Humberto Louser conhece o riscado e parabéns para ele e que ele continue, né, buscando o resultado. Mexeu bem, mais uma vez, mexendo bem. E assim, cara, até o último terço, até chegar na cara do gol ali, eu ponho a responsabilidade no técnico. Daí pra frente, o Derek finalizou, não foi o técnico. Então, o meu voto para ele, para o Humberto Louser, é 7,5, Gustavo. 7,5 então para o Humberto Louser. Então, 7,5 para o Humberto Louser. O Douglas Borges ganhou nota 7. O Heitor ganhou nota 7. O Léo Santos, nota 7,5. O Ryan, 6,5. O Mike, nota 7. O Éder, 6,5. O Anderson Leite, 6,5. O Lucas Araújo, nota 6. O Camacho, nota 7,5. O Wenderson, nota 6,5. O Chay, sem nota. O Matheus Bueno, 6,5. Derek ganhou nota 7 do Albert. O João Vitor, que substituiu o Derek, nota 6. O Reinaldo ganhou nota 8 e o Bruno Mendes ganhou nota número 6. Essas foram as notas do jogo. Albert Cavalcante pontuando os atletas do Guarani. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. As notas do jogo. Agora, o Felipe Marques, vamos aí com a ficha técnica do jogo, hein? Ficha técnica do jogo. Gustavo Marques. Campeonato Paulista, terceira rodada, Estádio Novelli Júnior. O Guarani venceu em placar de 3-0. 3 para o Guarani, 0 para o Ituano, 0 para o Itubano, 0 para o Guarani. O Ituano foi a campo com Jefferson Paulino, Léo Duarte, Claudinho, Marcel, Cauã Richard, José Aldo, Eduardo Persson e Antony Pablo Salatiel. Pablo saiu, entrou Matheus, Tony saiu, entrou Jean-Pierre. Ian deixou o campo para a entrada do Miqueias. Cauã Richard saiu, entrou o Viale. E o Léo Duarte saiu para a entrada do Aloísio. Derrota do Ituano. O Guarani foi a campo com Douglas Borges, Heitor, Léo Santos, Ryan, o Mike. Depois do Mike entrou o Helder. Anderson Leite deixou o campo para a entrada do Lucas Araújo. Camacho, depois entrou o Wenderson, Chay e depois machucou, saiu o Matheus Bueno. Derek, depois João Vitor entrou, Reinaldo e Bruno Mendes. Esse foi o time do Guarani que venceu o Ituano, placar de 3-0. Os gols do Bugre foram marcados pelo Reinaldo, aos 41 minutos do primeiro tempo, o Reinaldo abriu o marcador para o Guarani. E o Mike, aos 5 minutos do segundo tempo, fez o 2-0. E o 3-0 com o Reinaldo aos 26 do segundo tempo. O técnico do Bugre é Humberto Louser, que concedeu aí a coletiva Tá Feliz da Vida e o Bugre venceu. Albert Cavalcante, 22 horas e 59 minutos, o seu destaque final da jornada esportiva. Mais uma vez é uma honra trabalhar ao seu lado, você é sensacional e quem sabe a gente tem uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Gustavo Marques, né? Mais uma vez comecei aqui a cobrir o Guarani Futebol Clube ao seu lado, né? Mais uma vez agradecer aos canais de Futebol Interior, a Rádio Valinhos FM 87,9 e a você, uma grande pessoa, muito obrigado por tudo, muito obrigado por essa jornada. Agora nada mais, nada menos que chegou a minha hora de retribuir, né? Chegou a minha hora de retribuir todos os ensinamentos aí do Gustavo Marques. Mas o Guarani joga a quarta rodada contra o Mirassol dentro de casa às 21h30, aquele horário maravilhoso que todos nós gostamos. Mas o melhor de tudo que eu vou estar de férias mesmo, a partir do dia 1º de fevereiro, só volto em março, então irei agora fazer as jornadas desse mês de fevereiro rindo.
O Guarani que está na liderança do Grupo B. Isso mesmo, na liderança do Grupo B com 4 pontos, na frente do Palmeiras que joga contra a equipe do Santos, né? Vamos torcer para que o Santos, né, ali vença, né? O Água Santa vem abaixo, né? E depois aparece a Ponte Preta. Lembrando que amanhã nós teremos aí Ponte Preta e Inter de Limeira a partir das 16 horas, se eu não me engano, se estiver enganado, com a equipe dos canais Futebol Interior, a equipe de Carlos Corsato, o meu chefe Cispirrar Saúde, com o seu irmão querido Marcelo Corsato. Então é isso, o Guarani, né, agora tem que se preocupar agora com o Chay, hein? Ver aí a recuperação do Chay que torceu o joelho, vamos ver, que tomara que não seja nada que ele não possa exercer aí o seu trabalho. Então é isso. Um abraço aí ao Felipe Marques pelos seus trabalhos, né? Hoje ele teve trabalho, a internet caiu. Pra quem não sabe, a internet caiu, o Gustavo Marques quase caiu, tudo caiu. Mas vocês sempre junto com a gente aqui nos canais Futebol Interior e também na Rádio Valinhos FM 87,9. Um beijo no coração de vocês. 23h01, agradecendo aí os trabalhos técnicos de Felipe Marques. Lembrando que os canais Futebol Interior tem a direção executiva de Elcio Paiola, direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias, mesa de áudio e vídeo Felipe Marques, o homem das teclas. Rádio Valinhos FM 87.9 também transmitiu Ituano 0, Guarani 3, diretor de programação da Rádio Valinhos FM 87.9 é o Ismael Neto. Presidente é o Wagner Faneco, equipe técnica Maíla Siqueira e Gustavo Baldezin. Valeu, gente, valeu, Bugre. 3 pro Guarani, 0 pro Ituano. Essa foi mais uma jornada esportiva dos canais Futebol Interior e Rádio Valinhos FM. Agradecendo a oportunidade de Carlos Corsato. Valeu, Corsato, valeu, Arthur, valeu, Elcio, valeu, Futebol Interior. Tchau, gente, até mais. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.